Palavra Futebol, o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados a uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você uma ótima noite. Agora 8 da noite, 20 minutos. Grande abraço para você. Boa noite, torcedor de futebol. Eu espero que você seja a pessoa mais feliz deste universo e que a transmissão termine com o torcedor da Ponte também feliz, né? Porque tem uns amiguinhos aqui, tô tenso. Não, hoje acho que vai dar pra nós. Eu acho também, né?
Bora que bora. Tá no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 9 horas da noite. Você vai curtir Ponte Paysandu. Paysandu e Ponte Preta. É a 35ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, rodada essa que está pegando fogo, hein, meus amigos e minhas amigas. A bola vai rolar às 9 da noite para Ponte Preta e Paysandu no estádio Moisés Lucarelli. Mas já teve bola rolando, já tem bola rolando e teremos bola rolando daqui a pouco também para você, torcedor. Bom, a bola vai rolar já para Ponte Preta e Paysandu. Esse jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Aliás, abraçar você da Valinhos FM que já está conosco, hein? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela sintonia em 87,9. Tem bola rolando também pela Série A do Campeonato Brasileiro, o clássico Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena, 20 minutos, primeiro tempo. Tá tudo igual, 0-0 por lá. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 32423125. Na segunda-feira você pede, ó, é VaptVupt 32423125 se você quiser ligar. Se quiser pedir pelo WhatsApp é só salvar uma vez. 99788 3821. Coloca na sua agenda lá. Pizza do Dadá pelo WhatsApp é bem fácil também. O pessoal tá entregando rapidamente hoje, então faça o seu pedido. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E conosco, Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região. O Wendel Coral daqui a pouco você vai ver na tela. Já está preparando o seu casório e vai ser na Invictus. Pois é, as margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos. 98109 6070. 98109 6070. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. 989 3526. Está na tela aí, sem muitas delongas, com a ficha técnica, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo hoje nos botões aqui dos canais Futebol Interior, no coração, na máquina principal, o grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha, lá na Valinhos FM, o Mr. X. Esse não tem hora pra chegar e não tem hora pra sair, com a Maila Siqueira e o Felipe Carvalho e a presidência do Wagner Faneco. Tudo isso para você a partir de agora. YouTube Futebol Interior, canais de áudio Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela 2. Também conosco, um abraço lá pro Tiagão, o Thiago Lopes, o TLF. Grande Thiago que trabalha muito, Thiago. Mas hoje ele tá tenso porque o Corinthians está jogando contra o Palmeiras. Para você, nos canais de áudio também da Rádio Futebol na Canela, da Rádio Futebol Interior, da Rádio Valinhos FM e do site futebolinterior.com.br. Vamos girar os destaques na noite desta segunda-feira. Já começo trazendo aqui o primeiro destaque. Ele não vai te ouvir, Coral? Olhe pro Coral, Corsato, que o Coral quer falar com você. O destaque da Macaca. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vai, Macaca. Vai, Ponte. É hoje contra o Papão. Este é o jogo. É uma final da Série B para as duas equipes. Vale vaga na Série B em 2025. Olha só, hein? Para destacar a Ponte, o repórter Wendel Coral. Já soltou a vinheta, então boa noite pra você, Coral. Tudo bem, Corsato? Aí, tá vendo? Vai de novo. Tudo, claro. É isso, tudo. É o DJ Bolacha. Esse, grande, vai de novo. Tá bom, Coral. Bolacha, tá bom já. Vamos lá. Boa noite pra você, Coral. Tá tudo bem, graças a Deus. E eu espero que termine melhor ainda. Essa é a nossa expectativa, Corsato. Um forte abraço pra você. Um abraço também pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o drama continua para Ponte Preta. Macaca hoje 16ª colocada, 38 pontos, apenas 2 de vantagem para o CRB, que é o primeiro time dentro da zona da degola. Esse confronto de daqui a pouco no Majestoso contra a equipe do Paysandu vai ser o terceiro do técnico interino Nenê Santana
no comando da Macaca após a saída do técnico Nelson Batista. A estreia foi com vitória, foi com o pé direito no jogo diante do Brusque, mas na última rodada, há mais de uma semana, a Ponte acabou perdendo pelo placar de 3-0 para o Mirassol. Na ocasião, Nenê Santana disse que a equipe havia jogado bem, mas na contramão, inclusive, numa entrevista logo após o duelo, o atacante Renato, que hoje é titular, inclusive, disse que era inadmissível a Ponte passar mais de 90 minutos sem chutar uma bola ao gol e sem oferecer perigo à meta adversária. A conta para a Ponte Preta é simples. Confronto diante do Paysandu, confronto direto, o Paysandu tem 40 pontos. Se a Ponte vencer, dá uma boa encaminhada para sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em caso de empate ou de derrota, a Macaca pode terminar essa 35ª rodada dentro da zona de rebaixamento. Isso porque o CRB, que eu disse é o 17º com 36, se vencer o Ituano daqui a pouco no Novelli Júnior, vai a 39. Se a Ponte empata, vai a 39, mas hoje a Ponte tem 10 vitórias contra 9 do CRB. O CRB chegaria à 10ª vitória e empatava no primeiro critério. Só que o segundo critério de desempate é o saldo de gols. O CRB hoje já tem menos 9, a Ponte tem menos 11. Então, enquanto obrigatoriamente o CRB vencendo melhor, esse seu saldo ficaria na frente da Ponte. A gente não torce por isso, é claro. Com relação ao time titular do técnico interino Nenê Santana, Macaca está escalada com Pedro Rocha no gol, que volta de lesão após volta de suspensão após 3 jogos. Luiz Felipe na lateral direita, outro que volta de suspensão. Matheus Silva e Nilson Júnior, com Gabriel Guiço na lateral esquerda. No meio-campo, Castro, Emerson Santos e Elvis. No ataque, Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes. O desfalque, o Corsato já antecipou. O Gé ficou de fora por 2 meses, voltou no derby, recebeu o 3º amarelo, foi expulso. Voltaria hoje contra o Paysandu, mas tem uma nova lesão na coxa, não deve mais jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então as esperanças concentradas em Elvis, na armação das jogadas, e no Gabriel Novaes, vice-artilheiro da Macaca na Série B, Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo destaque da Ponte. E o Papão, hein? E o Paysandu, que já foi de Hélio dos Anjos, só que o Hélio dos Anjos está no caminho da Ponte. Daqui a pouco o CRB entra em campo contra o Ituano em Itu. Neste jogo aqui, o cenário ideal seria um empate, né? Porque o empate não resolve o problema para o Ituano e não deixa o CRB passar na Ponte Preta. Se tiver que ter um vencedor, Nossa Senhora do Majestoso que coloque a mão no Ituano, né? Nesse momento que faça o Ituano vencer o jogo para o CRB ficar atrás da Ponte. E aí vai que a Ponte consegue alguma coisinha aqui, a vitória, por exemplo, contra o Paysandu, aumenta ainda mais a projeção de saída deste rebaixamento para a Ponte. Já tem bola rolando, o jogo começou às 7 horas da noite, 28 minutos do primeiro tempo, o Sport vai vencendo o Operário fora de casa por 1-0. E um detalhe, né, o Operário há duas semanas atrás, no jogo atrasado ainda do primeiro turno, né, o Operário venceu o Sport na Ilha do Retiro por 3-2. E agora o Sport está vencendo o Operário no Germano Krieger pelo placar de 1-0. Com essa derrota aqui, o Operário já vai ser mais um que vai dar feliz 2025 para a temporada. Destaque do Papão, destaque do Paysandu, Coral. Que vem para a segunda partida consecutiva como visitante nessa competição. No último jogo perdeu para o Ceará no Castelão pelo placar de 2-1. Só que tem a situação complicada também, mas não tão delicada igual da Macaca. O Paysandu tem 40 pontos e busca esse triunfo para chegar a 43 e praticamente zerar o risco iminente de rebaixamento à 3ª divisão nacional. Só que em contrapartida, se o Paysandu sair com os 3 pontos hoje de Campinas, o Paysandu precisa primeiro quebrar um longo e incômodo tabu. O Papão não vence como visitante na competição há 4 meses, ou melhor, há mais de 120 dias. Isso porque o último triunfo do Paysandu fora da Curuzu foi no dia 23 de junho, diante da Chapecoense na Arena Condá, pela 12ª rodada da 2ª divisão. O placar foi 2-1. E fora de casa, no geral, o Paysandu tem a 7ª pior campanha. Em 17 jogos, apenas 2 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Com relação ao time titular do técnico Márcio Fernandes, a dúvida principal era no ataque, se Nicolas, o artilheiro da equipe do Papão, voltaria entre os 11 iniciais ou se Juan Ribeiro seria mantido. Juan Ribeiro é mantido, o Paysandu está escalado com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges, Luan Freitas, João Vieira e Robinho, capitão do time, Paulinho Boia, o argentino Benjamin Borazzi e também Juan Ribeiro. Confronto muito importante e classificado, tanto pelo Paysandu como pela Macaca,
como uma verdadeira final de campeonato. Corsato, promessa de bom jogo em Campinas. Legal, esse é o Wendel Coral, te abraçar aqui, o Marcelo Borges, já tá no YouTube. Boa noite, Corsato, equipe sempre prestigiando a melhor equipe de transmissão, Marcelo. A gente agradece aí pelo adjetivo que você nos dá, tá bom? Bravo, mas coitado do Albert e do Gustavo. Guarani já era. Coloca o Marcelo Borges aqui. E os nossos times, né, Marcelo? Eu sei que você torce pra Chape, né? E eu aqui pela Ponte. A gente que não tome tento, não, né? Que vamos acompanhar o Guarani o ano que vem, né? Vamos com calma, né? Porque poderemos, né, ter aí surpresas nesse rebaixamento. Não queremos, né? Estamos fora por enquanto. Não é, Marcelo? É nada contra os outros times, pelo contrário, né? É só a favor dos nossos. O Marco João Carvalho, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Eu adoro essa frase, Marcão. Silvio Seico, boa noite, nação. É hoje, hein? Naquela sofrência que a gente gosta. Vitória, valeu, querido, obrigado. Hoje não tem Hora da Macaca, obviamente, né? Aliás, hoje e semana que vem, né? Semana que vem a Ponte joga na segunda também. Vamos fazer a Hora da Macaca na quarta-feira. Se prepara aí, Corsato. Quarta-feira a Hora da Macaca. E vamos fazer também na outra quarta-feira a Hora da Macaca, tá? 2 horas da Macaca na quarta-feira, tá? O Aparecido Alves, boa noite, Corsato e Coral. Bora para mais uma jornada. Abraço a todos os macacos, como somos carinhosamente chamados. E é um orgulho ser macaco, ser macaca, ser torcedor da Ponte Preta. O Neuri Menezes também tá com a gente aqui. O Gustavo Carvalho, boa noite, boa transmissão. Grande Gustavo, do outro lado do mundo. O Roberto Zappins, argentino, tá mandando boa noite pro Marcelo. Por falar em Marcelo, vou trazer o destaque dele. Vai narrar 2 jogos da Macaca seguidos, hein? Olha só, hein? Que moral com a direção e com a coordenação. Solta a vinheta aí, bolacha. Marcelo Corsato. Seu destaque, Corsato. Eu vou deixar do jeito que você falou. Grande abraço pra você, boa noite pra nossa audiência, pra você que tá na Valinhos FM 87,9. Tamo junto em mais um jogo decisivo pras duas equipes, né? Tem muita coisa envolvida, tem a declaração do Nenê, que eu acho que ele falou de um jeito, falando que queria vencer o Paysandu, entenderam lá no Paysandu de outro jeito, muito repercutiu muito, né? Enfim, eu entendo os dois lados, mas eu acho que cada um buscando o seu lado. A Ponte Preta precisa vencer, o Paysandu se venceu hoje, matematicamente ainda correndo risco, mas praticamente se livra do rebaixamento. É um jogo importantíssimo para as duas equipes e eu tô curioso para saber quanto que vamos ter de torcedor lá no estádio Moisés Zucarelli. Hoje, uma segunda-feira com tempo nublado aqui na região metropolitana de Campinas, alguns momentos com chuva, né? Enfim, vamos aguardar para saber a expectativa e saber como é que vai ser aí a presença do torcedor. Mas o jogo é muito importante. O jogo é muito importante, é decisivo para Ponte, para Paysandu. Deixa eu até na abertura aqui, Carlos, mandar um abraço pro nosso Wagner Santos. Grande Wagnão. Pediu para gravar uma vinheta rapidinha, mas não vai dar, né? Não tem jeito agora. Não dá, né? Um abraço. Tá Wagner... parecendo o Giovanni Paiola, pô. O Wagner parece... Eu achei que ele ia fazer ao vivo. O Wagner parece o C, Carlos. Uma hora ele tá na Paraíso, outra hora ele tá na Vida Nova, mas tá lá no rádio. Tá lá no rádio, Tá né? no rádio. Isso aí. Um abraço. Ele falou que é pra mandar um abraço pra nós, os dois gatinhos, eu obrigado, e você. Wagner. E falou que é pra mandar um beijo pro gatinho repórter. Ô, Wagner... Um abraço, meu querido. E um abraço também pro nosso Bolacha, tá mandando o Wagner Coral. Santos. Grande Wagner. Eu passo, agradeço. Aquele abraço pra você. Segue, Carlos. Pô, Marcelo, você tumultua a transmissão, tá bom? É ele que escreveu aqui, ó. Pô, abraço pro Vagnão aqui. O Darcy Altino, boa noite. Hoje tem que dar macaquinha nervosa, sem dó, pra cima do papão. Bom, vamos lá, 8 da noite, mais 34 minutos, 8h34 para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. Vai logo aí, Corsato, senão não vai dar tempo de colocar o Arthur. Dá sim, nem que a bola esteja rolando, mas o Arthur vai pro ar, e claro que vai. Vamos pro intervalo, voltamos já, Valinhos FM 87,9, canais Futebol Interior aqui, ó. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite, mais 39 minutos. A resenha é boa também, fora do ar, né, rapaz? Daqui a pouco teremos o Pedro Lino, tá? O Marcelo foi tomar uma água, né? Daqui a pouco ele volta porque ele vai trabalhar muito, vai narrar Ponte e Paysandu. Ô, Wendel, rapidinho, traz pra mim aqui, mas tem que ser no pique mesmo, porque os próximos 10 minutos serão do Arthur Eugênio. Ponte Preta, escalada pronta e definida, manda pro ar. Nenê Santana com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Castro, Emerson Santos e Alves, Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes. 3 atacantes, Gabriel Novaes está de volta. E o Papão, rapidinho. Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges. Luan Freitas, João Vieira e Robinho. Benjamin Borazzi, Paulinho Boia e Juan Ribeiro. 8h40 agora para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região. Daqui a pouco o Pedro Lino no palco do jogo do estádio Moisés Lucarelli. Agora vou trazer aqui o Arthur Eugênio Matias. O doutor Arthur vai contar a história de um personagem, né? Que eu falei aqui no começo, que ele tá na vida da Ponte. Por quê? Porque hoje, 9h15, ele vai comandar o CRB contra o Ituano.
E não é que o CRB é o time abaixo da Ponte Preta? Então ele faz parte da vida na Ponte Preta, né? O Hélio dos Anjos, que a torcida da Ponte tem um carinho enorme por ele. Mais gente gosta do que não gosta, né? Eu também tenho um carinho grande pelo Hélio dos Anjos. Vamos contar a história dele, vamos falar um pouquinho aqui do Hélio dos Anjos, que fez história na Ponte Preta, é o técnico campeão com a Macaca na temporada 2023 pela Série A2 do Campeonato Paulista. E também, claro, foi campeão com o Paysandu, nesse ano, inclusive. E subiu com o Papão da C para B. Vamos falar, então, de Hélio dos Anjos. A bola é sua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do técnico Hélio dos Anjos. Técnico que passou pela Ponte Preta, deixou saudade, levou a Ponte Preta de volta ao Campeonato Paulista na primeira divisão. E no Paysandu é uma lenda. Já trabalhou várias vezes na equipe paraense. Hélio César Pinto dos Anjos. Ele nasceu em Minas Gerais. No registro, ele nasceu em Belo Horizonte, no dia 7 de abril de 1958. Hélio dos Anjos foi goleiro. Eu vou contar a história do goleiro Hélio, mas Hélio dos Anjos foi criado no interior mineiro, na região de Uberlândia. Como jogador de futebol, ele começou no interior de Minas Gerais. Ele foi goleiro do ESAB, um time que existia em Minas Gerais na década de 1970. Destacou-se nas categorias de base do ESAB e foi levado para o Flamengo. Era muito bom o Hélio. Ele já tinha uma boa envergadura, era muito rápido, mas no Flamengo não tinha jeito. Muitos goleiros, Cantarelli, Raul, depois veio Filhol e Hélio jogou 3 partidas como titular do Flamengo em 1979. Nesta imagem do Flamengo, o goleiro é Hélio dos Anjos. Numa das poucas partidas de Hélio jogando pelo time carioca, olha quem é o primeiro em pé. Um dos maiores laterais do Brasil, Leandro. Aqui Hélio dos Anjos, no gol do Joinville. Ele é o goleiro, o segundo em pé da foto. Bem abaixo dele está Nardella, um dos maiores jogadores do sul do país, ídolo do Joinville. Outra foto de Hélio no gol do Joinville, tricampeão catarinense, pôster da revista Placar. Ele é o goleiro da foto. Bem abaixo dele, de novo, Nardella. E o penúltimo agachado é Jorge Luiz Pereira, recentemente falecido. Muita gente confunde Hélio dos Anjos com um outro Hélio, que foi goleiro também em Minas Gerais. Algumas pesquisas apontam que o Hélio dos Anjos foi goleiro do América Mineiro. Não foi. Hélio dos Anjos como goleiro, categorias de base do ESAB, Flamengo e Joinville. O Hélio, que jogou no América Mineiro, jogou no Cruzeiro, é esse que você vê no futebol interior. Mas uma contusão abreviou a carreira de Hélio dos Anjos. Ele teve uma contusão aos 27 anos que faria com que ele tivesse que deixar de atuar como atleta profissional. Tanto é que quando você vê imagens do Hélio, ele tem uma certa dificuldade em locomoção. E esta fatalidade fez com que o Joinville colocasse Hélio como treinador das categorias de base, auxiliando no time de cima. Dirigiu umas equipes pequenas em Santa Catarina até atingir a projeção no próprio Joinville. Surgiu como um técnico emergente e um empresário de futebol de São Paulo teve uma participação para que a carreira de Hélio dos Anjos decolasse. Oliveira Júnior, o mesmo Oliveira Júnior, empresário do Roberto Carlos e responsável por fazer o Ituano virar time grande. Oliveira Júnior, durante muitos anos, foi gestor do Ituano. E Oliveira Júnior trouxe Hélio dos Anjos para São Paulo. Primeiro na equipe de Catanduva, do Grêmio Catanduvense, em 1993. Campanha boa na Catanduvense e Hélio foi para o Santo André. E a partir do Santo André, ele começou a dirigir grandes equipes.
dirigiu equipes de Goiás, equipes do Brasil inteiro. Passou pelo Vasco, esteve no Guarani. No Guarani ele não foi bem. Depois ele esteve também no Oriente Médio. Ganhou dinheiro, Hélio, no Oriente Médio. E é hoje um dos mais longevos treinadores de futebol no Brasil. Ele dirigiu pelo menos umas 30 equipes diferentes no futebol brasileiro. Algumas com muito sucesso, como por exemplo em Pernambuco. Ele é ídolo da torcida do Sport e uma referência na torcida do Náutico. Em Goiás, o Goiás adora Hélio dos Anjos. Passou também por outras equipes de todo o Brasil. Aqui no futebol interior, a história deste ex-goleiro. Talvez poucos soubessem que Hélio César Pinto dos Anjos tenha sido goleiro do Flamengo, naquela geração de ouro, com Zico, Andrade, Adílio, Cláudio Coutinho como treinador. Um dos goleiros era Hélio dos Anjos. Depois ele foi para o Joinville e uma contusão que abreviou sua carreira acabou transformando Hélio dos Anjos em um dos melhores treinadores do futebol do Brasil. Aqui no futebol interior, a história, a carreira de Hélio dos Anjos. Você sabe da notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui nos canais do futebol interior. Arthur Eugênio. 8 da noite, mais 46 minutos, tá aí o Arthur Eugênio Matias falando de Hélio dos Anjos. É verdade, a produção tá lembrando aqui que tem mais um break, né, produção? Tem mais um break, então vou fazer o seguinte, vamos pro intervalo e aí a gente arruma tudo pra escalação, tá? De Ponte Preta e Paysandu. Só lembrando que o Operário virou, hein? O Operário virou, finalzinho de jogo lá, 40 minutos segundo tempo, 2 pro Operário, 1 pro Sport. O Operário, o Sport tem jogador expulso, hein? Jogador expulso no time do Sport. O Operário tá vencendo, rapaz. O Sport vai fazer com que o Ceará, né, ganhe força nessa competição. O Ceará tem 57 pontos, 35 jogos e o Sport, que tinha jogo a menos e tudo mais, 59 pontos. O Mirassol vencendo na rodada vai a 62. E aí o Sport, que todo mundo falava, olha, o Sport vai brigar com o Santos pelo título do campeonato. Essa derrota pro Operário vai dar trabalho pro Sport, hein? É, a gente falava isso quando chegávamos aqui, né, Carlos, nos estúdios panorâmicos do futebol interior, que no futebol não existe essa. O derrotado de hoje, ele pode ser o ganhador de amanhã, cara. Nossa, que frase legal essa. E o Operário, né, com essa vitória, não vai dar feliz 2025 não, hein? 53 pontos pro time do Operário. Que campanha tá fazendo o Operário, hein? Operário 53, Goiás 54, Ceará 57. E aí o Mirassol primeiro com 59. Só que se o Mirassol empatar amanhã, o Sport Recife vai ser o 4 colocado com 59. Rápido intervalo. Voltamos em 3 minutos com a ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Tamo de volta. 8 da noite, mais 50. Bolacha, você que manda, cara. Aqui não tem essa, velho. Bolacha, você é o nosso líder. Você é o nosso líder, tá bom? Ô, mano, saiba disso. Me leve pro seu líder. Isso, me leve pro seu líder, mano. Bom, 8 da noite, mais 52 minutos, 8 minutos. Eu espero que você seja a pessoa mais feliz do universo. 8 para as 9. Ô, Bolacha, solta a vinheta aí, porque quem vai brilhar agora é o Wendel Coral. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ponte Preta. Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu. A Ponte Preta já pronta, definida e escalada pelo técnico Nenê Santana para a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca vem a campo hoje com Pedro Rocha no gol número 1. Na lateral direita, número 14, Luiz Felipe. A dupla de zaga, 4, Matheus Silva e 44, Nilson Júnior. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo da Ponte, o 33 é Gabriel Risso. No meio campo, 15, Castro. 8, Emerson Santos e o 10, Capitão Elvis. No ataque, 11, Iago Dias. 19, Renato. 35, a esperança de gols da Ponte, Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca do técnico Nenê Santana. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Castro, Emerson Santos e Elvis. Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes. No banco à disposição de Nenê Santana tem o Luan Ribeiro, William, Igor Inocêncio, Heitor Roca, Sérgio Rafael, Dodô, João Gabriel, Luiz Aquim, Everton Brito, Guilherme Portuga, Matheus Regis e Hudson. Ponte Preta, 16ª colocada na competição, 38 pontos em 34 jogos. São 10 vitórias, 8 empates, 16 derrotas. Marcou 34, sofreu 45, saldo negativo, menos 11. Gé,
que não joga hoje, é o seu principal artilheiro com 7 gols. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, contra o Vila, na semana que vem no Oba, o Onésio Brasileiro Alvarenga, 18h30, segunda-feira, dia 11 de novembro. Ao interior. É o Papão. Vai, Wendel Coral. E o Paysandu do técnico Márcio Fernandes, definido e escalado com o Matheus Nogueira no gol número 13. Na lateral direita, número 2, Edilson. A dupla de zaga, número 4, Wanderson e 27, Lucas Maia. Na lateral esquerda, com a número 21, é Brian Borges. No meio-campo, 35, Luan Freitas. 8, João Vieira e o número 20, o capitão Robinho. No ataque, 3 atletas, 24, o argentino Benjamin Borassi, 9, Paulinho Boia e o 26, centroavante é Juan Ribeiro. Repeteco do Papão do técnico Márcio Fernandes. Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges. Luan Freitas, João Vieira e Robinho. Benjamin Borassi, Paulinho Boia e Juan Ribeiro. No banco à disposição do treinador Márcio Fernandes tem Diogo Silva, Jefferson Quintana, Netinho, Nicolas, Juninho, Esli Garcia, Jean Dias, Leandro Vilela, Val Soares, Kevin e Matheus Trindade. Esse é o Paysandu, o Papão, 40 pontos, 14º colocado, 34 jogos, 9 vitórias, 13 empates, 12 derrotas. Marcou 35, sofreu 40, saldo negativo de menos 5. Próximo jogo do Papão, segunda-feira também. Atenção, hein? Confronto direto, também do Papão. Vai jogar contra o Brusque, na Curuzu, às 9 da noite. Arbitragem. Árbitro responsável por apitar a partida entre Ponte Preta e Paysandu vem do Pernambuco. Será Rodrigo José Pereira de Lima. O auxiliar número 2 é do Tocantins, Fábio Pereira. O auxiliar número 2 é do Rio Grande do Norte, Luiz Carlos de Franca Costa. E no VAR, o carioca Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ficha técnica do jogo. Bora, o Alexandre tá aqui, incoerente demais a escalação. Marcelo, você tava falando aqui fora do ar, né? Rapidinho aqui, o que você achou da escalação do técnico Nenê Santana? Bom, ele tem algumas opções, né, que voltam, por exemplo, o Luiz Felipe, né, é um cara que tá de volta ao time. O Gabriel Novaes pra mim é titular, mas eu não colocaria o Luiz Felipe. Pra mim o Igor Inocêncio ficaria na direita e eu tiraria o Iago e deixaria o Dodô no time, né? Essas duas mudanças aí que eu não entendi muito bem, mas eu espero que dê certo. Eu também. O Vitor tá dizendo aqui que hoje vai dar Ponte. TC Filmagem Colarelli, grande Toninho Colarelli. Boa noite aos amigos, irmãos Corsato e equipe Futebol Interior. O Fábio Bruno, vá, Fabião. Fabião, você é sensacional, rapaz. Eu acho que o Paysandu vai golear. Se ele fala ao contrário, eu ia achar estranho. Aí, Fabião, seria ruim, né? Mas vamos aguardar, tá? Vamos esperar o jogo acabar, né? E o técnico vai de Nenê Santana mesmo? O Alexandre tá dizendo campanha rebaixa a Ponte. Ô, Alexandre, se você é Ponte como nós aqui, nós temos que segurar na mão do Nenê. Segura na mão do Nenê e vai, velho. É o que temos para o momento. Se você é Ponte, agora se você é contra, né? Tá dizendo que a Ponte vai ser rebaixada com o Nenê. Mas eu acho que agora, até penso o seguinte, o torcedor da Ponte que está hoje no Majestoso tem que ir lá para apoiar. Os 90 minutos. Depois do jogo aí é outra história. Mas no jogo tem que apoiar. Tem que ser mensagem positiva para quem está no campo. Dodô vai entrar melhor no segundo tempo, diz aqui o Gustavo Carvalho, Dodô que hoje está no banco de reservas. Vai começar o jogo, ele vai narrar Ponte Paysandu. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. A bola é sua, Corsato. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Eu tô tenso, você internauta torcedor que torce pra Ponte Preta deve estar tenso também. O torcedor do Papão também tenso, porque é um jogo que vale muito, vale a manutenção das equipes na Série B na próxima temporada. Viralizou muito, né, um vídeo aí da Virgínia, né, falando que ela
se mimimei. A Ponte poderia mimar a gente, né? E dar uma vitória hoje. Sim. Né? Sim. Uma vitória pra gente ia ficar legal. Enfim, vamos aguardar, quem sabe, né? Já mimou, Marcelo? Eu acho que então, eu tô esperando. Se não perder, tá bom. Vamos lá. Posse de bola no Paysandu no primeiro tempo. Quem vai trabalhar primeiro na bola é o Juan Ribeiro. Paysandu de azul e branco. A Ponte toda de branca, faixa preta no peito. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. É a 35ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, segundona, 4 de novembro de 2024. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de som dos canais Futebol Interior da Valinhos FM, comigo. Ele, o Carlos Corsato, o nosso coordenador, e ainda o Wendel Coral. Ah, e também tem o Pedro Lino, que a qualquer momento, surprise, pinta na transmissão. Ele já mandou destaque, mas não deu pra colocar no ar, não. Faltou tempo. Faltou? A gente põe daqui a pouco. Demais. Vem Edilson Campos, falei quase nada no começo. Bola pra João Vieira, bateu no zagueiro da Ponte, ele deixou a bola sair, hein? Deixou a bola sair, portanto é o primeiro esquinado do jogo aí, Coral. E o jogo já começa um pouco tenso pra Ponte, porque na primeira posse de bola, o Matheus Silva já jogou a bola pra lateral. Erra o passe pro Gabriel Risso. Na sequência, o Paysandu consegue o escanteio. Lá pela ponta direita, Robinho, capitão na bola. O capitão do Paysandu, experiente, 800 jogos na carreira, completando hoje. Tocou pra Paulinho Boia, fez o gol do Paysandu no jogo do primeiro turno. Devolveu, soltou na direita pra Boia, chega na recuperação, Gabriel Novaes. Bate na bola, a bola se perde, vai embora, escanteio, mais um no jogo. Mais um esquinado aí, Coral. O segundo consecutivo pro Paysandu, novamente na ponta direita, a ver se o Robinho agora toma uma outra estratégia e vai. Essa bola vai na área do Pedro Rocha, Marcelo. Pra bola, autorizado, perna direita, chuveirão na boca do gol, sobe a defesa da Ponte, chegou, bater no jogador do Papão, a bola volta, sobra lá do outro lado, vem Edilson, já jogou pela Ponte Preta, lateral direito, levantou na boca do gol, na pequena área, chega a zaga da Ponte, tira, ela volta, sobra com o Iago Dias, bate na bola, voltou pra Matheus Silva, deu certo, soltou pela direita, vem Luiz Felipe, são 4 do Papão contra 2 da Ponte, ele viu o Gabriel Novaes, aqui no centro chega João Vieira, mete o pé na bola, tá fazendo um bom campeonato, várias equipes interessadas pelo jogador, sai jogando, posse de bola pro time do Papão, solta a bola pra Luan Freitas, deixa a bola aqui no meio, vai trabalhando, tocou pro jogador que é Juan Ribeiro, ajudando aqui na marcação, solta essa bola na frente, chega a zaga da Ponte, bate na bola o Nilson Júnior, na verdade quem jogou essa bola pra frente foi o Luan Freitas, quem bateu na bola agora foi o Juan Ribeiro, mas estava na bola o Nilson Júnior, a bola se perde, vai embora, acabou. É lateral, posse de bola, divisória do gramado, favorece o Papão pela direita, vai Carlos. Acabou a Série B, Campeonato Brasileiro, o Sport perdeu, hein, de virada pro Operário, o Operário segue na briga, o Sport na terceira colocação, porém o Mirassol entra em campo daqui a pouco, pode roubar a posição do Sport, 2 Operário, 1 Sport. Alguns times aí agradecendo essa derrota do Sport, né? Dá um ânimo aí, principalmente já falou, pra Ceará, próprio Operário. O Operário eu acho difícil, Goiás, né? Mas são equipes que ainda se mantêm ali viva. E agora a Ponte tem mais uma falta, hein? Foi o Nilson Júnior, chegou empurrando, batendo por baixo, o Ribeiro tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Alguém tem que avisar a Ponte que o jogo já começou, só dá Paysandu. Pela direita vem de novo o campo de ataque, chega por baixo no carrinho, o Risso. Faz o corte, manda a bola para lateral. A Ponte defendendo o gol do portão, defendendo o gol de fundo aqui no estádio Moisés Zucarelli, que é o gol da linha do trem, atacando consequentemente para o gol do portão de entrada. Jogando a macaca nesse momento, defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. O Paysandu vem para o campo de ataque, bola com o Edilson. O time de azul e branco solta a bola na frente, chega a zaga, mete o pé na bola, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola. Lado direito, favorece o Papão. Vamos, Ponte! Tem que avisar. Só né? dá Papão, gente. Deve estar uns 80% de posse de bola, hein? Cara, tem que avisar pros caras, né, que o jogo já começou, que esse jogo é importante demais. É importante pro Paysandu? Sim. Só que o Paysandu, falei aqui, o Paysandu na próxima rodada vai jogar em casa contra o Brusque, né? Se tem um jogo importante também pro Paysandu, é esse contra o Brusque. Esse contra a Ponte é importante, mas pra Ponte, esse é o jogo. Né? Porque senão a Ponte, daqui pra frente, a Ponte não pega mais ninguém que briga com ela. Mais ninguém que briga com ela nos próximos 3 jogos. Então tem que avisar os caras aí, viu, que o jogo já começou. E o argentino tá caído no gramado, o Renato chegou pra cima dele, acho que o árbitro vai marcar falta. Vai, informação no ar. Isso, falta marcada, aliás, lateral já marcado, o Paysandu com a posse de bola, 5 minutos de jogo, 92% de posse pro Paysandu, 8 pra Ponte, Marcelo. É um absurdo isso aí, cara.
E vem o Paysandu, campo de ataque, faz de conta que é pela ponta pro argentino, bom de bola, Borassi, tem tiara no cabelo, jogou um pouco mais atrás pra João Vieira, vai queimar pro gol, bateu, ela passa, vai embora. E com desvio. Podemos dizer que com 5 minutos do primeiro tempo, o Paysandu amassa a Ponte Preta e a boa presença do torcedor do Papão. É o terceiro escanteio do jogo, o terceiro esquinado pelo lado direito e todos pro Papão, o Coral. Paysandu se sentindo na Curuzu, em Belém do Pará, vai comandando o jogo até aqui, não deixa a Ponte encostar na bola. Terceiro escanteio para a equipe do Papão, ponta direita novamente, Robinho na bola. Fabinho. Time desse, Robinho, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Tava o Renato com o Matheus Silva, mete o pé na bola, tira dali. O Elvis tentou evitar a saída, conseguiu, deu certo. Contra-golpe, é pro Iago, ganhou da marcação, jogou na frente, adiantou demais. Chega por baixo a zaga, trava, o Iago briga, ela cai, sobe, volta pra ele, cai no peito. Ele joga na frente, vai pra cima da marcação ali do jogador que é o Lucas Maia. Pra lá, pra cá, bateu contra a marcação do jogador do Papão, foi embora. Ponte jogando no contra-ataque em casa. Essa bola saiu pra linha de fundo, né, Coral? Então é o primeiro escanteio pra Ponte. Não, é lateral. Lateral? Não saiu pra linha de fundo, não? Não. Deu uma melhorada boa ali na presença do torcedor da Ponte, mas é boa também a presença do torcedor do Papão. Vai Luiz Felipe pra bola, jogou na entrada da grande área, vem o toque de cabeça pra trás, agora sim. Agora sim, o Bandeira tá em dúvida, tá na dúvida ali, o Luiz Carlos de Franca Costa, né, mas é escanteio agora o primeiro do jogo pra Ponte, Coral. Agora sim, o Bandeira deixou o árbitro assinalar primeiro, o escanteio foi marcado, o Elvis, aparentemente sem muita pressa, vai cobrar o primeiro tiro de canto do Macaca lá pela ponta direita também, Corsato. É tenso o jogo para as duas equipes, para Ponte, para Paysandu, vale muito, vale a permanência da B-Zona 2025. Elvis vai, o nosso capitão para a bola. Os dois homens das bolas paradas são os capitães das equipes. Chuveirou na boca do gol, Matheus Silva ataca de cabeça, esmo para fora. Sem perigo, tiro de meta pro goleiro Matheus Nogueira do Paysandu, que vai trabalhar pela primeira vez no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Depois o Carlos, até com esse empate, pode dar uma atualizada na classificação aí pra gente, contar como é que fica, né? O Papão e a Ponte. Claro que a rodada só termina amanhã, né? Mas se a Ponte tem possibilidade, o Carlos vai falar ou não, com o empate de ir para a zona do rebaixamento. Sim. Se bem que o Coral já deu um spoiler aí, né? Sim, a Ponte tem se o CRB vencer. A Ponte, qual é a possibilidade da Ponte ir para a zona da degola? A vitória do CRB. O CRB vencer. E se a Ponte não vencer o seu jogo? Se o CRB vencer, ele obrigatoriamente faz com que a Ponte tenha que vencer o seu jogo. Se a Ponte empatar, o CRB não pode vencer o Ituano. E se a Ponte perder, o CRB pode empatar com o Ituano, que mesmo assim não passa a Ponte. Mas se o CRB vencer, aí a Ponte tem que obrigatoriamente vencer o Paysandu. Mas depois você vai contar pra gente do Botafogo. Olha a Ponte, Gabriel Risso jogou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra do outro lado. Lado direito dentro da grande área, Castro bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, sobrou, tenta o cruzamento de novo, trava, dois jogadores do Papão na marcação. E agora tome contra-golpe, é que caiu no pé do Robinho, se bem que ele é o cara que tem o melhor toque de bola, mas não tem velocidade, melhor pra Ponte, recupera. Matheus Silva solta a bola pra Luiz Felipe. Ô Corsato, tem o Botafogo, você tem razão. O Botafogo tá ficando atrás da Ponte com esse empate. O Botafogo tem 9 vitórias contra 10. Só que o Botafogo não jogou ainda, né? Joga amanhã o Botafogo, fechando essa rodada. Vem Papão, campo de ataque pela direita, Edilson, Renato chegou pra cima dele, pau nele, falta. Pau nele, falta. O Renato começou na escalação como centroavante, mas tá jogando mais recuado que o Elvis. Veio aqui na marcação, pra cima do Edilson, pra mim foi falta, bem marcada pelo árbitro. E pra você, Coral? Tô contigo, Corsato, falta bem marcada pela ponta direita, sem muita pressa o Paysandu vai ditando mais o ritmo de jogo nesse primeiro tempo. Mais uma bola aérea lá na área defendida pelo goleiro Pedro Rocha, Corsato. O Paysandu gosta do jogo. O Paysandu manda no jogo nesse comecinho. O Paysandu é melhor, a Ponte Preta não consegue achar um jogo. Robinho vai pra bola, quase 9. 8 minutos e 55 passados deste primeiro tempo. Será que ele vai tentar direto? O Pedro Rocha já foi ali pro meio do gol pra tentar tirar o cruzamento. Tem um jogador do Paysandu impedido lá. Todo mundo pertinho da marca do pênalti. Robinho, capitão, 800 jogos na carreira como jogador de futebol. Várias equipes do futebol brasileiro. Chuveirou na boca do gol, taca de cabeça pra fora. Rapaz, Lucas Maia tava lá, golpeou de cabeça, que ele não pegou bem na bola, viu, Coral? Subiu mais que todo mundo no cruzamento ali do Robinho, camisa 27 do Paysandu, subiu bem, mas cabeceou
sem direção. Sorte da Ponte, já cobra o tiro de meta 0-0. Ela chega antes bater no jogador da Ponte que tava lá, o Castro, né? E aí dificulta o trabalho do zagueiro do Paysandu que tava dentro da grande área. A Ponte vem pro campo de ataque trabalhando pelo lado esquerdo. Gabriel Novaes voltando ao time, faz a finta, vira o jogo, toca no meio pra Castro, passou livre, leve e solto. Luiz Felipe pela direita, ele viu, tocou pra ele, vai pra cima da marcação do Brian, pra lá, pra cá, linha de fundo, levou, cruzou na boca do gol, bateu no Luiz Felipe, voltou pra dentro da grande área. A zaga afasta, sobra pra Ponte. Emerson Santos dominou pra Macaca, tocou pro Iago Dias, não teve. Tem que chutar. Não teve o domínio. Tô com você, meu comentarista. E agora tome contragolpe. Vai pra bola, Borassi chega. A zaga da Ponte tira. Ficou reclamando falta. O árbitro diz que não. Matheus tocou pro Elvis. Boa, bola, boa. É pro Gabriel, não vai pintar o gol. Bateu, espalma o goleiro na sequência. Bate na zaga, sobra na mão do goleiro. Não sei se estava em posição legal, mas perde o gol a Ponte Preta. Coral. Ele deu vantagem porque a posse ficou com o Paysandu, mas o Bandeirinha depois já tinha levantado o instrumento marcando a posição irregular. Vem Paysandu pro ataque. Mas mesmo assim essas bolas aí tem que guardar. Gabriel Novaes, mesmo que não tivesse valendo, tinha que mandar pro gol. Brian Borges vem pro campo de ataque trabalhando com a perna direita, o lateral esquerdo. Pensa, solta a bola no meio, trabalha por ali com o jogador que é o Luan Freitas. Luan Freitas dominou pro time do Papão, solta a bola um pouco mais atrás, vem trabalhando, soltou a bola aqui pelo lado esquerdo para Paulinho Boia. Paulinho Boia recua, toca a bola para Lucas Maia, deixa a bola para Wanderson, trabalha, solta a bola aqui pela direita para Edilson. Edilson dominou, chega para cima dele o Iago, ele solta a bola um pouco mais atrás ali pro Wanderson. Wanderson deixa na quarta zaga para Lucas Maia, vai trabalhando o time do Paysandu. 11 minutos passados do primeiro tempo, 35ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. O Robinho veio buscar jogo aqui no campo de defesa. É isso que eu falo do Elvis. O Elvis tinha que fazer isso. Ele tinha que vir buscar a bola aqui no campo de defesa, não jogar onde ele tá jogando, como um centroavante. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 11h52, quase 12 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Valinhos FM, Futebol Interior no placar. 0 para Ponte Preta, 0 para o Paysandu, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, 2 minutos do segundo tempo, Neoquímica Arena, o Corinthians vai vencendo o Palmeiras pelo placar de 1-0. Pela Série B, daqui a pouco, a bola vai rolar, 9h15, em Itu, Ituano e CRB. Valinhos FM 87.9, Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Rapaz, eu fiquei com frio na barriga nessa jogada aqui, mas o Paulinho Boia tava impedido, o Gabriel Risso na hora de cortar fura também, mas subiu o instrumento do Fábio Pereira do Tocantins marcando impedimento e tava impedido. Carlos, 12 minutos e 40, quase 13 do primeiro tempo. Qual é a do jogo? Os primeiros 6 minutos foram um terror. E eu acho que o Gabriel não estava impedido não, viu? Se ele faz o gol ia dar trabalho, né? O goleiro do Paysandu foi bem, mas o Gabriel Novaes, né, poderia ter caprichado um pouco mais. Não pode perder um gol como esse, né? No jogo contra o Brusque, o Gabriel Novaes perdeu 2 para fazer depois 1, né? Então, né, vamos esperar que daqui a pouco chegue a vez dele. Mas no começo, Marcelo, dos primeiros minutos, deu medo, viu? Da postura da Ponte em campo. Agora parece que a Ponte já se acertou um pouco mais. Mas é aquilo, né? O meio-campo trabalha com o Elvis. Esse lance do Gabriel Novaes, passe do Elvis. Mas a Ponte não chuta, né, cara? A Ponte parece que tem uma tarja ali, né? Impedido chutar. Tá proibido chutar. Né? Não tem aquela música do Roberto Carlos? É proibido fumar. É proibido chutar. Tá osso. E agora o árbitro marcou uma falta do Gabriel Novaes em cima do Edilson. Pra mim não aconteceu não, mas... Bom, você pode também lá no YouTube dar o seu palpite quem vence o jogo. Por enquanto, Ponte Preta 71% da nossa audiência, são 122 votos, entendendo que a Ponte vai vencer o jogo. Abraços pra Renata Silva. Apostei casa ou fora, tá dizendo ela. O Ramon 73, boa noite a todos. O Ednei Melo com a gente, fala. Ednei, grande, doutor Ednei Melo. Olha, o Paysandu vai pintar o gol, a batida. Isso, palma, Pedrão.
Pedrão, espetacular o goleiro da Ponte, o Borassi ia mandar essa bola pra rede. Cruzamento veio da direita do Paulinho Boia. Quase o primeiro do Papão, é escanteio, Coral. Defesaça do Pedro Rocha. Impossibilitou que seria de fato o primeiro gol do Paysandu na noite de hoje no estádio Moisés Lucarelli. O cruzamento perfeito na segunda trave, da direita para a esquerda. Mas na hora H, o argentino até que pegou bem. Porém, o goleiro da Macaca foi bem melhor. Fecha o ângulo, voltando ao time hoje. Depois de 3 rodadas, escanteio para o Paysandu, Robinho na bola. Se não fossem os goleiros, o placar já estava aberto. Robinho vai para a bola, escanteio, mais um no jogo para o time do Papão. É o quarto pro Papão. Robinho, chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Estão pedindo escanteio de novo, mas o Pedrão agora ele foi na bola, depois ele refugou. Desistiu de ir, ela vai embora, tiro de meta pra Ponte fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Doutor Ednei, boa noite. Corsatos e equipe FI, confiança total na vitória da nossa Macaca hoje. Ednei? Está certo disso, Ednei? Bom trabalho aos irmãos, tá dizendo o Ramon73, a Vivi Vicente, cheguei, boa noite, Corsatos. Neuci Lucato, vamos Ponte, pelo amor do meu coração. Tá tenso, Neuci, RG 1900, vamos Ponte. Hudson Batagini, tá no estádio, meu querido. Vamos sair desse calvário. Um abraço pra você, faz tempo que ele mandou a mensagem. O Neuri Menezes, Sport levou a virada e só não levou mais gols graças ao Kaique França. Baita de um goleiro, Kaique França, né? O melhor da Série B. Baita de um goleiro, Kaique França. Aparecido Alves, vai dar certo? Bora, nega véia. Pra mim ele é melhor que o Tadeu. Pra mim o melhor goleiro é o Kaique e o Tadeu, o segundo melhor goleiro da Série B. O Tadeu do Goiás. O Aparecido quase que entoou uma música aqui. Vai dar tudo certo. Essa é boa, hein? Hudson Batagini. Boa noite, amigos Corsatos. Vamos ganhar 2-0. Vamos ganhar do Avaí também, tá dizendo ele. Precisa. Neuri Menezes. Tá falando aqui o Gustavo Carvalho. Essa o Carlos já leu. Rapaziada, então, que tá chegando no chat aqui, aos poucos a gente vai ler. Porque não tem superchat, né? Então a sua mensagem vai pro ar. Não tem ainda. Quando tiver superchat, a gente vai colocar até aquelas mensagens dúbias. Mesmo na Valinhos FM? Não, vamos colocar no ar, tá pagando, pô. Olha lá, que daquela vez eu quase fui mandado embora. Pagou, entra, não, qualquer coisa a gente dá um mute no microfone, entendeu? Não vale nada. Posse de bola pro time do Paysandu, por isso que é perigoso o superchat. Aí é perigoso, né? Mas é porque os caras pagam pra mandar besteira, mas entendeu? Pagou, leu, cara. Porque mas aí vai ter um valor. Pra qualquer coisa dá o mute, aí fica assim, ó. Verdade. Mas aí tem a... Tem a leitura labial? Tem, então. Vem a Ponte Preta pro campo de ataque, vinha, recupera a posse de bola o time do Paysandu, brigando aqui pela esquerda, trabalhando por ali com o Paulinho Boia, a bola sobrou com o Borassi, chega por baixo, o Luiz Felipe faz o corte, bola se perde, vai embora. Não foi o Luiz Felipe que tirou essa bola, não, foi o Matheus Silva, ele perdeu a bola lá na frente. Não ganha uma esse Luiz Felipe. Errou. Brian Borges, solta essa bola, tocou na frente ali pro jogador que é Juan Ribeiro, dominou, trabalhou, soltou um pouco mais atrás pro Robinho. Carlos, é isso que eu falo do Elvis, às vezes que o torcedor da Ponte não entende. O Elvis, pra mim, tinha que fazer o que o Robinho tá fazendo no Paysandu aqui, que ele não tem condição física de fazer, mas Marcelo. O Robinho tem? O Robinho tem, dá uma olhada no físico do Robinho e o físico do Elvis, velho. Dá uma olhada no físico dos dois, cara. Deixa eu ver esse lance aqui, Gabriel Novaes saiu da ponta, saiu do primeiro, saiu do segundo, pau nele, falta. Mereceu um cartãozinho, Edilson. Cobrança de falta, bola rápido pro Elvis, tocou na frente pro Renato, meu pai amado, cara. Dominou de canela o Renato. Assim fica difícil. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Papão vem, campo de ataque, rapaz, tô com medo agora, hein? Lado direito invadiu a grande área, bate na zaga da Ponte, sobrou pra Matheus Silva, tira Matheus. Não fica enrolando, Matheus, dá um bico na bola. O Elvis conversa com ele, fala, calma, Matheus. Aí o Elvis vem na marcação, passa bem por ele, o Paulinho Boia fez o gol no primeiro turno na vitória do Papão, dominou, trabalhou, para lá, para cá, solta essa bola aqui pelo lado direito, é pra Robinho, trabalhou, enfiou, tocou na frente, é pro Edilson, cruzou, bateu no Risso, volta pro jogador da Ponte, Risso fica com ela, solta a bola para Gabriel Novaes, ganhou na dividida, perdeu na sequência, recupera o Papão, sufoca a Ponte Preta, chega por baixo, o Gabriel Novaes, a bola sobrou pela direita, pra Edilson, olhou pra dentro da grande área, cruzou na pequena área, nas mãos de Pedrão,
parecendo uma gema de ovo todo de amarelo. Sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sentiu. Quem? Matheus Silva. Caído por ali, deve receber atendimento médico, zagueirão da Macaca, Marcelo. O jogo tá bem tenso pra Ponte, hein, Carlos? Tá sim. Eu tô gostando do jogo do Matheus Silva, mas o Luiz Felipe, ele não tá ganhando uma. E eu insisto, né? Pra mim, o Luiz Felipe, a única vantagem dele, Luiz Felipe que tem contrato com a Ponte até o final do Campeonato Paulista. É um dos 18 jogadores do elenco que tem contrato pro ano que vem. A única vantagem do Luiz Felipe é a marcação. E não é de hoje que ele não tá marcando bem. Então aí às vezes eu me pergunto por que o Luiz Felipe é titular nesse time da Ponte Preta. Mas bora lá. O Matheus está consertando as cacas do Luiz Felipe lá pelo lado direito. Cara, o Paysandu é melhor no jogo. A Ponte já teve uma chance? Sim, teve. O Gabriel Novaes perdeu um gol feito que eu acho que não estava impedido, mas é só o VAR que vai poder dizer. Mas o Pedro Rocha teve que trabalhar, teve que fazer defesa. O Paysandu tem mais a bola. O Paysandu tem mais escanteios. E a Ponte continua com aquele defeito. Tem que chutar, né, Marcelo? Você tem que chutar a bola pro gol, velho. Pra fazer gol, você tem que chutar. Se não chutar a bola pro gol, não vai chegar no objetivo. É isso, o Ramon 73. Carlos, você crê que no ano que virá a Ponte se reformulará internamente e apostará em sua categoria de base? Não. A voz da consciência falou que não também. Paulo Lino. Opa, daqui a pouco o Pedro Lino entra na jornada. Olha a Ponte, bola para dentro da grande área. Afasta, a zaga tira, cai do outro lado, do lado direito. É pro Iago Dias. Joga essa bola lá no nervoso. Joga essa bola na grande área. Bateu na zaga, voltou, sobrou para Elvis. Elvis dominou, soltou a bola um pouco mais atrás para Matheus Silva. Dominou, soltou a bola pela direita para Luiz Felipe. Sai da ponta, vem pro meio. Pede bola aqui pelo lado direito. Domina, sai da ponta, vem pro meio. Iago Dias para Luiz Felipe. Passou pelo primeiro, 2 na marcação, na sequência chega Borassi. Recupera antes do Elvis, ganha. Solta essa bola pro lado esquerdo para Robinho. Alongou o passo, tocou na frente para Juan Ribeiro. Melhor pra Ponte, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado direito, favorece a Macaca. Começou. Canais. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você que está no YouTube Futebol Interior, dá um like na transmissão, compartilha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Vai ser legal ter você com a gente. Vai, Carlos! Bora lá, bola rolando em Itu, hein? Jogo importante aqui pra Ponte, Ituano e CRB. 7 minutos do primeiro tempo, empatando 0-0. Vai lá, Marcelo. Olha a Ponte, campo de ataque. Opa! Falta! Amarelo. Falta pra cima do Gabriel Novaes, tá parado o jogo e pintou cartão, eu vi, Coral. É pro Lucas Maia, o zagueirão da equipe do Paysandu, que puxou ali o Gabriel Novaes. Como quis, a falta foi marcada, primeiro amarelo do jogo, 27, Lucas Maia, pendurado a partir de agora. Mas que número é esse do Paysandu? Esse 27 aí parece 22... Sei lá, depois parece 77, 72, Jesus. A camisa é bonita, mas a numeração não dá pra enxergar nada de longe. A numeração alguns números, né? Principalmente esses com 2 aí. O Evandro Luiz Leme Cardoso, Marcelo, tá mandando um abraço pro Coral, pra todos nós aqui. Opa. Evandrão, um abraço, meu querido. Obrigado aí pela audiência e pela moral, viu? Tamo junto. Quase 23, passamos da metade do primeiro tempo. Quem sabe um golzinho, Ponte. Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol. Sobra, volta pelo lado esquerdo pra Gabriel Novaes. Quase bateu no braço dele, mas não bateu. Ele domina, não deixa sair, toca a bola pra Risso. Levantou na boca do gol, todo mundo se pegando por ali. O Emerson vai correr lá pelo lado direito com ele. Corre também o Edilson. Aí o Edilson vai tentar bater contra ele pra ganhar o tiro de meta, mas o Emerson vai lá, sem fazer a falta, roubou, boa Emerson, cruzou dentro da grande área, afasta a zaga, tira, voltou, sobrou pro Renato, bate na zaga, voltou pro Renato de novo, bateu pro gol, sobrou pra ele, voltou pra Ponte, Gabriel, bateu pro gol, trava a zaga, chega, tira, Lucas Maia, volta, subiu a bola, bateu no Renato, Lucas Maia chegou, girou, Ponte deu um sufoco no papão agora, a torcida sobe o som no majestoso, a torcida gosta do momento da Ponte, 23 e 40 passados do primeiro tempo, segue 0-0, Ponte e Paysandu,
Eu tô tenso, tá todo mundo tenso. É jogo decisivo, vale vaga, vale permanência na Bezona. Lateral pra Ponte, vai pra bola Luiz Felipe. Vamos, Luiz Felipe. Tocou pro Elvis, devolveu pra Luiz Felipe. Pra Elvis, vai Elvis na bola, levou pra linha de fundo, bate contra a marcação, ela se perde e vai embora. Foi inteligente, né? Aí bateu no bandeiro, o Elvis não gostou muito, mas é escanteio pra Ponte, viu, Coral? É o segundo pra Macaca no jogo, novamente lá pela ponta direita. A Ponte pede um pênalti, mas não foi. Lucas Maia tem costa ali o braço, mas o braço tá pra trás. Como manda o figurino, escanteio pra Macaca, Elvis na bola. Vamos, Elvis, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça, sobe, a zaga tira, cai dentro da grande área, pro Robinho, meteu a cabeça na bola, deixa o Castro ir na bola, o Risso, o Castro foi, são 2 na marcação, você tinha que ter ido, viu, Risso, não tinha que ter deixado pro Castro, não, e aí a zaga do Papão tirou, Robinho, tocou a bola na frente, chega Emerson Santos, foi falta em cima do Emerson Santos, hein? Cara, tá jogando muita bola o Emerson Santos. É o melhor jogador da Ponte nos últimos jogos. Tô contigo. É o melhor jogador da Ponte nos últimos jogos. E tá Se fazendo todo mundo falta... tivesse jogando igual o Emerson Santos, a Ponte não tava nessa nhaca E aí, tá ó. fazendo falta o Emerson também, que tá contundido. Tá fazendo falta, porque eles tinham acertado aí essa volância da Ponte Preta. E o Elvis, que é um caso à parte, né? Por exemplo, no meio campo da Ponte, hoje o Elvis já deu 2 passes pra gol pra Ponte Preta, né? Sim. O Elvis, em casa, o Elvis é, como diria aquela música do Dilcinho, diferentão. Essa eu não conheço, não. 25 minutos. Nova. Ah, tá. Vai, Elvis, pra bola, chuveirou na boca do gol. Toca pro Matheus Silva, de cabeça ajeitou como um pivô. Pro Gabriel Novaes, levou pra linha de fundo, tocou pro Risso de primeira, jogou na boca do gol. Sobe a zaga do Paysandu. A bola voltou, sobrou pra Elvis. Agora a Ponte tá tentando chegar mais no gol. Luiz Felipe joga na grande área, passa por todo mundo. O Gabriel Novaes deixou pro Matheus Silva, que não conseguiu dominar. Aí a bola acabou batendo ali no jogador da Ponte, foi embora. É tiro de meta ia ficar na jogador, cara pro goleiro do Paysandu. Ia ser uma jogada legal. É que eles não acreditaram, né, Carlos? Ele ia ficar na cara. Eu acho que faltou ali a habilidade pro Matheus Silva. Ele é zagueiro, né, também, né? Os profissionais da Rádio Futebol Interior enobrecem a rádio pelo talento que os mesmos possuem. Parabéns. Obrigado, Ramon viu? Traço 73. Obrigado. A voz da consciência parece que concorda, não a voz da concorda, consciência ou não? Se você não concorda, você fala. Concorda, tá? Depois tem uma mensagem do Danilo Palma aqui. Grande Danilão. Danilo Palma Oficial. Carlos, por que você não faz um YouTube? Carlos Corsato Eu não Oficial. tenho a moral que tem o Danilo, né, cara? Não. Danilo é gente boa O Endel demais. Coral tem um Endel Coral Oficial. Eu não tenho a moral e não tenho os votos que o Danilo teve, né? Se eu tivesse, eu ia fazer 300 vezes, né? Boa, Danilão. Essa arbitragem está uma vergonha. A Ponte sendo prejudicada. Estou no estádio. É uma vergonha. Ele tá falando daquele lance que o Coral falou lá. Danilo, eu também achei. O zagueiro tava com o braço colado ali pra trás, né? A bola acabou batendo no cotovelo dele. Achei que não foi, porque tava muito perto também. E outra, ele fez o gesto correto. Mas né? respeito a opinião dele. Sim, mas não foi. E ele tava lá tá lá no estádio, né? Sempre conectado no futebol interior. Tamo junto. Vamos, Ponte. Olha lá. Olha a Ponte, campo de ataque pela esquerda. Iago Dias desistiu da jogada. Ficou pedindo pênalti. Dentro da grande área, chegou pra cima dele o Edilson. Mas por que desiste da jogada, cara? Porque ele foi empurrado. Não sei. Foi empurrado, Coral? Pra mim, jogo no corpo, futebol tem isso, né? Esse jogo de corpo, pra mim, o lance foi normal. Nem empurrado não foi. Desistiu da jogada o Iago Dias, depois ali o Edilson também uma pataquada pra jogar. Tem certeza, cara? O cara foi empurrado pelas costas. Pra mim não foi nada. Lance de jogo, futebol tem contato, cara. Mas não pelas costas. Cara, sei Mandou lá. seguir. Ali pra mim foi busca de espaço, né? Eu tô aqui com a camisa da Ponte, sou Ponte Pretano, mas sei lá. Posse de bola pro time da Ponte. No meio campo ele dá falta. Mas pra mim não também. Não, tudo bem, respeito a opinião de vocês, mas foi ombro nas costas do jogador da Ponte. Melhorou bem a presença do torcedor, hein? Acho que vamos ter uns 3 mil e pouco aí, hein? De 3 mil a 3.500. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Rapaz, o Edilson agora... Amarelo. Deu uma jogada aqui, mas deu uma entortada no Iago Dias. E o Iago Dias não foi nem pra fazer a falta. Foi pra pegar a bola. Foi pra pegar a bola e acabou segurando depois ali o Iago Dias e tomou cartão, hein, ô Coral? Fez o que quis, né? Deixou o Iago Dias de xereca. Hã? Aí no lance. Nunca viu essa? Não repita. Não repita. Tá vendo? Não ganho nada e sou obrigado a ouvir essas coisas. Faz o cartão amarelo pro Iago Dias.
Posse de bola pro time do Paysandu. Bola com o Boia. Tocou pra ele, pro Edilson. Olha o Iago Dias de novo. Aí chegou o Edilson, jogando pra trás. Passou o primeiro, passou o segundo, mas pra trás. Aí solta a bola pro Lucas Maia. Essa transmissão, esses meus colegas de transmissão são sensacionais. Aí agora o Borassi, o argentino, caiu ali. E o árbitro marcou a falta do Luiz Felipe. Tá parado o jogo. Falta, posse de bola pro Papão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Elias Aredes. Elias, às vezes a gente demora pra entender, sabe? Mas você tem razão. Segue. Posse de bola pro time do Paysandu. Aí a Ponte recupera, vem com o Elvis. Chega no meio do caminho, Castro mete o pé esquerdo na bola. A bola volta aqui pelo lado direito. Nos pés do Wanderson. Wanderson toca a bola aqui pelo lado direito pro capitão Robinho. Robinho soltou na frente pro Juan Ribeiro. Chega, bate na bola. O Gabriel Risso. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Paysandu. O jogo é movimentado. As equipes só pensam naquilo. Da vitória. Posse de bola pelo lado direito. Bola com o Robinho. Errou um passe. Aleluia, irmão. Melhor pra Ponte. A bola voltou, sobrou aqui pro Gabriel. Não vai. Chega por baixo. Paulinho Boia na recomposição, ajudando, manda a bola para a lateral. É jogador do São Paulo. Vai, Coral. Só para explicar aqui, segundo o dicionário, a expressão... Não, é sério. Vai, explica. A expressão não é o que vocês estão imaginando. É mente poluída esse povo. É usado quando a pessoa é deixada de lado, caída, ignorada ou zoada e fica com o sentimento de que todos estão contra ela. Aí no caso só um tava contra ele, mas ele fez a falta, né? É com X. Muito bem. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. E agora o Paysandu foi sair jogando aqui no campo de defesa, bola de graça pra Ponte. Passados 30 minutos e 55, quase 31. É primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 35ª rodada da Bezona. No placar não majestoso, jogo tenso. Ponte Paysandu, Carlos, 0-0. Pois é, mais cedo o Operário, vivo na competição, venceu o Sport pelo placar de 2-1. Já Ituano e CRB estão jogando, hein, Corsato? 16 minutos do primeiro tempo. O jogo começou lá às 9h15. Tá 0-0. O Corinthians vai vencendo o Palmeiras, Série A, Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-0. Futebolinterior.com.br. E agora quem te viu, esse cara sou eu, quem te viu e quem te vê, Elvis. Foi dar uma de ponta esquerda, conseguiu matar no peito, chegou a zaga do Papão, tirou. Já você vai falar do gol, já você vai no placar ao vivo, cara. Já você vai, cara, já você vai, porque aqui tem Ponte. Elvis direto pro gol, Matheus. Nogueira deu um murro na bola, voltou, sobrou pra Elvis, deu pro Risso, dominou, perna esquerda, a meia altura ficou fácil pra zaga tirar. Ela volta, sobra pra Luiz Felipe, experimenta Luiz Felipe, experimentou, mas pegou mal na bola, voltou pra Luiz Felipe de cabeça, jogou na boca do gol, a zaga faz. Essa zaga do Papão aí, se apertar, confessa, hein? Bola pra Gabriel Novaes, saiu ali da linha de fundo, jogou pra trás pro Luiz Felipe, levantou na boca do gol, o toque de cabeça! Matheus Silva, já era! Gol! É da Ponte, é da Macaca! Na marca de 32 minutos passados deste primeiro tempo, bola pela direita na cabeça do Matheus Silva na pequena área, subiu na entrada da pequena área, mandou a bola pro fundo da rede. O goleirão Matheus Nogueira foi nela, meteu a mão esquerda, mas ela morreu mansa no cantinho. Cruzamento do Luiz Felipe, aleluia Luiz Felipe, acertou um cruzamento e o Matheus Silva manda a bola pro fundo da rede. A Ponte sai na frente, Macaca 1-0 pro Paysandu. Matheus Nogueira, essa não deu pra você, amigão, já era. Tá no fundo da rede. Agora no placar do majestoso, 1 pra Ponte, 0 pro Paysandu, 0 pro Papão. Detalhe, a selfie do gol. Vai, Coral. Na falha defensiva do Paysandu, a bola que estava dominada, fácil pra equipe do Papão, para nos pés de Gabriel Novaes. Ele joga pra direita e Luiz Felipe, olha, analisa e cruza perfeito para Matheus Silva na segunda trave. Vir de trás, cabeceia forte, Matheus Nogueira ainda bate na bola. Ela morre de
esquerdo do goleirão, tá perto do placar no Majestoso. Ponte Preta com Matheus Silva 1, Paysandu 0. É, Carlos, futebol. Futebol, hein, Carlos? É isso aí, o Luiz Felipe, né, deu assistência, ainda bem, continue assim, Luiz Felipe, parabéns. Gol do Matheus Silva, uma jogada aérea da Ponte, a Ponte tem uma jogada aérea ofensiva forte, né, eu não entendo porque defensivamente a Ponte não vai tão bem assim, mas ofensivamente a jogada aérea da Ponte Preta é muito forte. Lembrando que tudo isso começa com uma cobrança de escanteio do Elvis, aqui do lado direito, ele cobra o escanteio, o goleiro tira, e o Risso faz o cruzamento a meia altura. A bola, como disse o Coral, bem na sua descrição do gol, a bola era do Paysandu. E aí o zagueiro do Paysandu tira errado. E aí começa tudo de novo pra Ponte, pega a bola o Gabriel Novaes, toca pro Luiz Felipe, que faz o cruzamento. Tava todo mundo dentro da grande área, porque você não vai perceber, pô, o que o Matheus Silva tava fazendo na grande área? Ele tava lá pra cobrança do escanteio. E aí deu certo, a Ponte tá na frente, 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brasil. Vem o time do Paysandu, campo de ataque. Ih, rapaz, o Nilson Júnior fez falta no Iago Dias. Mas aí não conta. Melhor pro Paysandu, Paulinho Boia. Soltou na frente pro Juan Ribeiro. Passou o primeiro, invadiu a grande área. Não pode fazer falta agora. Joga pra trás. É pro Boia, bateu pro gol. Desviou na zaga, vai embora. Cara, esses atacantes do Paysandu se movimentam demais. E o Iago Dias ficou sentindo a entrada do Nilson Júnior ali, viu, Coral? É, foi fogo amigo, né? Nossa, Deus. Cara, essa doeu, hein? Merecia cartão? Sim, amarelo. Começou a chamar pra vermelho, né? Levantou, rapaz. Rapaz do céu, foi de encontro ali. E ó, eu acho que machucou, hein, cara. Pulando. Eu também acho. Cara, eu também acho. Foi bem na coxa ali, tá recebendo atendimento médico agora. Mas o Paysandu tem um escanteio lá pela ponta direita, jogo paralisado no Majestoso. Será que vai agora, Bolacha? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Tem gol. Vai, placar ao vivo informa. O Ituano abre o placar, 22 minutos do primeiro tempo. José Aldo, ex-jogador do Paysandu, Corsato. Ituano 1, CRB 0. Ó, não vamos reclamar de barriga cheia, né? Por enquanto, tá dando tudo certo pra Ponte. Daqui a pouco você vai atualizar a classificação de momento. O Ramon 73, mas que vergonha aquecendo. Esse resultado. O Palmeiras, o Botafogo agradece. Tá falando lá do jogo Palmeiras do Corinthians. Tá perdendo 2-0. Yuri Alberto marcou o segundo. Yuri Alberto. Como que é, ô Coral? Você falou agora aí? Dodô aquecendo, caso o Iago Dias não tenha mais condições de continuar. Eu acho que não vai dar pra ele não, viu, cara? É. Não tava mal no jogo o Iago Dias, né? Não tava. Tava mal, não. Não. É. Mas já tem amarelo, né, de repente. A Renata tá com grana, hein, Renata? Diz que apostou 860 conto, velho. Caramba, velho. É, Corinthians 2. E ela disse que tá acertando. Eu não tenho sorte, rapaz. Eu aposto R$1. É a que apostou casa ou fora. É, mas ela apostou casa fora aqui e casa fora lá no jogo do Palmeiras também. E ela tá ganhando nos dois, eu acho. Sim, Carlos Corsato lembra muito aquele narrador chamado Carlos Fernando, da TV Cultura. Hoje quem São Paulo. Quem tá narrando é o Marcelo, tá? É o mais não, mas cabeludo. ele tá falando de você. Ah, é? Obrigado, cara. O Carlos Fernando tá na Band Esportes, tá no Band. Tem um programa à tarde, aliás, muito bom, viu? Quem dera um dia chegar nos pés dele. Programa 5 da tarde, muito bom que ele apresenta lá. Escanteio pro Papão, bola pra dentro da grande área, sobe Matheus Silva. A bola voltou, sobrou, caiu na intermediária. É pro time, é do Paysandu pra Luan Freitas, deixa na direita pro Robinho, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, deu rebote, Brian pro gol! Já era. Gol do Paysandu, tá empatado o jogo. Gol do Papão. Mas que gol foi esse que a Ponte tomou? Um chute de fora da área. O jogador da Ponte tava na bola, parece que não consegue chegar. Vamos ver se o gol foi legal, né? Mas numa bola que veio aqui da direita, o cruzamento, a zaga afastou. E aí o Brian chegou, bateu pro gol. E aí tem um Borassi também que se joga na bola. Mas é o gol do Borassi, hein? O gol foi do Borassi. Não é do Brian, não. Tá empatado o jogo na marca de 38 minutos do primeiro tempo. Tudo igual. Detalhe a selfie do gol aí, Coral. Tem um ditado que a felicidade de pobre dura pouco, né? E foi esse o sentimento do torcedor pontepretano. Coisa de 5 minutos, talvez nem isso, do gol da Macaca. Leva o empate ali depois da cobrança de escanteio, jogada até similar, né? Porque a origem do lance foi um escanteio cobrado.
Na sequência, no bate-rebate, um desvio providencial do argentino Benjamin Borassi. Sem chance para o goleiro Pedro Rocha. Torcedor, jogador da Ponte pede o impedimento, mas tudo ok com a jogada. O VAR valida, tá empatado o jogo no majestoso Benjamin Borassi. Agora Ponte Preta 1, Paysandu também 1, Marcelo. Carlos, durou pouco. A felicidade do Ponte Pretano já empata o Paysandu, Carlos. Quando a gente fala de chutar, né? É isso, tem que chutar, cara. Você chuta, a possibilidade da bola entrar, ela é maior. Só lembrando que a Ponte, quando toma o gol, ela só tinha 10 jogadores em campo, né? Porque o Iago estava sendo atendido fora do gramado. Não foi esse o problema, né? Mas é aquilo, tem que chutar. E aí o Borassi, porque a bola não iria entrar, né? No chute do jogador da equipe do Paysandu, a bola não entraria. Mas aí o Borassi, esperto, né? Meteu o pé na bola na frente do Pedrão, que nada pôde fazer. Tá empatado o jogo, mas o jogo tá aberto, viu, Corsato? E a Ponte não joga mal, não. O começo do jogo foi ruim, mas a Ponte não joga mal, não. Olha, tô pra dizer pra você que o Paysandu empatou o jogo quando a Ponte era melhor. A Ponte dominava o jogo, tomou o gol de empate. Fazer o quê? Por falar em empate, o CRB empatou, tá? Um pro Ituano, um pro CRB. Manda um abraço aqui pra Paula. Ô, Paula Cristine Rocha Corsato. Obrigado. Beijo, nem vou ler a mensagem aqui, mas obrigado, viu? Um beijo pra você. Jefferson Ferreira tá com a gente. Porque ela tá elogiando aqui. O Ramon 73. Então xinga, Paulinho. Ramon, eu, por exemplo, já trabalhei em algumas, mas em todas elas eu fui dispensado, porque eu sou meio maluco. O Carlos não foi dispensado em nenhuma ainda. E o Wendel Coral já trabalhou, saiu porque quis, que tava aqui em Campinas. O Bolacha continua numa tradicional rádio de Campinas, mas eu sou o único ovelha negra da família. Ninguém mais me quer, mas eu estou feliz aqui no futebol interior. Daqui eu não saio. Só quando o Arthur Eugênio falar, Marcelo, você está no olho da rua. Eu não peço mais demissão. Marcelo, acabou o projeto. Aí não tem mais jeito. Mas enquanto o projeto não acabar, se o Arthur Eugênio me quiser, estarei aqui pro resto da minha vida. Um abraço, Ramon, tamo junto. A Vivi comemorou o nosso gol, mas agora tá triste aí pro gol do Paysandu. Obrigado a mulher a todo mundo que apostou tá também agora tá perdendo. Tá apostou perdendo. casa ou fora. Calma. O Ramon disse que apostou no palpite, no empate. Então o Ramon tá se dando bem. A Renata fala, vamos aguardar. É posse de bola pro time do Paysandu. 41, passamos de 40 a 41. Paysandu de novo, bola pra dentro da grande área. Tem ninguém do Paysandu. Ali no cruzamento do Brian, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte sai jogando bola aqui no campo de defesa, a bola do Iago pro Risso. Já tá do lado direito pro Luiz Felipe. Alongou o passe, tocou na direita pra Renato, linha de fundo. Cruzou, rasteiro na boca do gol. Chega a zaga pra afastar. Por baixo, Lucas Maia meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora, lateral. Renato chegou bem pela direita lá, hein, Coral? É isso, e agora a Ponte precisa aproveitar isso, né, essa questão do ataque, porque já que a zaga do Paysandu hoje resolveu penar tudo quanto é bola, a Ponte ficar de olho nisso, porque todo cruzamento, o torcedor do Papão fica com o cabelo em pé e o torcedor da Ponte esperançoso por jogada melhor no desfecho, Marcelo. É isso, a Ponte tava no campo de ataque porque não tá mais. Bola pro time do Paysandu, tome contra-golpe. A bola do Juan, tocou pro João Vieira, vira o jogo. João Vieira tocou pra Borassi, vem um argentino, dominou, a bola escapuliu dele, mas ele consegue, evita a saída. Sai da ponta, vem pro meio, meia esquerda, opa! Caiu ali na entrada da grande área. Tem VAR, Matheus Silva. Fora do lance de bola. A bola voltou no campo de defesa, recua. Vai fazer a pressão ali o Gabriel. Pra cima do goleiro, Matheus Nogueira. Matheus Nogueira por cima do jogador da Ponte. Bola pro Wanderson. Aqui pelo lado direito. Lado direito solta a bola para Edilson. Passa a metade do gramado. Vem, faz de conta que é pela ponta. Solta a bola aqui pelo lado direito. Vem para Juan Ribeiro. Colocou o Nicolas no banco. Aí chega o Nilson Júnior, mete o pé na bola, tira dali. A bola cai com o Iago Dias de cabeça para ninguém. Melhor pro time do Paysandu. Sentiu o gol a Ponte. Bola para João Vieira, dominou, tocou para Robinho, ninguém marca. Livre pela direita, cruzou rasteiro por baixo. Pedrão para pegar. Ponte marca mal, mas mal pelas beiradas do campo. A Ponte marca mal no centro do campo, tanto que o primeiro gol do Paysandu sai de um chute de fora da área. A marcação da Ponte é paupérrima. Vai, ô Coral, você tinha um detalhe, mano? A jogada, ela se propicia pro Paysandu por conta de uma falha do Iago Dias, né? Ele sequer olha. No mínimo de visão de jogo ele tem, devolveu a bola nos pés do jogador do Paysandu. Tinha um meio de campo livre.
A bola virou pra direita, depois o Robinho parou no cruzamento ali. Pedro Rocha foi bem, mas o Iago Dias precisa se atentar no jogo. E agora a Ponte vai trabalhando bola, vem pra Elvis, chega Edilson, mete a cabeça na bola, aí a zaga voltou, sobrou pra Ponte, briga, Iago Dias de cabeça, chega a zaga do Paysandu, tira, cai com o Nilson Júnior, põe a cabeça na bola, deu pra Emerson Santos, Emerson Santos pôs do peito pra trás. É muita displicência. Poderia ter dominado, né? Tava sozinho. É, o torcedor acabou de aparecer ali falando, calma, meu, calma. Marcelo, e aí aquilo que o Carlos disse que a Ponte era melhor, esse aspecto mental pode atrapalhar a equipe e o jogo virar a chave, né? Tem que ter calma, colocar a bola no chão certinho, porque há pouco falamos do Iago Dias e o Emerson Santos fez até pior. Uma displicência danada, cara. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar, né? 44, quase 45, 44 minutos e meio deste primeiro tempo, Série B Campeonato Brasileiro no Majestoso. Placar FI, Valinhos FM aponta, um Ponte, um Paysandu, Carlos. Série B Campeonato Brasileiro, a bola rola em Itu, 30 minutos passados do primeiro tempo, um pro Ituano, um pro CRB. Mais cedo o Sport venceu, a equipe o Sport perdeu pro Operário fora de casa, Operário em casa venceu o Sport por 2-1, Corinthians vai vencendo o Palmeiras, 35 para 36 minutos do segundo tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Palmeiras 0. 87,9. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Mais 4. Vamos até 49, lateral pro time do Paysandu. João Vieira de calcanhar, chega, Risso, mete o pé na bola, dá um balão. Ela cai na direita pra Edilson, marcação do Iago Dias. Edilson vai tentar fazer o giro pra cima do Iago Dias, briga, Iago Dias cai no gramado. Edilson leva melhor, descolou, cruzamento na boca do gol. Luiz Felipe antes do Borassi. Na sequência o Renato, mas não conseguiu completar a bola com o Brian Borges. Toca a bola aqui pro jogador que é o Lucas Maia, perna esquerda, campo de ataque, soltou a bola no meio pra Luan Freitas. Luan Freitas dominou, solta atrás pro Wanderson, que joga atrás pro goleiro Matheus Nogueira. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Papão toca a bola no campo de defesa, já tá no campo de ataque. É bola com o Paulinho Boia, foi pra cima na marcação, passou o primeiro, não passa o primeiro na verdade. Renato chegou, meteu o pé na bola por trás, a bola se perde, mas o árbitro marcou a falta. Falta pro time do Paysandu no finalzinho desse primeiro tempo, Coral. E essa vai trazer perigo, é lá pela ponta esquerda, os dois zagueiros lá do Paysandu vão pra área, Pedro Rocha trabalha a barreira que bem entende, Robinho na bola, mas tem que tomar cuidado, Wanderson e Lucas Maia já amarelado dentro da grande área. Jogada perigosa a favor do Paysandu. Ah, se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Jogo tenso para as duas equipes, 46 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Vamos até 49, pega bem na bola o Robinho. Tem dois na barreira do Pedro Rocha. Será que vai direto, Robinho? Vai direto pro gol, desvio. Pega o goleiro. Essa bola é perigosa porque ela pinga perto na pequena área. O goleiro tem que estar atento, hein, Coral? É, o perigo era iminente, né? O cruzamento foi aquela batida... Meia, né? Meia direta, mas se tivesse um desvio ali, poderia atrapalhar o Pedro Rocha. Sorte que agora não teve, olha aí, Marcelo. Olha o Pedro Rocha, ele fez a finta no Borassi, o Borassi não desistiu e quase tomou a bola dele. Bola recuada pro goleiro da Ponte, que agora fez o torcedor da Ponte sofrer mais um cadinho. O time do Paysandu recupera a posse de bola, vem com o João Vieira, pau nele, falta. Na intermediária, falta pro time do Paysandu, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É, e o Iago Dias caiu de novo, hein? É a perna esquerda ali, viu? Ficou feio pra ele também, né? Agora tá... Ao meu entender, posso estar errado, mas pra mim tá disfarçando um pouco a pataquada. Eu acho que ele não volta pro segundo tempo, não. Viu? É, porque também não... Mal demais. Sei lá, você acha que seria... Vai faltar um minuto pra terminar o jogo aí? É claro que eu acho que o árbitro pode até dar um minuto a mais, mas aí queima uma parada, né? Queima uma parada. Se mexer no intervalo, não vai queimar. Não, vai sair só no intervalo, né? Só se ele cair ali no chão, né? Aí troca ele, mais, né? Mas já tá mas correndo. Vai sair no intervalo. Ele, depois do encontrão ali, ele não foi bem mais no jogo, não. Tem que sair. O Evandro Luiz tá junto com a gente. Abraço pro Bruno e pra Camila, que estão no campo torcendo pra nossa macaca. Por enquanto sofrendo também com a macaca. 1-1, 48 minutos. É Brasileirão Série B, valendo permanência pras duas equipes. As duas podem permanecer o ano que vem, viu? É claro que o empate não resolve a vida de ninguém. Melhor até pro Paysandu que tá jogando fora, né?
Mas as duas equipes podem permanecer na Série B na próxima temporada. Podem disputar a Série B na próxima temporada, dependem só delas. Melhor pro Paysandu no momento esse empate. Robinho dominou, solta a bola pela direita, vem trabalhando com Paulinho Boia. Alongou o passe, tocou na frente pro Juan, fez a finta, cruzou na boca do gol. Chega a zaga da Ponte. E aí o Borassi fez a falta em cima do Luiz Felipe. Por isso o jogo tá parado. Tá parado o jogo, falta, posse de bola aqui no campo de defesa. Favorece o time da Ponte, daqui a pouco tem o Carlos brilhando muito com o intervalo FI, trazendo muita informação, trazendo panorama do intervalo pra você. Pode ser agora, porque apita o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. É FIFA, hein? Cachê maior do Pernambuco. Ponto final no primeiro tempo, com gols a 32 do Matheus Silva, 37 do Borassi. Tá tudo igual. É a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, intervalo de jogo no Majestoso, 1 pra Ponte, 1 pro Paysandu. É claro, você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM, para Restaurante do Dadá, Concessionária Sim, Hipercap Brasil e Invictus. Tamo junto aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. E é claro, agora a saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Na bola você, Coral. É isso, Marcelo. Final de primeiro tempo. Ponte Preta 1, Paysandu também 1 no estádio Moisés Lucarelli. Macaca começou sendo acuada nos primeiros 5, 6 minutos. Mais de 90% de posse de bola em um determinado momento para a equipe do Papão. Depois a Ponte se equilibrou na partida, saiu na frente, mas 5 minutos depois um desvio do argentino Benjamin Borassi deixou o jogo tudo igual. 1 para Ponte e 1 para o Paysandu. Matheus Silva, o autor do gol da Ponte, falando. Vamos ouvir. O Paysandu tem uma grande equipe e está brigando pela mesma situação que a nossa. Mas a gente está jogando em casa. Tenho certeza que a gente está fazendo um grande jogo. É voltar para o segundo tempo aí melhor, mais concentrado. Que eu tenho certeza que a gente vai sair com um resultado positivo. Tá aí, obrigado, o Matheus Silva falou do tamanho da equipe do Paysandu, dizendo inclusive que o objetivo é o mesmo. Sair da zona de rebaixamento, sair não, né? Mas se manter longe dela para não ser rebaixado ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou pegar aqui as estatísticas, mas antes disso, o Borassi falando. Com mais chance e voltar para jogar para ganhar, que é o que vinimos buscar, os 3 pontos. Muito obrigado, Borassi. Tá aí, esse é o Benjamin Borassi, é jogar para ganhar. O argentino de 23 anos de idade, Benjamin Borassi, falando após esse primeiro tempo. Só o Matheus Silva, uma estatística, esse é o primeiro gol do Matheus na temporada. Já tem uma assistência, esse é o 27º jogo dele. No ano passado, 39 jogos e 3 gols marcados. Agora, portanto, 27 jogos, 1 gol e uma assistência. Matheus Silva, 29 anos de idade, faz aniversário no dia 7 de março de 95. Sabe a semelhança, Marcelo? Não. Mesmo dia que eu, mas eu sou de 98. Nossa. Tá sendo mais novo, então, o Wendel Coral. Boa, Coral, então descansa agora aí, você volta daqui a pouquinho pro segundo tempo, fechou? Combinado. Muito bem. Agradecendo você que tá aqui na live. Roberto César Santos, time ruim, horrível. Fora Neném, retranqueiro. O Gustavo Carvalho, Gabriel Novaes, não pode perder um gol daquele. Aí depois as outras mensagens, o Carlos lê na sequência. Só uma correção, falei do Borassi, 23, na verdade tem 26 anos o argentino da equipe do Paysandu. É isso, ele que fez o gol de empate do Papão. Carlos, uma manchetinha aí pro comentário seu daqui a pouco, sei que vai brilhar muito. O Paysandu começou melhor, mas a Ponte fez o gol e tomou o gol de empate quando estava melhor que o Paysandu. É isso. Dá um like na nossa transmissão, se não está ainda inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior no YouTube, você que está na Valinhos FM também para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca. Toda segunda-feira, às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta está empatando com o Paysandu pelo placar de 1-1. Ponte saiu na frente com o Matheus Silva, 32 minutos do primeiro tempo. O Borassi, um chute de fora da área, ele escora, se joga na bola, empata o jogo pro Papão. 1 pra Ponte, 1 também pro time do Paysandu. Tem bola rolando em Itu, o ituano fez 1-0 com o José Aldo, o Luiz Segovia empatou pro CRB. Por enquanto, 1 ituano, 1 CRB. Mais cedo, o Operário venceu o Sport 2-1. O Operário, esse ano, fez 6 pontos para cima do Sport. No jogo de ida, venceu 3-2 em Recife. No jogo da volta, no Paraná, em Ponta Grossa, 2 para o Operário, 1 para a equipe do Sport. Bom, essa rodada já tivemos Santos 3, Vila Nova 0, esse jogo foi no sábado. No sábado também o Goiás venceu o Guarani pelo placar de 1-0, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Chapecoense em casa perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. O Ceará ontem, no único jogo do domingo, né, venceu o Avaí por 2-0. Hoje, vou repetir, Operário 2, Sport 1, esse jogo já terminou. Primeiro tempo, Ponte e Paysandu, você ouve aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM e também na Rádio Futebol na Canela 2. 1 para Ponte, 1 para o Paysandu. O ituano vai empatando com o CRB, 43 do primeiro tempo, pelo placar de 1-1. Rapidamente aqui,
Deixa eu passar pela classificação, né? E vou rápido aqui trazer a classificação para todos. Porque o Santos é líder 65. Novo Horizontino segundo 63. O Sport, mesmo com a derrota, ele está na terceira colocação com 59. Só que, contudo e entretanto, o Mirassol não jogou ainda na rodada, viu, gente? Vai jogar contra o Curitiba. Se o Mirassol empatar com o Curitiba, ele passa o Sport. Vai a 60, o Sport fica com 59. Agora, vamos lá. O Sport, que chegou a ser co-líder do campeonato com o Santos e ainda ter jogo a menos, o Sport hoje está a 6 pontos de distância do Peixe. São 6 pontos de distância do Peixe, o Sport. Vem de 2 derrotas seguidas, o Sport. E aí o que acontece agora? O Mirassol é o 4 com 59, só que o Ceará, com a vitória ontem para cima do Vila Nova, entrou de vez na competição. Porque o Ceará começa essa rodada com 5 pontos atrás do 4º colocado. E ele vai terminar, seja qual for o resultado do Mirassol, 2 pontos atrás do 4º colocado. O 4º colocado pode ser o Sport e pode ser o Mirassol. Se o Mirassol perder por Curitiba, o Sport fica na terceira colocação, o Mirassol na 4ª. Mas aí a situação do Ceará melhora mais ainda, porque o Ceará fica a 2 pontos do 3º colocado. Se o Curitiba vencer o time do Mirassol. E aí, ainda tem América e Curitiba que podem voltar para o páreo. Pois é, o Curitiba vai a 53. O América, que é o mais próximo aqui. Por quê? Porque o América pode ir a 55. Se o América vencer. E o América não jogou nessa rodada ainda, viu? O América joga contra o Amazonas, fora de casa. O Amazonas, atenção, hein? Esse jogo amanhã às 7 horas da noite. O Amazonas, eu assisti o jogo do Amazonas contra o Botafogo, né? O Amazonas perdeu pro Botafogo, perdeu um pênalti, tá com o salário atrasado, né? A pontuação vai fazer com que eles não sejam rebaixados, tem 45 pontos, né? Então é um jogo vencível pro América. Quem tá com o salário atrasado? O Amazonas. Verdade? Verdade. Ué, falam que é um time organizado, que é um clube organizado. Tá com salário atrasado lá. Pelo menos tava, né, no jogo contra a equipe do Botafogo. Mas também, né, Marcelo, contratando o Dentinho, pagando um monte de dinheiro. Jô também não ganha pouco, né? Não, mas o Jô já foi embora. A conta não fecha, né, velho? Mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Você rescinde o contrato com o cara, você tem que pagar. Mas então é isso. Quer dizer, o Sport hoje, né? O Ceará não estaria eliminado de qualquer jeito, mas colocou aí um forte candidato ao acesso, que é o time do Ceará. Não tô nem falando do América. Se o América vence o jogo do Amazonas, ele vai ficar a 4 pontos também do Sport. Faltando 3 rodadas, né? Ou seja, a situação do Sport não tá nada fácil não, viu? É claro e que o Sport ainda joga contra o Santos. É isso que eu ia falar. É claro que o nosso papo é mais a zona de baixo da tabela, né? Mas tem que ver se não vai ter confronto direto aí dos times de cima também. Porque aí, essa diferença que é de 4, se um time jogar contra o outro, pode cair pra 3, pode cair pra 1. Né? Dependendo, então. Mas o Sport tem, nesses 3 jogos que faltam, né? Vamos lá, a gente pode estar pensando aqui. O Sport joga com a Ponte no Majestoso. A Ponte vai precisar de ponto, com certeza, nesse jogo. E o Sport joga contra o Santos, que muita gente dizia que podia ser o jogo da final do campeonato. Não, o Sport vai vir aqui para Campinas precisando de pontos. E a Ponte também. E a Ponte também. Claro. Quer dizer, né? Não tem essa, não vai ter moleza, não. Então vamos lá. Carlos. Oi. Akin vai entrar na Ponte Preta. Aleluia. Akin que foi convocado para a seleção boliviana de novo, hein? Foi convocado para a seleção boliviana novamente nos jogos das eliminatórias. 14 de novembro e 19 de novembro. Inocêncio e Dodô também chamados pelo técnico René Santana. Nossa, devem começar o segundo tempo. Vai mexer em 3 posições? Rapaz! Uma é o Iago, né? O Iago vai sair, né? Não aguenta mais, né? Uma é o Iago. Agora as outras eu quero ver. Será que ele vai tirar o Elvis? Não acredito. E assim, o Luiz Felipe... Luiz Felipe vai sair. Certeza. O Luiz Felipe acertou um cruzamento depois de 1 ano, cara. Mas não tá jogando bem na marcação, né, Marcelo? Ele vai ficar com 3 zagueiros também, né? Bom, vamos aguardar. Santos, líder 65, Novo Horizontino 63, Sport 59, Mirassol 59. O G4, Ceará 57, Goiás 54, Operário 53, Vila Nova 52, aqui todo mundo já jogou. América 52, Curitiba 50, quem vencer aqui segue com chance na competição. O Avaí, aí agora
já tá bem atrás, o Avaí já não tem chances, né? O Avaí tem 46. É o 11º. O Amazonas é o 12º, 45. Nesse momento, o Paysandu é o 13º, 41. A Ponte já foi 13ª. A Ponte foi 5 minutos, né, nessa rodada, 13ª colocada na competição. A Ponte foi a 41. Mas agora o Paysandu tem 41 e 13º com esse empate. A Chape, mesmo com a derrota, é a 14ª, 40. A Ponte tá subindo uma posição, tá aí na 39 pontos. Por quê? Tá passando o Botafogo. O Botafogo não jogou ainda, tá, gente? O Botafogo entra em campo nessa rodada ainda, mas o Botafogo tem 39 pontos. CRB com esse empate tá aí na 37, o Ituano 35, aqui já é a Z4, tá? CRB 17º, 37, Ituano 18º, 35, Brusque 19º, 33, Guarani 20º colocado, 31 pontos ganhos na competição. Rapaz, o Wendel Coral deu a letra aí. Hakim, Dodô e Igor Inocêncio. Mexe em 3 posições o técnico da Macaca. E para entrar o Hakim, o número 23 da Ponte, sai o número 4, Matheus Silva. Matheus Silva sai, Hakim entra. Sai o Luiz Felipe, 14, entra o Igor Inocêncio, número 2, Luiz Felipe, 14, saiu, inclusive com uma bolsa de gelo na coxa esquerda, entra o Igor Inocêncio, número 2, Iago Dias vai embora, número 11, para a entrada do 7, Dodô. Luiz Felipe, Matheus Silva e Iago Dias foram embora. Igor Inocêncio, Hakim e Dodô já em campo. E o Paysandu parece que vai mexer também. Kevin, camisa número 36. É lateral. O Kevin, até coloquei no meu Twitter, né? Ele deu uma entrevista nessa semana, né? Meio que respondendo a do Nenê, falando que eles iam jogar contra a Ponte Preta, um time que está acostumado a brigar para não ser rebaixado. Usou essa frase na entrevista dele. A camisa número 36, o Kevin. Já confirmo quem foi embora. A bola vai rolar pro segundo tempo. 2. A bola vai rolar pro segundo tempo. E pra transmitir o segundo tempo, vem ele, Marcelo Corsato. Apita o árbitro. De novo tem bola rolando, de novo tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. A Ponte saiu com a posse de bola, a gente não tem um minuto de sossego, cara. A primeira bola do Hakim, ele recua, dá um petardo pro Pedro Rocha, que de primeira despacha a bola pro campo de ataque. Meu pai amado, Jesus Maria José. Agora, o Luiz Felipe, o Wendel já disse aí que foi por médica, né? Foi por opção, não tática, mas sim médica. Então pra dizer que todos eles foram. O Matheus Silva também? Também saiu sentindo, saiu meio mancando no intervalo ali. Eu acho que os 3 foram por opção médica. O Iago é certeza. O Iago é certeza também. Vai, Coral. Iago Dias não entrava em campo pela Ponte Preta desde o dia 26 de maio. Quem? O Hakim. Desde o dia 26 de maio não entrava em campo pela Macaca. O último jogo dele foi contra o Ituano, no Novelli Júnior, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogou 45 minutos. Na ocasião, ele foi titular, saiu para a entrada do Renato. Depois disso, só em campo pela Bolívia, voltou a ser relacionado no jogo contra o Brusque. Vamos fazer a conta de meses aí, 26 de maio, é isso que você falou? 5 meses. 5 meses e 1 semana. E o contrato 5 meses e 2 semanas. O contrato dele termina no final do ano, tá? O contrato dele termina no final do ano. Dele, do Risso. Bom, vamos lá, 1 minuto e meio de jogo. Ponte, 3 alterações, o Paysandu aquela mesmo, né, o Coral? Saiu o Edilson. Isso, número 2, Kevin. entrou o 36, Kevin, um lateral pelo outro, a Ponte mudou 3. É bom lateral esse Kevin. Então, mas o Kevin é lateral esquerdo, né? Sim. Então o Brian vai lá para a lateral direita, provavelmente. Exato. Porque o Kevin é lateral esquerdo. É posse de bola pro time da Ponte Preta aqui no campo de defesa. Vai Igor Inocêncio, solta essa bola, toca na frente para Renato, sobe de cabeça, mete a cabeça na bola, Lucas Maia tira. Bola se perde, vai embora. Lucas Maia, que tem cartão, tomou a 22 do primeiro tempo. Na Ponte, quem tinha cartão? Só o Iago Dias. Só o Iago Dias, que já foi embora, né? Já foi embora, saiu machucado, também tomou no primeiro tempo. Vamos lá, escalar o time da Ponte então. Macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Hakim, Nilson Júnior e Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Dodô, Renato e Gabriel Novaes. O Paysandu de Matheus Nogueira, agora o Brian Borges vai fazer a lateral direita, Wanderson, Lucas Maia e Kevin, Luan Freitas, João Vieira e Robinho, Borassi, Juan Ribeiro e Paulinho Boia. Esse o time
do Papão. Tá tudo igual, 1-1 gols no primeiro tempo. O Matheus Silva foi embora, fez de cabeça 32 e o Boraça empatou de 37 para 38. A TV computou 37, eu anotei 38, mas foi de 37 para 38 ali, foi comemorar, já estava em 38. Marcelo. Portanto, empatou com 5 minutos de jogo. Vai, Carlos. Só para dar um toque aqui que o Hakim, ele não vai estar em campo na segunda-feira, né? Seja lá, se jogar bem, meter 5 gols aqui, porque ele foi convocado para a seleção da Bolívia. E ele tá pendurado. É isso, olha a ponte, Elvis soltou, bola na frente para Gabriel Novaes, dominou, trabalhou, chega por baixo, Kevin. Sai jogando pro time do Paysandu, tocou para Borassi, Borassi deixa a bola no meio, trabalha com Luan Freitas deu para João Vieira soltou essa bola para Kevin, pau nele, falta. O Emerson Santos chegou fazendo a falta pra cima do jogador do Paysandu. Bateu rápido, a bola vem em campo de ataque. Akin dominou, pegou, perdeu, recuperou, a bola voltou, sobrou Nilson Júnior antes do goleiro. Dá um tapa na bola, tira dali. A ponte vem pro contra-toque. Bola com o Gabriel Risso. Dominou, tocou pra Dodô, participando pela primeira vez no jogo. Faz o giro, pra cima na marcação, perna direita. Despachou, bola na frente pro Renato nas mãos do goleiro. Todo de preto, Matheus Nogueira sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Acabou. Vai. Fim de jogo na Arena Neoquímica, o Corinthians venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. Intervalo de jogo em Itu, Ituano e CRB vão empatando 1-1. Vem o Paysandu, vinha pro campo de ataque, chega Emerson Santos, ganhou, tocou pro Elvis, perde a bola. Recupera o time do Paysandu, bola pra trás, vai trabalhando o Papão com o Luan Freitas, solta essa bola pro goleiro, o Nogueira. Você continua participando com a gente lá no YouTube, Futebol Interior, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha também, quem sabe chegamos a 100 curtidas, 100 likes lá. Você que tá acompanhando a gente também, não se inscreveu no canal, se inscreva. Futebol Interior na medida do possível, vamos lendo a sua mensagem aqui, lembrando que no fim de jogo, dependendo do resultado da Ponte, você também ajuda a gente a eleger o melhor em campo. Se a Ponte não perder, vem o time do Paysandu, Kevin pra cima do Igor Inocêncio. O árbitro vai marcar a falta. Marcou a falta do jogador do Paysandu, tá parado o jogo, falta campo de defesa. Favorece o time da Ponte Preta. O Vitor Prandi. Cadê o Pedro Lino? Então, ele tá no estádio, cara, mas até agora não deu o ar da graça, hein? Ele mandou destaque no intervalo? Mandou, coitado do Pedro Lino. É muito grande o destaque no intervalo? Não, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, o Pedro Lino vai participar no fim do jogo. Com as entrevistas, rapaziada saindo, né? Rapaziada saindo, o Pedro Lino vai participar. A gente tenta, né? A gente tem o equipamento lá, mas o equipamento hoje não funcionou. Fazer o quê, né? Vamos gravado mesmo, no final do jogo ele participa. É isso, mas tá lá o nosso representante, o nosso enviado pro estádio Moisés Lucarelli. Tô falando, cara. João Lemírio Neto, 5 minutos de esperança. Guilherme Ponte Preta, nosso time tá ruim. Tem que no mínimo ganhar esse jogo pra tirar o sufoco. Guilherme Ponte Preta. Vá, Guilherme. Olha, eu tô tenso. Minha mão chegou a suar no intervalo aqui. Eu sequei a mão, mas ela suou de novo. Lateral pra Ponte, Igor Inocente jogou na boca do gol. Sobe, a zaga tira. É o Castro que tava lá, hein? Era o Castro que tava lá. O Luan Freitas meteu o cabeção na bola, tirou. Ele vai nas bolas aéreas, né? É isso, lembrando que o gol da Ponte foi do Matheus Silva. Isso. Vai o Igor Inocêncio, lateral, jogou na boca do gol, passa por todo mundo, sobrou pro Dodô, tentou a bike, furou. Mas tá de brincadeira também, né? Cara, mas se sai o gol também, hein? Para, Marcelo, o time tá numa pindaíba danada, brigando pra não cair, o cara inventa uma bicicleta nada a ver, para com isso. E agora o Risso chegou chegando pra cima do jogador da equipe do Papão. Tá expulso. Vai ser expulso? Não. Pronto, aí, tá vendo? Não. Aí o árbitro quis ser mais realista que o rei, hein? Não justifica, mas se não tivesse tentado dar bicicleta, tentasse dominar alguma coisa, não tinha acontecido isso, mas não justifica. Ele pisou no tornozelo. É pra vermelho sim, cara. Para com isso. Ele pisou no tornozelo. De longe, na hora, no ato, eu entendi que não, mas... Tem que fazer igual o Cruzeiro fez lá com o Rafa Silva expulso no jogo contra o Atlético. Punir o jogador. Não é um bando de dirigente cagão. Esquece. Que não tem culhão, que não vai. Esquece. Parabéns aí, ó. Esquece, a diretoria da Ponte não fez isso com o Gé, não fez isso com o Matheus Regis, não vai fazer isso com o Risso. Não fez isso com o Risso no jogo aqui da Ponte Preta, que a Ponte Preta perdeu por culpa dele, né? Também foi expulso. Esquece de punir jogador, esquece. Agora, Marcelo, vai falar o quê, cara? Foi bem expulso.
Não, eu até entendi que não era pra tudo isso, que falei que o árbitro foi mais realista que o Rei, mas certinho o árbitro. E pra que isso? Jogada no meio campo, cara. Certinho o árbitro. Faltou inteligência pro lateral da Ponte, colocando a situação que não era boa, né? A Ponte vai jogar o jogo inteiro com 10. Horrorosa a situação da Ponte. Mais uma vez o senhor Gabriel Risso, né, deixando a Ponte no limbo. E tudo que foi feito agora vai ter que corrigir aquele lado esquerdo agora. O Roca tá no banco de reservas, né? Deve entrar. E aí ele vai tirar um atacante. Quer dizer, a gente precisava da vitória. E se a gente conseguir o empate, vai sobrar pro Renato. Cara, que fase, velho. Que também não encostou na bola no primeiro tempo. Que fase, cara. Olha, o torcedor da Ponte Preta não tem 1 minuto de sossego, cara. Mas ó, vamos lá. E o Gabriel Risso não tava mal no jogo, cara. Não, mas ele foi bem expulso, viu? Vamos deixar claro aqui que foi bem expulso. Pisou no tornozelo do cara, né? Não precisava fazer isso. Jogada no meio do campo, cara. Jogada no meio do campo. Vai embora o 18. Quem é o 18 da Ponte? Pelo menos eles marcaram 18, mas não tem 18. É o 19, é o Renato. É o Renato, né? Marcaram errado. É o 10, é o Elvis. É o Elvis. Nossa. É o Elvis, vai embora, entre os 5 Heitor Roca. O bicho vai pegar, hein? Vai, Marcelo, você que é bom de leitura labial. O Elvis perguntou se estava confirmada a expulsão. O quarto árbitro falou que sim. E aí ele sai pra entrada do Roca. Eu vou falar um negócio pra você, eu acho que o Nenê acerta, cara. Porque é o cara que menos marca no time, né? É o que menos marca no time. Agora o Dodô vai armar e aí fica 2 atacantes na frente, Gabriel Novaes e Renato. É isso, Carlos? Isso. É o que tem que fazer o time da Ponte. Mas parabéns pro senhor Gabriel Risso. E, de novo, Coral, esqueça. Essa diretoria da Ponte não vai punir ninguém. Mas pode fazer, cara, pode fazer o que quiser. Os caras podem sair do campo aí, ó. 5 caras e falar, não vou jogar mais. A gente vai pra balada ali, no bairro ali, e voltamos amanhã. Não vai acontecer nada. No bairro ali? Não é tão perto, mas também não é tão longe, né? Cara, jogo assim, decisivo, você tem que estar com a cabeça no lugar. Você não pode dar uma entrada dessa, né? Você não pode, cara. Entregou de bandeja pro Paysandu. Não pode dar uma entrada dessa. Cara. E olha que ele não tava jogando mal. Repito, o Risso não tava mal no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Roca trabalhando pela primeira vez no jogo, despacha essa bola pro campo de ataque, sobe a zaga do Paysandu, tira. Gabriel Novaes estava lá na frente, a bola voltou, sobrou pro time do Paysandu, que vem todo pro campo de ataque agora com o Luan Freitas. Luan Freitas dominou, tocou a bola para Robinho, vem Robinho pela direita, ninguém marca, ele solta a bola na frente, chega o Roca de novo, rouba pro time da Ponte, só que tocou errado, aí o Dodô não dominou, a bola sobrou, é pro Brian Borges, ele que deu o chute no gol do Paysandu, jogou na boca do gol, sobe, Nilson Júnior tira, ela cai do lado esquerdo, intermediária, bola com Kevin, sai da ponta, vem pro meio lateral, toca a bola, é pro João Vieira dominou, soltou a bola pela direita para Paulinho Boia, ele que sofreu a falta do Risso, que foi expulso, jogou dentro da grande área, trabalha por ali o Brian Borges, chega a zaga da Ponte, tira com Gabriel Novaes, tocou pro Dodô, quem sabe acha um contragolpe, jogou bola na frente, muito forte o passe pro Dodô, pro Renato, e aí sai do gol, o goleiro fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Paysandu estava no campo de ataque, a Ponte recuperou, chegou por trás, o Gabriel Novaes soltou a bola para Dodô, Dodô sai do lado esquerdo da ponta pro meio, dominou, trabalhou, tocou na frente pro Renato, escora de cabeça, toca a bola para Castro, Castro jogou um balão na frente, é pro Igor Inocêncio, deu certo, pro Renato, tentou pra cima da marcação, bate na zaga, vai embora. Era escanteio, hein? Mas o árbitro tá dando tiro de meta. Só se resvalou no Renato por último. Aí o árbitro deu tiro de meta pro time do Paysandu. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Rian Silva, vamos Ponte Preta. Roberto César Santos diz que o juiz não foi bem. A Vivi Vicente, vergonhoso. Neucilo Cato, ódio. Aí a Vivi termina, agora lascou. O José Maduro, afinal, qual dos dois é o comentarista? O comentarista, levanta o braço aí, Carlos. No jogo é o Carlos, mas todo mundo comenta. Aqui todo mundo comenta, reporta, narra. Aqui a gente faz de tudo um pouco, viu, José Maduro? Mas tamo junto. O Carlos hoje tá de comentarista, / âncora. Eu estou hoje de narrador / comentarista também. A Silvana Pereira tá com a gente. Marcelo Borges. Foi cartão vermelho, cartão vermelho. Eu esqueci, cara. Até esqueci de mostrar o cartão vermelho pro jogador da Ponte.
Marcelo Borges. Eu vou falar, o time da Ponte me tira do sério, cara. O time da Ponte me desconcentra totalmente. Agora, o Gabriel Risso não vai ficar, né? Não tem contrato, só tem contrato até o final de novembro. Mas precisa ser estudado, né, cara? O cara é bom jogador, fez um campeonato paulista muito bom pela Ponte Preta, mas já teve 2 expulsões esse ano, no mínimo estranhas, né? No mínimo estranhas. A primeira, você lembra quando foi, Carlão? A primeira, não sei se foi um jogo que a Ponte perdeu, acho que foi contra a Chape, Foi né? contra o América Mineiro. América. Foi 2-0 pro América, Isso. 28ª rodada, pegaram o dia certinho aqui, No 24 Majestoso, né? de setembro. No E Majestoso. ele falha num gol E também. ele foi expulso direto nessa ocasião também. Ele falha no gol também. Cara, não sei, velho. Vamos ver a Ponte. Campo de ataque lado esquerdo com o Dodô. Vai pra cima da marcação. Sou mais você, Dodô. Perna direita, cruzou na boca do gol. Cruzou errado. Ela vai sair, mas evita a saída. Gabriel Novaes pro time da Ponte. Domina, solta a bola pela direita pra Igor Inocêncio. A Ponte tem 1 a menos. O Risso fez besteira, foi expulso a 6 minutos desse segundo tempo. Gabriel Novaes dominou, tocou a bola pro Hakim. A bola quase escapuliu dele, mas deu sorte. O tapa na bola é pro Gabriel Novaes. Cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo. Renato e Dodô não chegam. Ela sobra do outro lado pra Roca. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Sobe, a zaga tira, caiu pro Gabriel Novaes. Pôs no peito, dominou. Ela bateu na mão do Gabriel Novaes. Aí o Bolasti chegou e tirou. Gabriel Novaes podia ter dominado mais rápido, né? A bola voltou pro time do Paysandu. Perdeu, recupera a Ponte. Hakim soltou essa bola dentro da grande área. Vem o cruzamento pro gol! Pra fora! Ah, Renato! Ele cruzou, tinha que ter chutado. Eu acho que ele cruzou, né? Ele cruzou. Não tinha ninguém dentro da grande área. Chuta pro gol. Chuta pro gol de bico, o Wendel Coral. Marcelo, posso discordar? Pode. Não fez nada. Não cruzou e não chutou. Eu acho que ele tentou cruzar. Eu acho, tô entendendo aqui. Mas, cara, tem que chutar, pô. Se não chutar pro gol, não vai fazer, cara. Vamos lá, Borassi dominou pro time do Paysandu, solta a bola pra João Vieira, caneta pra cima do Castro, dominou, tocou pro Robinho, vai bater pro gol, preferiu tocar na direita pra Brian Borges, cruzou na boca do gol, chega a zaga da Ponte pro baixo, Barbudo, Nilson Júnior, a bola bateu na mão do jogador do Paysandu agora ali, hein, na sequência, tentou tirar a zaga da Ponte, bateu na mão do jogador do Paysandu, tiro de meta, na verdade o árbitro marcou ali a falta dentro da grande área, favorece o toque de mão pra Ponte Preta na bola do Roca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tiro de meta pra Ponte, lá no campo de ataque, subiu de cabeça o Gabriel Novaes, melhor pra zaga da equipe do Paysandu. Daqui a pouco vem novidade aí no papão, hein? Já a Ponte, lembrando, fez 3 alterações no intervalo. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 15 minutos passados deste segundo tempo, vem Paysandu, cruzamento da direita, dentro da grande área, tentou o voleio, Borassi, ela passa, vai embora. Pelo amor dos meus filhinhos. Quase no giro do placar, seguimos 15 minutos e meio passados desse segundo tempo, placar, Futebol Interior, Valinhos FM, marca a ponta. Um pra Ponte, um pro Paysandu, Carlos. Pra Rádio Futebol na Canela, conosco na jornada esportiva Série B, Campeonato Brasileiro mais cedo, o Operário venceu o Sport 2-1, intervalo de jogo em Ituano 1, CRB 1, Campeonato Brasileiro Série A, o Corinthians na Neoquímica venceu o Palmeiras 2-0. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, obrigado você que tá junto com a gente. Você que tá acompanhando a nossa transmissão, obrigado pelo carinho, pela audiência. Papão vem pro campo de ataque. A bola vai embora. Eles chutam, né? Chutam meio que torto, tem que chutar, chutam, né? Marcelo, tem que chutar, cara. Tem que chutar porque aí pode ter uma falha do goleiro, a bola pode pegar no zagueiro e entrar, sabe? Tem que chutar, precisa chutar. E no caso do Renato ali, poxa, ele teria que ter chutado essa bola, pô. Era pra ter chutado. Vem Nicolas, aí vem todo mundo aí no time do Márcio Fernandes. Hein? Netinho também, número 5. Netinho é volante, mas é um volante que chega mais pro gol, né? É alto, bom na bola aérea. E o Nicolas, que é artilheiro. Olha o Papão. Hakim meteu o pé na bola, explode, tira dali. Ela cai na intermediária, Renato briga com ele, o Kevin. A bola voltou, sobrou ali pro Emerson Santos, tentou recuar. Hakim de novo. Perna esquerda, mas estava impedido o atacante do Paysandu. Deixa eu dar uma moral aqui pra rapaziada. Fábio Fernandes, falar o que desse Risso? Luiz Simas, é a segunda vez que ele faz falta. Que ele faz esse tipo de falta. A Vivi tá falando, vocês são 10. Acabando com o elenco, só colocar no ônibus pra Argentina.
tem que ser estudado pela NASA. O Fábio Fernandes, prejudicou o time hoje, o Risso. Muito. Bom, vai embora o Robinho, o Coral confirma. É isso, vamos lá já. 26, Juan Ribeiro foi embora para a entrada do Nicolas, número 11, que já pega inclusive a braçadeira de capitão. E o Robinho, número 20, sai para a entrada do Netinho. Robinho, número 20, foi embora, 5, Netinho já em campo. 26, Juan Ribeiro foi embora. Número 11, Nicolas, já em campo. Ai, peraí. Olho nele, hein? Pera aí que eu fiz uma... Vamos lá, Quem 20, saiu foi o 20 Juan Robinho, entrou 5 Netinho. Tá. Saiu 26 Juan Ribeiro, entrou 11 Nicolas. 11 Nicolas e o 5 Netinho. E agora a Ponte Preta tem uma bola ali boa, hein? Um escanteio, uma oportunidade para jogar essa bola dentro da grande área. É o primeiro escanteio no segundo tempo para Ponte, o quarto para Macaca no jogo. No total são 9 escanteios na partida. Muito bem, eu tinha arriscado o cara errado aqui, eu tinha tirado o 35, mas quem saiu foi o 26. Muito bem. Igor Inocêncio na bola. Igor Inocêncio, autorizado, perna direita, chuveirou na boca do gol, afasta, a zaga tira, cai no peito do Dodô, perna direita, jogou, devolveu, tocou pro Igor Inocêncio, posição legal, joga essa bola na área, bateu na mão ali do jogador do Paysandu, hein? Não achei não. É que ele tava com a mão pra trás, né? E aí a bola se perde, vai embora, bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola pro time da Ponte, não, o árbitro deu escanteio, então saiu pela última linha. Mais um escanteio, anota aí. Mais um escanteio no jogo. É o 10º do jogo. É o 10º do jogo pra Ponte Preta. Vai pra bola, esse é mais um pra Ponte. O 10º no total do jogo. Chuveirou na boca do gol, toque de cabeça pra fora do gol. Castro tava lá. Golpeou de cabeça, a bola se perde e vai embora. Ele subiu bem, hein? Subiu bem, ninguém foi com ele, mas ele mirou. E a bola foi pra fora, Coral. A intenção foi boa, a execução nem tanto. O goleiro Matheus Nogueira apenas acompanhou. O Paysandu tenta sair jogando 1-1. Começou. Segundo tempo em Itu. Bola rolando, 2 minutos do segundo tempo. Ituano e CRB empatam 1-1. O Ituano 35 pontos, 18º colocado. O CRB 17º colocado com 37 pontos. A Ponte Preta nesse momento 15ª, 39. O Botafogo tem 39 também, é o 16º. Só que o Botafogo tem um jogo a menos. Agora o árbitro marcou uma falta do Emerson Santos em cima do Borás, que pra mim não aconteceu. Não foi. Mas, seguimos. Falta pro time do Paysandu. Robinho saiu. Foi embora o Robinho. João Vieira domina. Cansou, né? Ele tirou um armador, né? Aí a bola com o Paulo Boia. Paulinho Boia. Tentou jogar na frente, bate na marcação do Emerson Santos. A bola voltou, sobrou pro Brian Borges. Ele domina. É pro time do Paysandu. Jogando de lateral direito, começou o jogo da lateral esquerda. Aí a bola vem, volta aqui pro Lucas Maia. Lucas Maia que tem cartão amarelo. Tomou no primeiro tempo. Solta a bola no meio pra Netinho. Achou o Borassi. Boa bola boa pro Paulinho Boia. De trivela, jogou na boca do gol. Sobe Luiz Aquim. Tira dali, ela cai com o Emerson Santos, dominou, trabalhou, tocou a bola pra Dodô. Dodô deu pra Gabriel Novaes, escapou dele, voltou, sobrou pra Roca, bate na marcação, Paulinho Boia, chega por baixo, joga pra trás ali, o Gabriel Novaes deu de ataque pro time do Paysandu, a bola pra Brian Borges, joga na frente, ali pro Borassi, chega a batida pro gol, pra fora, Brian Borges. Fez o pivô, o Borassi ali, a bola escapuliu dele, o Brian Borges não quis saber de conversa não. Meteu o pé na bola, ela foi embora. Tiro de meta pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Mesa de som, bolacha, nos canais Futebol Interior, marcando pra você 21 minutos e 20. 21 e 20 passado o segundo tempo de jogo. Brasileirão Série B, 35ª rodada. No Majestoso te contei não. Placar tá tudo igual, um pra Ponte, um pro Paysandu, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, 4 minutos do segundo tempo em Itu. Ituano e CRB vão empatando pelo placar de 0-0. Amanhã, sequência desta rodada, de número 35, 7 da noite, a bola rola para Amazonas e América. 9 da noite, tem Brusque e Botafogo, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, também com a W Esportes, o Wilson Rocha transmite, e às 9h30 tem Mirassol e Curitiba. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Carlos, 22 do segundo tempo. Vai, fala do jogo. A Ponte teve o seu jogo prejudicado, né? Com a expulsão do Gabriel Risso, que não fazia um jogo ruim, não, o Gabriel Risso. Ele é um lateral ok, né, mas
aí o time da Ponte, né, já é um time que tem alguma dificuldade. Jogando com um jogador a menos, pior. O Paysandu tem a bola e a Ponte, né, faz aquela marcação do meio campo para trás, porque tem um jogador a menos. Tirou o seu principal jogador, que é o Elvis, que poderia achar um passe, e vai tentar no contragolpe aí não tomar o gol e fazer o gol que der a vitória para ela. Olha o Paysandu, entrada da grande área, batida pro gol, pra fora do gol. Paulinho Boia foi levando, foi rompendo a marcação da Ponte na entrada da grande área, bateu pro gol, ela foi embora. Tiro de meta pra Ponte. Ó, se vai pro gol, ô Coral, um abraço, hein? Ah, já tava vendido ali praticamente, porque a bola iria bem no cantinho. Não daria pro Pedro Rocha. Paulinho Boia, que no primeiro tempo você mal falou o nome dele, e agora no início do segundo, pelo menos com 23 minutos, 2-3 vezes Paulinho Boia marcando presença no campo de ataque. Essa vai ser a tônica até o final do jogo. Paysandu com um a mais deve marcar mais presença no campo de ataque. Detalhe. E agora a Ponte tentou alongar um passe pela direita aqui, muito forte pro Igor Inocêncio, a bola se perde e vai embora. Detalhe no ar. 68% de posse de bola pro time do Paysandu, 32% pra Ponte, lembrando que o jogo é no estádio Moisés Lucarelli. Esse foi o 9º chute do Paysandu no gol da Ponte Preta neste jogo. A Ponte já chutou 7 bolas pro gol, né? Mas o Paysandu é um chuta-chuta danado. É isso, jogo tenso, a Ponte Preta tem um empate por enquanto, que não resolve a vida da Ponte Preta, vai deixando pra afunilar aí no final do campeonato. Mas dos males o menor, né, Marcelo? O empate agora, nesse momento, com o jogador a menos, não é um resultado ruim pra Ponte não, viu? É isso, lembrando que a Ponte joga na próxima segunda-feira, fora de casa contra o Vila Nova. E agora o árbitro marca uma falta pra cima do Netinho, volante que chega mais pro jogo. E com a saída do Robinho, quem ficou com a faixa de capitão foi o Nicolas. Isso. O Nicolas agora é o capitão do Papão. Pro Netinho, vai chutar, ó. Vai bater pro gol, pra fora do gol. E agora vai entrar uma fogueira danada, hein? Uma fumaça danada. Esse é venezuelano de 24 anos, daqui a pouco já em campo pelo Paysandu. É baixinho, mas é bom de bola, hein? É melhor do que todos os atacantes de beirada da Ponte somados nessa Série B. Não sei porque que não é titular do Paysandu. Será que ele vai tirar um dos atacantes ou vai tirar um zagueiro, um meia? Ele ficou na reserva com o Hélio, na reserva com o Márcio, e você fica perguntando por que ele é reserva. Se os técnicos estão pondo ele de reserva, né? Ah, mas toda vez que eu vejo ele jogar, joga bem, cara. Sei lá. Então eu dou sorte, só vejo os jogos bons dele. Do venezuelano Esli Garcia. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha a Ponte, tramando pelo lado direito, bola para Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol, por baixo trava a zaga, manda a bola para fora. Manda a bola para fora, escanteio para Macaca, escanteio para Ponte, mais um no jogo, Coral. Pela ponta direita, a jogada foi com o Igor Inocêncio, ele mesmo vai para cobrança, mudança agora no Paysandu número 9, Paulinho Boia foi embora. 15, o venezuelano Esli Garcia já em campo. O Esli Garcia também é rápido, né? Só um pouco mais baixo do que o Paulinho Boia. Mas fazia é um atacante bom jogo, por outro. Não fazia mau jogo não, Paulinho Boia. Escanteio pra Ponte, quase 26, 25 e 50. E o Bandeira vai pedir pro Igor Inocêncio botar a bola no lugar. Então vai. A Ponte Preta vai empatando o jogo. Vai pra bola, Igor Inocêncio, vamos Igor Inocêncio, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, Lucas Maia, tira dali, ela cai pro time da Ponte Preta, Esli Garcia, chegou o Igor Inocêncio, fez a falta. É que ia dar um contragolpe ali pro time do Paysandu, hein, ia dar um contragolpe pro time do Paysandu, mas o árbitro marcou a falta, e agora o Nicolas vai pra cima da arbitragem, mas ele não deu cartão pro jogador da Ponte não. Mas podia. Ele acerta a bola, mas leva junto o jogador, né? Pelo amor de Deus. Ele foi pra pegar a bola, né? Mas acertou o jogador. Pelo menos um amarelinho aí pro Igor Inocêncio que o árbitro não deu. Mas a Ponte tem um jogador a menos. Expulso o Gabriel Risso. Entrada por cima no tornozelo do Paulinho Boia, né? 6 minutos desse segundo tempo. E o Paysandu, um jogador a mais, portanto. Posse de bola para Netinho, faz o giro para cima do Gabriel Novaes, da intermediária, soltou a bola um pouco mais atrás. Para Wanderson, de primeira tocou a bola para João Vieira, deixa a bola para Netinho. Netinho domina, pensa. Netinho que pode não ficar no Paysandu na próxima temporada. Trabalha com o Wanderson, deu para Esli Garcia. Pequenininho, venezuelano. Número 15, entrou agora há pouco, gás novo no time do Papão pela direita. Brian Borges descolou o cruzamento na boca do gol. Sobe, mete a cabeça na bola, Nicolas. Ela se perde, vai embora.
Ela se perde, vai embora, tira o time para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. W Esportes Oficial, grande abraço aos amigos curtindo a transmissão do FI. Esli Garcia é uma fumaça danada, ele é venezuelano. Eu falei outra coisa? Se eu falei, ele é venezuelano mesmo. Não, falou, tá certo. Um abraço lá pro pessoal da o W Rochinha, Esportes. né? Grande Rochinha amanhã. Abraço. Narra muito o Rochinha, hein? Narra demais. Amanhã tem Botafogo em campo contra a equipe do Brusque, com cobertura aqui dos canais de futebol interior, junto com a W Esportes. Que fase dos nossos times, hein, Rochinha? Que fase dos nossos times. Mais um abraço pra você, grande Rochinha, narra muito. Marcelo. Narra muito, Wilson Rocha, sou seu fã, meu querido. Fala, Coral. Falamos aí da altura do Esli Garcia, o venezuelano, segue você. Vem Ponte, campo de ataque pela esquerda, Gabriel Novaes, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega. O time da Ponte pede escanteio. Cara, vai que essa bola vadia entra, hein? Mas por pouco, muito pouco, a bola não entra no cruzamento lá do lado esquerdo do Gabriel Novaes, Coral. Pois é. Tô com medo dessa transmissão. Bola vadia. Aí não Bola seria vadia vadia pra nós, né? Seria uma bola abençoada, né? Muda esse nome aí, pô. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu pai amado. A bola vadia ficou de xereca e foi embora, viu, Marcelo? Esli Garcia. Vai cair lá na rádio. Ou ele já explicou. Eu já expliquei. Ele já explicou. Uma Mas coisa é para, uma coisa, cara. outra coisa é outra coisa. A altura do Esli Garcia, 1,63 m. Domina João Vieira. Vocês estão parecendo o Léo Rabelo e o Morales lá na W Esportes. Olha o Paysandu. Meninos, são os caras. Posse de bola pelo lado direito. Bola trabalhada pra Gabriel Novaes. Gabriel Novaes deixa a bola pra Igor Inocêncio. Que foi isso? Que fase de Ponte Preta e Botafogo, hein, Rochinha? Mais um abraço pra toda a rapaziada. São parceiros aqui do Futebol Interior. E é claro, vamos se reencontrar aí no final do ano, se Deus quiser. O Morales- Quem sabe com os dois times na bezona. O Morales e o Marcelo, se colocar os dois juntos na mesma transmissão, cai a transmissão. Cai, eu quero fazer uma transmissão porque com aí, o Morales. aí tem que tarjar ela. Programação para maiores de 18 anos apenas. Ah, mas hoje quem tá é o Coral, não sou eu, não. Público e renda. Pera aí que você fala já. Os caras vem papão. Campo de ataque pela direita, bola com o Barbudo. Brian Borges. Dominou, pensa. Solta a bola um pouco mais atrás pra Netinho também. Barbudo. Domina pro time do Paysandu. Solta a bola pra João Vieira. Dominou com a esquerda de primeira, tocou de direita pro Netinho. Dominou, vai pra cima na marcação. Chega a zaga da Ponte, tira. Castro jogou a bola pra trás, aí sobrou pro Dodô. Dodô, tira daí, meu filho. Tira daí, meu filho. Solta a bola pro Emerson Santos. Sai jogando a Ponte no campo de defesa. Pra Roca na cavadinha, solta na frente. É pro Gabriel Novaes, não é o Castro que tá lá. Barbudo da Ponte pro Roca. Passou meias arriadas. Passou livre, leve e solto pela esquerda. O Gabriel Novaes, ele viu. Vamos, Gabriel, corta. Soltou essa bola dentro da grande área pro Roca. Chega a zaga do Paysandu, tira. Manda a bola pra escanteio. Não sei se ele vai marcar falta ou escanteio pra Ponte. Mas tá parado o jogo ali. Vamos ver o que ele vai marcar. Marcou a falta. Escanteio, né? Ah, ele marcou a falta. Ele Acho que marcou a falta. Eu acho que ele marcou impedimento, né? Porque na onde bateu a falta ali, sei lá. Faz sentido. Acho que ele marcou impedimento, porque falta não foi, não. Público. Vai. Público total, 3.088 torcedores para uma renda bruta de R$ 64.050. Repetindo o público total, 3.088 pessoas, renda R$ 64.050. E agora tem um jogador do Paysandu caído ali, João Vieira. Bateu pro gol pra fora. Daí, João Vieira. E agora foi o Esli Garcia, né? Que o jogador que ficou caído ali. O Renato tentou chegar na bola e ele colocou a cabeça. Que Mas perigo. aí também, né? Que perigo. Ele joga a cabeça na frente da bola. O Renato acerta o jogador da equipe do Paysandu. E agora o Pedrão tá caído no gramado ali na pequena área. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Botafogo joga amanhã, né, Carlos? Joga Você falou amanhã aí. contra o Brusque, transmissão Brusque. aqui dos canais de futebol interior e da W Esportes. É isso, abraço pro Wilson Rocha, Matheus Felipe tá com a gente, o Rodrigo Silva, bora Ponte. O Rodrigo, ele fala gol da Ponte. No primeiro tempo a Ponte fez um gol, mas tomou um também, viu, Rodrigo? Tá tudo igual 1-1, a bola alongada aqui no campo de ataque, vem Paysandu, dentro da grande área, sobe, Igor tira, a bola voltou, sobrou pra João Vieira, deu pra Esli, venezuelano, fez a finta pra cima da marcação, puxou linha de fundo, bateu pro gol. Defende Pedrão!
com a perna direita, a bola entrando no cantinho. Defesa de goleiro de futsal para evitar o gol do Papão, hein, Coral? A jogada do baixinho, bom de bola. Puxou para a direita, depois para a esquerda. Tava um pouco sem ângulo, mas arriscou a finalização. Pedro Rocha defendeu. Escanteio pro Paysandu na ponta esquerda. Escanteio pro Papão, jogada ensaiada. Ela vem aqui na intermediária de longe, a batida pro gol, bate no Gabriel Novaes. Bate no Gabriel Novaes, sobrou pra Borassi. Passamos de 30 a 32,5. Vem o time do Paysandu, é sufoco. Haja coração, eu tô tenso. Haja coração, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É Mudou. isso, vai. Número 35, um volante pelo outro. Luan Freitas foi embora, entrou 28, Leandro Vilela. Luan Freitas 35 foi embora, Leandro Vilela 28 já em campo. A quinta e última alteração do técnico Márcio Fernandes. Técnico Nenê Santana tem mais uma a fazer. E a ponte vem, campo de ataque pela direita, Castro tocou pro Igor Inocêncio, cruzamento na boca do gol, a zaga falhou, passou pelo goleiro, ninguém pegou. Cara, essa zaga do Paysandu também é igual a nossa, hein? Pelo amor de Deus, é uma surpresa atrás da outra. É uma surpresa atrás da outra, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Zaga do Paysandu é igual a zaga da ponte, a zaga Kinder Ovo, parece surpresa, toda hora. Olha o Wesley Garcia, ponta esquerda, na ponta pro meio, passou o primeiro, não passa o segundo, chega Castro, tira. Toca a bola pra Renato, tocou errado pro Netinho, no peito do Netinho. Toca a bola lá do direito pra Borassi, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, segundo pau. João Vieira dominou, não deixa sair, jogou dentro da grande área. E Nicolas de cabeça, pra fora do gol. Pra fora do gol. Perdeu o gol, Nicolas. Tá certo que pelo menos tinha ali o Nilson Júnior, né? Pra tentar dar uma atrapalhada no Nicolas, e ele conseguiu. Porque se o Nilson Júnior não tá lá, era gol do Paysandu, viu, Coral? Ah, tô contigo nessa, viu, Marcelo? Pra mim, o Nilson Júnior teve uma marcação muito boa pra cima do capitão, atacante perigoso da equipe do Paysandu, Nicolas, que perde o gol. Na boa marcação do Nilson Júnior, a última mudança do técnico Nenê Santana. Finalmente, hein? Renato vai embora com a número 19. Vem Everton Brito, 29. Renato, 19, vai embora. 29, Everton Brito, a última da ponte, já em campo. Ele tira o Renato, que não tem tanta vergonha do gol, e coloca o Everton Brito. Esse tem vergonha do gol, hein? Esse tem olha pro gol, hein, Carlos? Mas é bom jogador, Marcelo. É bom jogador. O Everton Brito eu reputo ele um jogador de um bom jogador. Vem Paysandu. Borassi, aos trancos e barrancos, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tocou pro Luiz Garcia, vai pintar o gol, bateu, já era! É o que a gente esperava, gol do Paysandu! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 35 minutos passados deste segundo tempo, o Borassi foi levando no peito na raça. Foi levando no peito na raça, tocou pro Elis Garcia. E aí o Wesley só fuzilou o goleiro da Ponte Preta, mandando a bola pro fundo da rede. Vira do Papão no jogo. Vira do Papão do jogo. Wesley Garcia é o nome do gol. Agora tá no placar do majestoso. Paysandu tem 2, Ponte Preta tem 1. Detalhe, selfie do gol do Paysandu aí, Coral. É a jogada toda estrangeira do Paysandu, assistência do Borassi e a finalização com grande contribuição do goleiro Pedro Rocha. Wesley Garcia, o chute no centro, em cima do goleiro pontepretano, que aceita o chute, aceita o gol. Paysandu vira no majestoso. Ponte Preta 1, Paysandu com Wesley Garcia 2. Agora complicou, Marcelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Carlos, o que a gente temia aconteceu. Um show de horrores, né? Ninguém conseguiu parar o Borassi. Pô, faz uma falta, né? Para o cara. Mas, não, tentou. Falta é a coisa mais fácil que tem pra fazer no futebol, pô. Fica de pé e faz a falta no cara, né?
Fica de pé e faz a falta no cara. Mas o Paysandu é melhor, né, Marcelo? O Paysandu é melhor do jogo. O Risso arrebentou com o jogo da Ponte Preta. E agora, o que me dá medo é que a Ponte vai sair pro ataque e pode tomar mais, né? Porque o Márcio Fernandes colocou o Wesley Garcia aí, que é para correr em cima dessa zaga dura da Ponte. É torcer agora pro Ituano não perder pro CRB, Marcelo. Senão a Ponte entra na zona da degola nessa rodada. Uma pena, infelizmente, um jogo que a Ponte poderia ter vencido, viu? Um jogo que dava pra Ponte ter vencido, né? Mas o senhor Gabriel Risso fez o favor de jogar o time no limbo. E no caso, no gol aí que o Coral falou, a bola foi em cima realmente do Pedro Rocha, mas ele já tinha salvado a Ponte 2 vezes também, não, mas né? Peraí. Salvou, mas isso aí não foi falha dele, Carlão? Foi. Ah, tá. Foi, achei que também foi falha dele. Mas é isso. Se a Ponte empatar aí, vai ser obra do divino. Canais de Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 38 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 35ª rodada. No majestoso vira-vira do Papão pra cima da Ponte, complicando a vida da Macaca. Paysandu tem 2, Ponte Preta tem 1, Carlos. Em Itu, segue segundo tempo de jogo. Estamos com 22 minutos do segundo tempo por lá. CRB e Ituano vão empatando pelo placar de 1-1. Bom, esse resultado, o Paysandu vai ainda a 43 pontos, 13ª colocação. A Ponte Preta volta a 38 pontos, 16ª colocação. 1 ponto só do CRB, que tem 37, é o primeiro na zona. Vem, Ponte! Perdão, Bolachita. A Ponte vinha pro campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sai do gol. Matheus Nogueira pra fazer a defesa. A situação da Ponte vai se complicando a cada rodada, né? E o pior é que o time em casa não consegue jogar bem. E aí até que não tava fazendo mal o primeiro tempo, mas aí joga todas as esperanças de pelo menos buscar um bom resultado. O Gabriel Risso quando a Ponte fica com 1 a menos. Tava enfrentando o Paysandu, mas aí o time do Paysandu é melhor do que a Ponte, cara. O time do Paysandu tem jogadores melhores do que o time da Ponte Preta. Mas se for assim, então não vamos entrar em campo mais. 11º gol do Wesley Garcia na temporada, 42 jogos, 11 gols e 1 assistência. A situação é complicada, agora a gente vai pegar o Vila Nova fora. Né? Mais uma chumbada. Depois tem Sport. Outra chumbada. Tem o Avaí. Outra chumbada. É difícil, cara, é difícil. A Ponte tá fazendo força pra ser rebaixada. A diretoria da Ponte, eu vou dizer aqui, a diretoria da Ponte correu risco, né? A Ponte tinha 10 dias para trazer um treinador aí e dar uma mudada nesse time da Ponte. Deixou a bucha na mão do Nenê Santana. Se a Ponte não cair, né? Com certeza vai ser aquela bravata, né? Eu entendo 9,8. Eu mantive o Nenê, mas correu risco, né, Marcelo? Correu risco. A Ponte teve 10, depois daquele jogo horroroso contra o Novo Horizontino, a Ponte teve, contra o Mirassol, desculpa. A Ponte teve 10 dias quase, né, pra treinar. Levou o time pra fora, não trouxe treinador, acha que o campeonato é brincadeira, tá tomando mais uma chumbada em casa pro Paysandu, né? Era um jogo que se a Ponte vence, passaria o Paysandu. Agora o Paysandu tá ficando 5 pontos na frente da Ponte Preta. O Paysandu não cai mais, né? 43 pontos eu acho difícil. Eu falava 44, né? Mas 43 eu acho difícil. O jogo não acabou ainda. Mas, cara, a diretoria da Ponte realmente gosta de nadar em um lago cheio de jacaré. A esperança é a última que morre, mas sei lá. 41 minutos passados do segundo tempo, a torcida do Paysandu faz a festa no Moisés Lucarelli. Posse de bola pro time da Ponte, lado esquerdo, a Ponte tem um jogador a menos, porque o Risso foi expulso. Bola pra Dodô, bate na zaga, vai embora. Outro lateral pra Ponte, é lateral, vai Roca pro Manual. A Ponte Preta precisa empatar pelo menos o jogo. Resultado de empate era péssimo. Derrota então, meu Deus do céu, aí teremos 3 rodadas de sufoco no campeonato. Vai Roca pra bola, jogou ela dentro da grande área, sobe a zaga, tira. Ele procurava o Gabriel Novaes, ela caiu aqui pelo lado direito pra Borassi. Ele que foi levando, rompendo toda a zaga do time da Ponte no segundo gol, no gol da virada do Paysandu. A bola com o Nicolas, capitão da equipe do Paysandu, chega pra cima dele o Emerson Santos, para o jogo, marca falta o árbitro. Tá parado o jogo. E a gente vê a situação, né? Claro que se
Cara, é torcer pro Ituano agora. É torcer pros adversários torcer pro tropeçarem. Resumidamente, é torcer mais para a incompetência dos outros do que pela sua própria competência. E aquela história, né? Porque a gente sabe que a situação realmente não é boa, mas a gente vê pelo um jogo decisivo, a gente falou aqui, jogo decisivo. Tem 3 mil torcedores no estádio, a torcida meio que não acredita no time também, né, cara? O próprio torcedor não tá acreditando no time, sabe? Fica complicado, né? A situação a Ponte tá fazendo força pra cair, cara. A Ponte tá fazendo uma força danada pra cair. E eu não sei se não vai conseguir. O Igor Inocêncio joga essa bola dentro da grande área pra ninguém. Olha isso, moça. Pra ninguém. Bola pro goleiro, Matheus Ribeiro, fica com ela o goleirão da equipe. Matheus Nogueira, fica com ela o goleiro da equipe do Paysandu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O Darcy Altino, Corsato, vocês já jogaram a toalha? Está dando essa impressão. Não é jogar a toalha, cara, mas... Mas você perde pro Paysandu em casa, cara. Aí você tem Vila Nova brigando por alguma coisa. Sport brigando por uma coisa. E o Avaí vai ficar só pelo último jogo, Darcy? Não tô jogando a toalha, cara, mas poxa, depois de uma derrota dessa, velho, perder em casa, doído, de virada ainda. Não acabou o jogo ainda, mas mesmo um empate também, viu, Darcy? Não, o empate ajuda. O empate ajuda um pouco. Marcelo, aproveitando o gancho do Carlos, né, a Ponte ficou 10 dias sem jogos aí, sem jogo, aliás, mandou o time pra fora mais uma vez pra Itu. Não trouxe um treinador, agora tem mais uma semana inteira e nada vai mudar, cara. Vai continuar esse limbo do caramba. Ninguém faz nada e é isso. É perigoso o Paysandu fazer o terceiro, hein? Bola aqui no campo intermediário para João Vieira, dominou, tocou a bola para Esli Garcia. A Ponte não dá trabalho pro Paysandu. A Ponte não dá trabalho pro Paysandu. Cara, o Paysandu fez o gol e domina o jogo. Era para empatar. A Ponte, com 10 jogadores, a Ponte tentou jogar para empatar o jogo contra o Paysandu. Tomou um gol de erro de marcação de todo mundo, tô falando. Não teve um santo Cristo para fazer a falta no jogador da equipe do Paysandu. E aí o goleiro poderia defender, a bola foi em cima dele, ele não pegou, né? Mas é um show de erros, mas é erro do time no campeonato todo, né? Campeonato todo. E agora o Paysandu vem de novo, campo de ataque, rouba a bola, o Roca perdeu, o Borassi ganhou, pedalou, fez a finta, tocou pro Nicolas, vai pintar o terceiro gol, bateu, trava a zaga da Ponte Preta, bateu no Akin, essa bola vai embora. Essa bola vai embora, o Esli deixa a bola sair. É lateral, posse de bola pro time do Paysandu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Valeu você que tá junto com a gente aqui na live, obrigado, viu? O Marcos Mariano, Osmar Dangar, Fábio Fernandes, José Maduro, José Emílio Neto, o Domingos Bragantin Júnior, Wilson Correia. Mais 6. Darcy Altino, obrigado, gente. José Marcelino Fernandes, Renata Silva, Flaviana Leandro. Todo mundo acompanhando a gente. É posse de bola pro time do Paysandu. A Ponte vai perdendo mais um jogo no campeonato. Vamos até 51, informa o Wendel Coral. Estamos com 45,5. Só um milagre pra Ponte conseguir coisa melhor no jogo. Tem um jogador a menos. O inteligentíssimo do Gabriel Riz foi expulso no segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Silvio Seico. Marcelo. Tour, tá aqui com a gente também. Vai. Bora apostar uma coisa? Ah, cara, eu não sou muito... Eu não era de apostar, agora eu tô apostando. Ninguém da Ponte vai falar. Quer apostar? Pode apostar. Eu acho que hoje até que a situação tá um pouco melhor, tem menos gente no estádio. É posse de bola pro time da Ponte. Muitos, inclusive, indo embora. O melhor público foi contra o Brusque na rodada anterior. É isso. Temos aí 5 minutos, quem sabe, pra conseguir um acaso no gol de empate aí. Mas é o Paysandu que vem pro campo de ataque, bola enfiada pro Nicolas. Tá impedido, Nicolas. Tá impedido. O auxiliar já marcou o impedimento número 2 ali. O Luiz Carlos Costa. Impedimento do atacante da equipe do Papão. A Ponte Preta tenta jogar a bola com o Dodô. Chega empurrando por ali o atleta do Paysandu, Leandro Vilela, ex-Guarani. Empurra o jogador da Ponte, tá parado o jogo. É isso. A Ponte tem mais 3 jogos no campeonato.
para tentar sair da Série C na próxima temporada. Hakim dominou, trabalhou na cavadinha, tocou pro Igor Inocêncio, jogou na boca do gol, bateu na zaga, voltou, bateu na mão ali do jogador do Paysandu, do Kevin, mas voltou pro Igor Inocêncio, perna esquerda, puxou para ela, cruzou na boca do gol, Lucas Maia, perna esquerda, tira dali, ela cai pro Wesley Garcia, aí foi o Igor Inocêncio para cima dele, derrubou o jogador da equipe do Paysandu, tá parado o jogo. Situação se complica no campeonato para Ponte Preta. Como é que tá o jogo lá do Ituano, hein, Carlos Corsato? Conta pra gente. Bola rolando em Itu, 30 minutos do segundo tempo. Ituano e CRB vão empatando 1-1. Esse resultado faz com que a Ponte, mesmo perdendo em casa pro Paysandu, ainda não entre na zona da degola nessa rodada. Mas o CRB tá diminuindo de 2 para 1 ponto a diferença para a Ponte. Mas um gol aqui do CRB muda tudo, a Ponte já entra na zona da degola. E o Paysandu vai tocando bola, vai gastando tempo. Netinho dominou, trabalhou essa bola para João Vieira. João Vieira domina para o time do Paysandu, solta a bola um pouco mais atrás para Lucas Maia. 47-40, a Ponte perde. O Paysandu vence. A bola com o Wesley Garcia, trabalhou por ali, jogou na frente de novo, recebeu no ponto futuro. Aí chega aqui, domina para o time da Ponte Preta, solta a bola um pouco mais atrás. Ele que não estará à disposição no jogo da segunda-feira, porque estará defendendo a seleção da Bolívia. Para Pedrão, falha no segundo gol, Pedrão, falha. Tá certo que foi meio em cima dele, né? O cara tava cara a cara com ele, só que a bola foi em cima, né? E ele não consegue espalmar a bola e a bola entra no gol do Wesley Garcia. Vem trabalhando por ali o Lucas Maia, pro time do Paysandu, solta a bola um pouco mais atrás, pro Wanderson, mais atrás ainda pro Matheus, faz a pressão, Dodô quase roubou. Tem jogador da Ponte, tá cansadão ali, por exemplo, o Gabriel Novaes, correu muito no jogo, a bola vem pra Netinho, né? Passa a metade do gramado, meia esquerda, ninguém marca, ele solta a bola na ponta esquerda pra Wesley Garcia, venezuelano, meias arriadas, trabalhou, tocou essa bola ali pro Leandro Vilela, deu a bola pra Netinho, pra Leandro Vilela, orienta o Márcio Fernandes, treinador da equipe do Papão, solta a bola no meio, vai trabalhando por ali com o Leandro Vilela, soltou na frente pro Nicolas, sai do gol Pedrão, agora com a tarja de capitão, na saída depois do Elvis, ele que assumiu a capitã, o posto de capitão da Ponte Preta. A bola com o Roca tocou pro Dodô. Dodô domina. O Vilela tá na marcação. Ele solta a bola pro Gabriel Novaes. Pro Dodô. Jogou na frente. Foi pra cima na marcação. Bola pela direita pra Everton Brito. Tocou pro Igor Inocêncio. Por baixo chega o Kevin. Por baixo chega o Kevin. Mas era melhor ter pegado a falta aqui na intermediária, mas o árbitro não deu. Deu sequência no lance e aí o Kevin por baixo chega, rouba. Joga a bola pra lateral, pra Everton Brito. Everton Brito dominou, tocou pro Igor Inocêncio, cruzou na boca do gol. Vem o Castro, toca de cabeça pra fora do gol. Pra fora do gol. E com isso a Ponte vai perdendo as possibilidades aí de tentar um empate. Tem um a menos em campo. Foi expulso a 6 minutos do segundo tempo o Gabriel Risso. E agora a Ponte tem 3 jogos aí para terminar a Série B. 3 jogos para tentar 4 pontos. Para tentar se livrar do rebaixamento. Vai se complicando ainda mais no campeonato. Só não está se complicando mais porque o CRB, por enquanto, não está conseguindo vencer o Ituano. O jogo começou depois ou antes do jogo da Ponte, Carlos? Começou 15 minutos depois. Começou 9h15 o jogo. Então, no fim de jogo, a gente vai trazer para você como é que termina o jogo. Lá do Ituano contra a equipe do CRB. O Ituano empatando é bom pra Ponte. O Ituano vencendo é bom pra Ponte. O Ituano perdendo não é bom pra Ponte. O Ituano vencendo não é bom pra Ponte não, cara. Por quê? Ele vai pra 36. Vai pra 37. Não. Vai pra 37. Mas sim, mas tanto faz. O que não pode é o CRB vencer. Cara, mas... Tá, tudo bem, mas eu imagino que o empate seja o melhor realmente, porque se o Ituano vence, é mais um time que volta a ter chance de sair da zona de rebaixamento. E o Ituano tem mais vitórias do que a Ponte. Exato, é mais um no retrovisor. Ah, mas o pior é hoje o pior é a vitória do CRB. Porque deixa todo mundo no bolo ali, né? Isso. Mas a situação da Ponte realmente é complicada. Quem acha que a Ponte vai ganhar do Vila Nova, mesmo o Vila Nova estando já quase que a passeio no campeonato? Se bem que a derrota do Sport hoje ainda coloca o Vila Nova com algumas chances remotas, né? Não sei quantos pontos tem o Vila. O Sport tem 52 o Vila. Então, dá já ainda? Foi, não, dá ainda. Se ele fizer 9 e o Sport não ganhar mais, ele vai pra 61. Também, não tem a mínima condição. Mas isso não quer dizer nada, né? Mas ainda vai jogar com a Ponte Preta. Vai jogar com a Ponte Preta com possibilidade. E não há tempo para mais nada. O Paysandu praticamente se livra do rebaixamento. Faz a festa no Majestoso. De virada vence. Gols de Borassi no primeiro tempo e Wesley Garcia. A Ponte Preta saiu na frente com o Matheus Silva. Mas o time fraco. Um time que não consegue manter o resultado, perde mais uma no campeonato e vai se complicando, vai se atolando no campeonato. A Ponte Preta vai entrando no busão da Série C. Já comprou a passagem para na próxima temporada disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.
A Ponte Preta perde mais uma no campeonato. A Ponte Preta perde mais uma em seu estádio. E vê a situação se complicando cada dia mais. Ponte Preta, o Paysandu comemora, praticamente se livra do rebaixamento. E a Ponte Preta vai amargando mais uma derrota na competição, mais uma derrota nos seus domínios, se perdendo no campeonato e fazendo força para ser rebaixada. A Associação Atlética Ponte Preta, que fase. Termina o jogo. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. O torcedor incrédulo no estádio Moisés Lucarelli para concessionária Sim, para restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. E Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região. Que 2024 maledito esse, hein? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Jogadores do Paysandu comemoram, a Ponte perde, o Paysandu vence. Vai, Coral, tem jogador do Papão falando. E só vai ter jogador do Paysandu, Wesley Garcia falando. Excusa, tenía 4 juegos sin jugar, ni un minuto. Es cosa de Dios, el fútbol es así. Un momento estás allá encima y después estás abajo. Y muy feliz por el gol. Para mi novia, para mi mamá, para mi papá, para mi hermana. Siempre están apoyando, torciendo por mí. Mas muy feliz, esa torcida merece mucho. Y estoy muy feliz por el gol y la verdad es una cosa que no posso... Beleza, boa. Vai. Wesley Garcia, né? Ele mandou um abraço para toda a família. Fez o gol, o segundo gol da equipe do Paysandu, gol que praticamente livra o Paysandu do rebaixamento, né? É claro que não matematicamente, né? Mas praticamente livra o Paysandu do rebaixamento. E coloca a Ponte Preta nessa draga danada. Como o Coral falou, provavelmente não vai falar ninguém da Ponte, né, Coral? Ficar atento que o Pedro Lino tá lá no estádio. Mas ele pode pegar alguém na saída lá. Isso. Tá? Vamos ficar atento, vamos ficar esperto. Pedro Lino tá lá no estádio, pode trazer pra gente aí jogadores da Ponte. Elvis, então vamos lá, já solta aí. Elvis parou aqui. O Ponte Preta começou bem, mas a expulsão condicionou muito. Essa pressão agora, como blindar os jogadores do vestiário? Não, o primeiro tempo jogamos melhor, tivemos mais chances, mas não fizemos o gol. E depois na minha expulsão ali, no meu ver, o juiz vem bem mal intencionado. Até eu tenho 2 amarelos, falei com ele ali 1 hora de uma falta, ele já me retrucou, eu sabia que ele me dá amarelo. Não tem que dar desculpa não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta bosta nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem daí o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida. Caiu Elvis, duras palavras. Ninguém tem sangue de barata, mas a situação tá desse jeito. São eles que estão colocando o time nessa situação, cara. Você quer falar o que pra torcida, velho? Então faz o favor de deixar o time pelo menos na Série B. Eu acho que agora a pior coisa é tretar com a torcida, né? Você vê que tem só mais um jogo em casa, né, Carlos? Só. Contra o Sport. Olha que jogo, né? Olha que jogo. O Sport vindo aqui pra buscar acesso, tá, gente? Assim, a Ponte Preta tem 3 jogos terríveis aí na sequência, né? Não tá jogando nada, a gente vai ficar com o Pedro Lino mesmo, com os jogadores da Ponte Preta, se ele conseguir pegar mais alguém pra falar. A declaração do Elvis é forte, mas é o momento que a Ponte vive, cara. Ninguém se entende, ninguém fala coisa com coisa, sabe? A situação realmente é complicada. Se o Ituano ganhar, o Ituano passa a Ponte, Carlos? Não, né? O Ituano não, fica com 37, a Ponte fica com 38. Vamos ver, o Ituano tá no ataque, hein? Mais uma vez eu vou dizer aqui, hoje talvez seria um jogo para empate. O time da Ponte é muito fraco, né? Talvez não teria condições de ganhar do Paysandu. Mas, primeiro ponto, a diretoria da Ponte Preta, ela resolveu correr o risco e jogou a bucha na mão do Nenê Santana. O Nenê Santana era o cara para tentar tirar esse time da Ponte do rebaixamento? A gente já vinha falando aqui há muito tempo que não, né? Fez aqueles 2 jogos lá, uma vitória e uma derrota, tinha que ter trazido um outro cara, tinha que ter trazido um outro treinador. Não trouxe. Agora faltam 3 partidas, né? 3 partidas. A Ponte tem Vila Nova, Sport e fecha com o Avaí. A Ponte já caiu? Não, a Ponte não caiu. A Ponte tem 3 jogos ainda e o Ituano tá jogando contra o Criciúma, contra o CRB. Tá 1-1. Apesar de toda a ruindade do time da Ponte, a Ponte pode ainda terminar fora do Z4. Mas o problema
ou os problemas, né? São as atitudes tomadas pela diretoria. Por exemplo, a Ponte parece terra de ninguém, cara. Vamos lá, eu venho falando isso aqui há um tempinho já. Eu tô tentando puxar pela memória aqui. Teve a expulsão do Gabriel Novaes no jogo contra o América, né? Ele falha, do Gabriel Novaes, ó, do Gabriel Risso, ele falha num dos gols e depois é expulso, direto também. Agora ele foi expulso direto numa jogada boba, no meio do campo. Se ele tivesse em campo, a Ponte poderia não ter perdido o jogo? Eu não sei, mas com 10 jogadores, né, dificultou ainda mais a situação desse já ruim time da Ponte Preta. A diretoria da Ponte parece que ela quer ser a dona da verdade. E, infelizmente, não estou falando isso aqui com o coração alegre, não. Infelizmente, eu mais uma vez vou dizer, gente, vocês pararam no tempo. Estamos em 2024, né? Vocês estão conseguindo, o Marcelo falou aqui, a Ponte comprou a passagem para a Série C, velho. A Ponte tá querendo jogar a Série C. A Ponte quer fazer derby o ano que vem com o Guarani na Série C. Né? Erro total da diretoria. Vai colocar na conta dos jogadores? Ok, tem que colocar na conta desses caras aí também. Né? Mas a diretoria da Ponte, patética. Não foi capaz de trocar o treinador. Deixou na mão do Nenê Santana. Vocês sabem qual foi o aproveitamento do Nenê Santana na última passagem dele? Ou qual é o aproveitamento do Nenê Santana na Ponte Preta como técnico? Isso lá em 2005, ele tem 37% de aproveitamento. Cara, é baseado em que alguém entendia que o Nenê Santana poderia fazer algo melhor com a Ponte Preta. Agora a Ponte precisa, vamos lá, para chegar a 44, a Ponte precisa de 2 vitórias. A Ponte tem um jogo em casa, 2 jogos fora. Né? Nós estamos aqui que nem uns idiotas agora, colocamos aqui no jogo do Ituano contra o CRB, torcendo para ninguém fazer gol, cara. Você acha que isso é... Você acha que o torcedor da Ponte merece isso? Você acha que o torcedor da Ponte merece isso? E aí, o senhor Marco Antônio Eberlin, né, se for dar entrevista, Eberlin, por favor, cara, não se desespere, não se descabele, porque quem tem que se desesperar e quem tá desesperado e quem tá descabelado é o torcedor da Ponte. É para aquele a quem você e os seus pares brigaram, tem até boletim de ocorrência, viu? Aí na época da eleição, vocês brigaram até com boletim de ocorrência para tomar conta do clube. E rebaixaram para a Série A2 e vão conseguir, olha que eu achei, Marcelo, eu achei que tava ruim, hein? 24 anos depois, a Ponte voltou a disputar uma Série A2 de Campeonato Paulista. Mas eles estão querendo voltar, retroceder 33 anos no tempo para disputar uma Série C. Eles estão querendo, né? Bando de incompetente futebolisticamente falando. Não, deixa eu só completar aqui. A gente vai falar mais já. Vocês são os incompetentes. Sabe qual o número de derrota da Ponte Preta na competição? Olha o CRB. Olha o CRB dentro da grande área, vai queimar pro gol. Jefferson Paulino defendeu pra Ponte. Defesaça do Jefferson Paulino, capitão do Ituano. Sabe quantas derrotas, seus incompetentes, a Ponte Preta tem nessa Série B? 17. Sabe quantos jogos? 35. A Ponte joga 2 e perde 1, velho. Vocês são os incompetentes e ficam batendo no peito, achando que entende de futebol. Vocês vão levar a Ponte Preta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bando de incompetente. Contratem um técnico. Anunciem um técnico agora. Seja ele lá qual for. Tragam um treinador. Coloquem esses caras no eixo. O Elvis não pode. Olha o CRB, defesaça do Jefferson Paulino. Bateu pro gol do CRB. Zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento pra Ponte. 99 é o Getúlio. O Rômulo bateu, a bola bateu no travessão, voltou, o Getúlio mandou a bola pro fundo da rede. Ponte Preta agora na zona do rebaixamento, gol do Getúlio. E vou falar uma coisa. É pra corar esses bandos de incompetentes. Na zona de rebaixamento, né? Sim, sim. Vou falar um negócio. 11/7 do dia 4 de novembro. Não sai mais.
Na verdade o Rômulo bateu, o Jefferson Paulino já tinha feito uma defesaça, fez outra. Só que aí, no rebote, o Getúlio mandou a bola pro fundo da rede. Ponte Preta, nesse momento, entra na zona do rebaixamento, 11 da noite, 7 minutos. Mas a gente tá esperando o quê, Marcelo? Esse bando de incompetente que tá tomando conta da Ponte aí, que vai levar a Ponte pra Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Bandos de incompetentes. Vocês são os culpados. Marco Eberlin e toda a sua trupe. Vocês são os incompetentes. São 17 derrotas em 35 jogos. Vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Vão bater mais um recorde. Vão fazer a Ponte disputar um campeonato 33 anos depois. A Ponte vai disputar um campeonato de Série C. Seus incompetentes. É isso, 45 minutos e meio. Eu ia até chamar o intervalo, mas vem o Léo Pereira. Não, o Léo Pereira dominou a entrada da grande área para o time do CRB. Pode pintar o terceiro, hein? Pode pintar o terceiro. Bola aqui pelo lado direito. Chute pro gol, Paulino de novo. Rapaz, o CRB tá amassando o Ituano. Bola voltou, sobrou dentro da grande área. Chega a zaga do Ituano para tirar. Por enquanto, nada dos acréscimos. Mas seguimos no jogo. É o GG que domina essa bola, vai deixar ela sair. Mas esquece, Marcelo. O pior já aconteceu ali, que era o gol. Cara. Né? Tá mais fácil sair o terceiro do CRB do que o Ituano empatar. Isso aí. Jesus, para restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil e Invictus, seu espaço de eventos de Campinas e região. Bom, o nosso repórter ali, o Pedro Lino, tava lá na saída dos jogadores, então o único que falou foi o Elvis, tá? O único que falou foi o Elvis. Aqui o pessoal falando, né, que a gente tava passando pano pra diretoria, agora vamos meter o pau, não adianta. É a opinião do internauta, vamos respeitar. O Reginaldo Maciel tá com a gente, o Edson Cláudio, o Wilson Correia, o Turo, o Vinícius Moraes, o Reginaldo Maciel já falei, o Domingos Bragantin, o Wilson Correia, o Luiz Simas, o José Maduro, o Marcos João Carvalho, o Orleis Oliveira, o Fábio Fernandes. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Ponte Preta agora vai para a zona do rebaixamento, 17ª colocação, 38 pontos. Claro, vamos ter 6 de acréscimo lá em Itu. Estamos com 47, o jogo vai até 51. Vamos ver essa falta do Ituano, Carlos? Esse cara que jogou na Ponte é o Lazzaroni. Cobrança de falta pro Ituano. Vamos lá, 47. Bateu na cabeça do jogador do CRB. Mas cara, ele estava adiantado, vai tomar cartão amarelo. Vai tomar cartão amarelo lá, o cabra do CRB, me parece o Cleiton, número 75, é ele mesmo. O Cleiton, jogador da equipe do CRB. Mas que noite infernal, né, pro torcedor da Ponte, né, cara? E esse bando de incompetentes levando a Ponte para a Série C do Campeonato Brasileiro. São os incompetentes, futebolisticamente falando. Moral da história, temos que torcer pro Ituano empatar o jogo, é isso, né, Carlos? Exato. Pra gente sair da zona do rebaixamento. Vamos lá. Exato. Vamos lá, agora o Lazzaroni vai ter uma segunda chance. Agora quem vai pra barreira é o Bilu. Agora ele isola a bola. É o Bilu, vamos ver. Tá todo mundo se pegando lá dentro da grande área. 48 minutos passados do segundo tempo. Por enquanto a Ponte tá na zona do rebaixamento porque o CRB ganha do Ituano. Jogada ensaiada pra dentro da grande área. Passa, vai embora. Tô na trave, eu acho. Né? É o Aldo que tinha feito o gol de pênalti. E aqui como lá, por enquanto virada dos dois times, né? Bateu na trave, cara. Foi mesmo. O jogada ensaiada do Lazzaroni só encostou, o José Aldo bateu pro gol, ele explodiu no travessão, foi embora. O Ituano também com essa derrota, né, vai ficando bem próximo da zona do... Vai ficando bem próximo 30 da Série quanto? C, né? 34 tem o Ituano. Já foi também. O Guarani tem 31, o Brusque tem 33, só que o Brusque ainda não jogou, o Brusque pode ir a 36. Isso. E a Ponte Preta 38, o primeiro time fora da zona é o Botafogo, só que pior, né? O Botafogo ainda não jogou. O Botafogo pode jogar, se ganhar, se empatar, vai a 40. Abre 2 pontos da Ponte, aí a Ponte vai ficar a 2 pontos do primeiro. Vai ficar 1 ponto, que é o time do CRB, né? Com 39. Aí o CRB voltaria a ser o primeiro time, só que aí fora da zona da degola. É isso. Mas correram um risco, né, Marcelo? A gente. Enquanto isso, o Marcelo tá ligado. E agora não depende só dela, né? Não, agora não. Mas a diretoria da Ponte correu o risco. Foi aquilo que eu falei aqui do Lago de Jacaré, né? E quem, o ouvinte aí que falou que a gente passava o pano na diretoria, eu tô falando desde quando o Nelsinho foi mandado embora, que a Ponte precisava de outro treinador, né? Tinha 10 dias para treinar, não trouxe o cara. Agora teve mais 8 dias para treinar, não trouxe o cara. Né? Quem acompanha a gente na Hora da Macaca e aqui também sabe que a gente vinha falando. Mas não é só a gente, não é falar que a gente sabe. Cara,
Quem foi que colocou na cabeça desse pessoal que o Nenê ia conseguir fazer esse time da Ponte resolver o problema? E agora vem o Elvis, né, que eu tenho um respeito muito grande por ele, mas vem o Elvis brigar com a torcida, pô. Ô Elvis, você quer que a torcida faça o que com você? Ah, ameaçar, agora são esses jogadores aqui, e no ano que vem que o presidente contrate um time melhor, né? Mas, por favor, mantenha o time na Série B então, porque foi esse o time aí que o presidente montou, né? Pra gente sofrer aí a cada 2 jogos uma chumbada, né? Uma paulada na cabeça, né? Então é isso. Bando, diretoria de futebol incompetente. E também eu vou falar uma coisa. Se tem alguém que passa a mão em jogador em alguma coisa, é essa diretoria da Ponte Preta, né? Porque eu vou falar aqui, o Risso é a segunda vez que ele é expulso de maneira boba. Teve o Sérgio Rafael expulso de maneira boba. Tivemos o goleiro da Ponte expulso, o Pedrão, de maneira boba lá contra o Sport. E ninguém faz nada, cara. O Elvis lá naquele jogo contra o Santos, que eu até acho que o juiz foi, né, acima, né, do tom, mas tudo bem. Ninguém falou nada pro Elvis também. Não há uma punição, não há multa pro jogador. O jogador faz o que quer. O jogador faz o que quer, o jogador fala o que quer, né? Quer dizer, cadê a moral também, né? Cadê a moral para esses caras? Não tem moral também. Futebolisticamente falando, incompetência pura dessa diretoria da Ponte Preta. E aí, Elvis, o pior, cara, não é só com vocês, né? Vai ser essa diretoria aí que vai ter que tirar a Ponte também da zona da degola. Tá terminando o jogo. O árbitro deu mais um de acréscimo. O Ituano tava no campo de ataque, mas o CRB já recuperou a posse de bola. O CRB vai vencer o jogo, a Ponte vai para a zona do rebaixamento e agora, além de não fazer o seu dever, a Ponte vai depender de resultados dos adversários. A situação está complicada, a situação se complica ainda mais e a Ponte Preta fez de tudo para ser rebaixada. Olha, a Ponte Preta tá fazendo de tudo para ser rebaixada. Tem um internauta perguntando se Corsato, você acredita? Cara, eu não acredito não. Eu acho que não escapa mais não. Pode escapar do rebaixamento? Pode, mas eu não acredito. Depois da derrota pro Guarani em casa, eu já dei uma desanimada, né? Aí ganhou do Brusque e tal, mas o time realmente não mostra evolução. Apita o árbitro. Fim de jogo em Itu. Vitória do CRB que coloca a Ponte Preta na zona do rebaixamento. Vamos fechar a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. José Aldo fez pro Ituano, Segovia e o Getúlio viraram pro CRB. O CRB sai da zona do rebaixamento e a Ponte Preta entra definitivamente na zona do rebaixamento. Perdemos no estádio Moisés Lucarelli para a equipe do Paysandu pelo placar de 2-1. Fim de jogo, daqui a pouquinho tem entrevista do Nenê Santana, já o Carlos comanda o fim de jogo para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil e Invictus, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca.
Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Invictus, o seu espaço de eventos em Campinas e região. Com 2 salões, o Invictus Espaço de Eventos pode te receber para a sua festa de confraternização, formatura, celebração de casamentos e demais eventos. Disponibilizamos uma piscina para adultos e outra para crianças, uma quadra de tênis e um campo de futebol. Nas margens da rodovia Dom Pedro I está situado o Invictus Eventos, o melhor espaço de eventos da região. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato 1119, tá no ar o fim de jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Invictus, seu espaço de eventos em Campinas e região. O placar tá aí na tela, 1 para Ponte, 2 para o Paysandu. Vamos lá, Coral, pega o microfone aí porque não vai ter Nenê Santana, né? Não, vai ter o presidente Marco Antônio Eberlin falando com a imprensa, mas não responderá alguma pergunta na noite desta segunda-feira. Portanto, Marco Antônio Eberlin falando com a imprensa. Não é um pronunciamento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Ponte sempre tem comandante na NAU, não é diferente agora. O Nenê um pouco triste, chateado, não quer dar entrevista. Continua à frente da equipe, tem colaborado, tem ajudado e é assim que nós vamos fazer, tá? O Nenê continua à frente, nós estamos atrás de um treinador, tem um nome bem já conduzido para que venha para comandar no Paulista, mas a gente entende que quem pode tirar a Ponte Preta dessa situação e vai tirar, a Ponte não cai, é o pessoal que está aqui. Quanto ao jogo, para não ter pergunta, nós tivemos 3 substituições por contusão. As 3 substituições do intervalo foram por contusão. O tornozelo do Matheus Silva está extremamente inchado, ele levou uma pancada. O Iago levou um pontapé no joelho, tá com o joelho extremamente inchado. E quem que é o outro, Paulinho, que saiu? O Luiz Felipe sentiu o músculo adutor da coxa. Então são 3 substituições por contusão. Tivemos a expulsão, que eu acredito que realmente o jogador nosso acabou pegando o jogador do Paysandu. Poderia ter tomado um amarelo, mas ele acabou atingindo o jogador e não vejo injustiça também na expulsão. Tá? E o Elvis... Pô, por que tirar o Elvis? Também seria uma pergunta de vocês. O Elvis vem de 3 ou 4 dias de gripe fortíssima. O Elvis ontem à noite tinha 39 graus de febre e veio para o sacrifício. Então o treinador, quando da perda de um jogador ficar com um a menos, ele preferiu tirar um jogador que estava extremamente desgastado e que a qualquer momento ia pedir para sair também devido a esse estado gripal que ele se encontrou nos últimos 3 dias. Então é isso que eu tenho que falar.
a Ponte não está abandonada, a Ponte está preparada e vai buscar os resultados necessários. Sei que o CRB também parece que virou o jogo agora no final, mas nós estamos preparados para isso também. Tá? Está na mão da Ponte Preta. Eu quero lembrar aos torcedores que nós não dependemos de ninguém, nós dependemos única e exclusivamente da Ponte Preta e nós vamos buscar o resultado. Tá? Boa noite, obrigado a todos. Tá aí a palavra do presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin. Vamos lá, vamos cortar aqui os T's e pingar os I's, né? O treinador não quis falar, né? Mas ele será o treinador que vai nos tirar dessa. Peraí, o treinador não quis falar? Vamos lá, eu sou o treinador do time, eu tenho que falar. Aí vem o presidente e não deixa fazer perguntas. Deixa fazer perguntas. E aí, quando vem alguém, né, e fala que a Ponte Preta, eles usam muito essa palavra, e eu não gosto dessa palavra. Eu acho que essa palavra é muito forte. Mas eu vou ter que colocá-la aqui, porque senão vocês não vão entender. Quando vem alguém aqui e fala que a Ponte é uma ditadura, o que me pareceu essa entrevista do Marco Antônio Eberlin? Uma ditadura. Você pega todos os profissionais de imprensa que estão ali. Pega a torcida da Ponte Preta, que boa parte está com a gente, boa parte está com outras emissoras de rádio muito fortes, inclusive a maior parte, né? Mas que cada um tem o seu representante lá no estádio Moisés Lucarelli. E aí você não pode fazer uma pergunta. Aí o cara vem, você acha mesmo que alguém ia perguntar pro Nenê, olha, me diga das suas 3 alterações no intervalo. Pô, será que tem algum burro aqui? Será que tem algum imbecil aqui que não sabe que os caras saíram contundidos? Hã? Gente, que várzea, cara. Isso aqui é time de Série B de Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Coral? É o presidente que vem quando o treinador não será demitido, porque o treinador não foi demitido, ok? E não vai ser. E não vai ser, pelo que ele falou. Não, eu tô falando agora. Falando agora, né? É isso mesmo? Quando o técnico tem uma indisposição e não pode falar, vem o presidente e fala, ninguém vai perguntar nada, eu vou responder o que eu quero e pronto. E vou te falar mais. Incompetência e mentira. São 2 palavras que decifram muito bem essa diretoria executiva da Ponte Preta, cujo nome do presidente todo mundo sabe. E vou falar uma coisa aqui. Eu duvido que seja verdade que o Nenê não quis falar. Ali dentro o que ele fala todo mundo acata. E eu tô sabendo por profissionais de dentro do clube Coral, que não conseguem fazer o próprio trabalho porque o presidente não autoriza. Coral, eu vou ficar com a fala até que o Nenê venha e fale o contrário. Eu vou ficar com a fala do presidente. O Nenê não quis falar. Por isso que aos poucos os torcedores vão descobrir. Se eu sou presidente do clube, se eu sou o Marco Antônio Eberlin, né? E o Nenê fala, eu não tô em condições de falar. Você vai falar sim? Ora bolas, foi você que montou o time. Recentemente teve essa que os jogadores não quiseram falar. Isso não existe, cara. É tudo com o mando dele lá, velho. Cara, é o seguinte... É um ditador esse cara. Assim, alguém teria que falar. Eu acho que nesse ponto aí, Marcelo, ele fez o certo. O presidente tem que falar se o técnico fosse demitido. Não, mas se o técnico não quis falar, ele foi lá e falou. Agora, errado é não deixar fazer pergunta. Eu acho que aí deveria, pelo menos, um representante de cada órgão de imprensa, uma pergunta para cada um representante. Não é o mínimo, responde. Você é o mandatário, você é o chefe maior do clube. Agora, cara, assim, a Ponte já foi no guichê, já comprou a passagem da Série C, né? Isso já tinha comprado já no jogo contra o Guarani, e agora a Ponte entrou no ônibus. E ele insiste que com o Nenê a Ponte vai sair. E é pra piorar. Marquinho, por favor, cara, baseado em quê? A Ponte já entrou no ônibus e já tá pedindo pro motorista ligar o ônibus pra ir embora, cara. Cara, contrata um treinador, cara. Sei lá, traz alguém aí pra esses 3 jogos. Mas com o Nenê não vai dar. Não vai dar com o Nenê Santana. Sabe? Não vai dar. É pra dar uma motivação pra esses caras, pra tentar alguma coisa. Contrata um treinador pra esses 3 jogos. Eu falei aqui outro dia. O que será que vale mais? Você investir num treinador agora e não ser rebaixado pra Série C? Ou não investir num treinador e ser rebaixado pra Série C? Olha o prejuízo que vai ser.
A Ponte já passou no guichê, já entrou no ônibus e tá pedindo pro motorista ligar o ônibus e ir embora, faltando um passageiro ainda. Que tá faltando um cara para ir pra Série B. Que na verdade nesse cara é a Ponte Preta. A Ponte entende que é ela. Com essa declaração aí do Marco Abelin, a Ponte entende que ela é a 4ª integrante da Série C na próxima temporada, que vai vir da Série B, né? É de mal a pior, as coisas só pioram. O time toma uma trauletada do Mirassol, o técnico fala que o time jogou bem, né? Os caras têm 3 dias de folga, sabe? Cara, eu não entendo mais nada. Agora, tem o lado do jogador, o lado da pessoa, o lado do ser humano, tem. Mas foi eles que colocaram o clube nessa situação, né? Agora, eu entendo, ameaçar jogador, eu acho que aí o próprio torcedor joga contra o time. Mas a gente já percebe que a própria torcida abandonou, cara. O jogo hoje era o jogo, vamos lá, era o jogo mais importante do ano pra Ponte Preta. Veja o número de torcedores, sem contar que tivemos pelo menos uns 150 no Paysandu. Mas nem a diretoria quis ajudar, né? Porque deixou o ingresso a quarentão. Sabe, parece que o negócio... tem comandante na nau. Tem, mas o comandante tá parado. O comandante tá inerte. Não acho que o comandante tá parado. Pelo contrário. Pelo contrário, o comandante tá fazendo alguma coisa, mas é aquele negócio. Não, a deriva, cara. É aquele negócio... Não, eu discordo de você. Discordo, o Coral falou aqui uma coisa que tem razão. É tudo a mando do presidente. Então tudo que está acontecendo aí é mando do comandante, que é o presidente Marco Antônio Abelin. Mas ele não tá acertando, Marcelo. Ele tá que nem a gente nos palpites, cara. Não, mas tá... não tá acertando, velho. Já temos um técnico praticamente garantido pro Campeonato Paulista. Que se dane o Campeonato Paulista, Marquinho. Que se dane o Campeonato Paulista. O momento agora é pensar em Série B. É em salvar o time para não disputar a Série C o ano que vem. Que se dane o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que vá para aquele lugar lá. Que se dane o Campeonato Paulista, cara. Você vai ter 1 mês e meio, 2 meses para montar o time no Campeonato Paulista. Salva o time do rebaixamento. Tem que pensar no agora. Você tem que pensar no agora. Tinha que ter pensado, quando mandou o Nelson embora, em contratado um técnico. Eu entendo, Marcelo, que naqueles 2 jogos, eu até entendo. Mas depois do jogo contra o Mirassol, que o técnico veio a público e falou que a Ponte jogou bem, cara. E a Ponte tinha 10 jogos, eu entendo. Naqueles 2 jogos lá, eu entendo. Eu não entendo. Depois, contrata no jogo, o Nenê assume no jogo contra o Brusque, e já no jogo contra o Mirassol, o técnico contratado assume. Peraí, Marcelo, eu entendo, mas a gente falou aqui, a Ponte precisava de um técnico. Falamos. Eu entendo, mas precisava de um técnico. Aí quando ele não contratou... Aí no jogo contra o Mirassol, aí pra mim acabou. Pra mim acabou. E eu falei aqui que quem escalava o time da Ponte era o Elvis. Eu falei aqui. Eu falei. E se duvidar, foi o Elvis que falou pro Nenê, falou, professor, tira eu aí, tá? Pra recompor o time. Se duvidar, foi o Elvis que falou, né? Aí, você vê, o principal jogador do elenco, né, brigando com a torcida. Capitão do time. E falando que o ano que vem cada um segue a sua vida. Lembrando que ele tem contrato com a Ponte até o ano que vem, tá? Tem. O Elvis tem contrato com a Ponte até novembro de 2025. Quer dizer, já tá também largando o barco. Só que tem 3 jogos aí, ô Elvis, que pra você pelo menos então, já que você vai embora, né, deixar o time na onde você pegou. Você pegou na Série B do Campeonato Brasileiro. Você e todos os seus companheiros aí, né? Mas mais uma vez vou dizer, incompetência pura da diretoria de futebol da Ponte Preta, que já vem errando, não é de agora, é de algum tempo, e tá todo mundo falando, né? E o pior, Eberlin, que ninguém é seu inimigo, cara. Ninguém é seu inimigo. Parece que todo mundo joga contra, todo mundo joga cara. contra, muito pelo contrário. Todo mundo é Ponte Preta. Todo mundo torce pela Ponte Preta. Então quando fala, né, até que seja o que você não quer ouvir, poxa, não é possível que tá todo mundo errado e só você tá certo, cara. Não é possível. A Ponte tem que contratar um treinador para esses 3 jogos aí. Eu vou falar um negócio aqui, eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu recebi uma informação hoje à tarde, que a Ponte Preta, esse técnico que ele falou aí, eu vou falar um nome aqui. É o Moisés Egert, que não sabe-se lá o porquê não vai ficar no Noroeste. Ele era o técnico do Noroeste até hoje. E ele não vai ficar no Noroeste. Eu recebi essa informação, e assim, informação a gente não tem que ficar guardando, né? Se foi errado, é errado. Mas
de que a Ponte Preta conversa com o Moisés Egert. Aí eu pergunto, seria o Moisés Egert o cara para tirar a Ponte dessa situação? Não, agora? mas tá errado, Carlos. Eles estão pensando no Campeonato Paulista, cara. Mas deixa eu te explicar. Então já entregaram. Então faz igual o presidente do Atlético Goianiense fez. Marcelo, deixa eu falar aqui. É isso que você não tá conseguindo entender. Quando você fala que a Ponte é um não à deriva. Não. Eu não queria usar essa expressão, mas eu vou usar. O amigo Carlos Batista, ele usa a expressão do competente motivado, competente desmotivado, o incompetente motivado e o incompetente desmotivado. Desse, sabe qual que é o pior? É o incompetente motivado. Exatamente. E nesse caso, o Eberlin, ele entendia, ou entende, né? Porque o campeonato não acabou ainda. A Ponte ainda não caiu, gente. Vamos lá, né? Mas dá a intenção que ele largou o campeonato, cara. Não, Marcelo. Não, esse que é o problema. Não, tinha que contratar um treinador. Deixa eu falar. Tem que pensar na Série B. Mas não Campeonato Paulista é... Que se dane. Mas não é essa a cabeça dele. Ele entende que com o Nenê Santana... Ele vai sair, cara. Ele vai sair. Ele entende que... Hoje ele veio aqui, hoje ele parecia o técnico. Já cara, falando do Elvis, vocês vão perguntar? Eu tô falando aqui que ele parecia o técnico. Eu não tô falando nada mais disso. Ele parecia o técnico respondendo pergunta que o técnico tinha que responder. Mas, poxa, ele é o presidente. Ele é o presidente. O que está acontecendo aqui é um caminho traçado pelo Marco Antônio Eberlin. A Ponte não é um nau à deriva. O comandante está indo por esse caminho. Tá todo mundo falando para ele assim, ó, Eberlin, não vá. Não vá. Esse não é o caminho correto. Esse não é o caminho correto. E quando eu falo todo mundo, porque um clube de futebol, ele não é só o seu presidente. A Ponte não é um time que tem um dono. O Eberlin não é dono da Ponte Preta. Então, a Ponte Preta, ela tem presidente, ela tem diretores, ela tem torcedores, ela tem patrocinadores, ela tem jogadores, ela tem treinador, tem uma imprensa forte em Campinas e principalmente os seus torcedores. Tá todo mundo falando pro Eberlin, ó, o caminho é aqui. O caminho é aqui. Mas é ele que tá dirigindo o carro. E ele quer ir por esse caminho, Marcelo. O que eu tô dizendo que você está errado é de dizer que a Ponte não tem comando. A Ponte tem comando. O problema é que o comando não está, nesse momento, apto a ouvir nada diferente do que ele pensa. Tá bom, mas é o seguinte, é uma coisa pior que a outra, cara. Aí o presidente vem falar depois do jogo que a gente toma a trauletada do Paysandu, de 2-1, vamos para a zona do rebaixamento. Ele vem falar que o time, que o treinador não vai ser trocado, que a Ponte vai escapar do rebaixamento, não sei baseado em quê, ele fala isso, com essa comissão técnica, com o treinador que tá aí hoje, que é um treinador interino, que sabe que não vai continuar, e vem me falar de Campeonato Paulista, que tem um técnico praticamente contratado pro Campeonato Paulista. É um tapa na cara do torcedor. Eu vou repetir aqui, que se dane o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que se dane. Nós temos que resolver nosso problema na Série B. Ou então o senhor fala, ó, já joguei a toalha na Série B. Me parece, o que me parece, tô errado, o Carlos falou que eu tô errado, que ele abandonou a Série B. Ele não abandonou, Marcelo. Do jeito que tá aí, vai, seja o que Deus quiser. Eu estou pensando como você, mas só quero que você entenda que a Ponte tem comando, a Ponte tem pulso firme. A Ponte tem pulso firme. E nesse momento, esse pulso firme da Ponte Preta está levando a Macaca para a terceira divisão. Assim como levou para a Série A2, cara, do Paulista. No derby a gente falou, né? O caminho traçado lá no Waze e tal, no GPS para a Série C. Vou fazer a alusão que eu fiz de novo. A Ponte já foi no guichê, comprou a passagem, já entrou no ônibus. E agora realmente está mais difícil. Porque tá pedindo pro motorista ligar o motor. A Ponte tinha hoje o jogo contra o Paysandu, que ela poderia ganhar. A chance era hoje. Se não ganha, empata pelo menos. Se empatasse, né, ia torcer amanhã contra o Botafogo. Pro jogo lá contra o Brusque. Se empata, né? Aí tinha que torcer pro Brusque vencer o Botafogo. Olha que situação. O empate com o resultado do CRB praticamente ia levar a Ponte para o Z4 mesmo. Mas era um empate, né, Marcelo? Contra o Paysandu. Aí tá, tem todo o jogo, né? O Gabriel Risso, mais uma vez digo, se a Ponte tivesse punido lá atrás, vocês lembram? No jogo que o Brigatti era o treinador, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que o Matheus Regis
no banco de reservas foi expulso. E eu aqui levantei a bola e falei, olha, o Matheusete tem que ser punido, porque se ele não for punido, o que eu faço aqui, o outro vai ver que ele pode, aí o outro faz, vai ver que pode. Ah, a gente pode fazer isso, que tá tudo certo, posso fazer isso. Lembra que eu falei aqui? A Ponte tinha que punir o Matheus Regis. Eu não sei se foi no Campeonato Brasileiro ou se foi no Campeonato Paulista. Foi um jogo que o Matheus Regis foi expulso. E eu falei isso aqui. Aí depois do Matheus Regis teve o jogo do Gé contra o Goiás, que o Brigatti era o técnico ainda, que o Elvis teve que sair do banco de reservas, o Elvis não estava jogando, o Elvis sai do banco de reservas e puxa o Gé, né? Puxa o Gé pro campo, e o Gé, ele só não foi expulso porque o juiz foi bonzinho com ele, porque era para ele ter sido expulso antes de ser substituído. Ó, aí teve o caso do senhor Zé Mário. Vocês lembram do Zé Mário? Zé Mário também. E eu falando aqui, olha, isso aí vai virar uma regra. Se você não pune os jogadores de alguma maneira, os caras vão achar que podem fazer tudo. E aí, Marcelo, já veio 2 vezes do senhor Gabriel Risso. O Sérgio Rafael deu um coice no jogador da Chapecoense, foi expulso, deixou a Ponte a ver navios, né? O Elvis, o próprio Elvis foi expulso lá contra o Santos, no jogo que estava 2-0, né? E a diretoria de futebol também não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Então, quer dizer, já começa errado aí. Você não pune os caras que te ferram dentro do campo. Eles acham que eles podem fazer o que querem. Então, é isso. Mas eu discordo de você quando você fala que ele abandonou. Não, ele não abandonou. Mas parece que ele está olhando só para esse lado. Algo, né? Alguma coisa, né? Diz pro Marco Antônio Eberlin, ó, vai com o Nenê até o final. Vai com o Nenê. Vai desse jeito, que com o Elvis dando pitaco na escalação, que vai dar certo. Assim, tudo que você falou aí, não adianta, tudo que eu falo aqui, você fala que eu tô errado. Mas, gente, é o seguinte... Eu não falei que você tá errado. Vou repetir, o Campeonato Paulista que se dane, que se ferre o Campeonato Paulista, espera acabar a porcaria do Campeonato Brasileiro pra você pensar no Campeonato Paulista. Tá passando por cima de um negócio que não pode. A Ponte precisa se manter na Série B. A Ponte precisava se manter na Série B. E o pior que ainda dá tempo de salvar. Só que com essa mentalidade aí, pelo amor de Deus, contrata um treinador, dá as folgas merecidas, a folga merecida amanhã e depois para os jogadores, né? Merecidas folgas pelo trabalho excelente que fizeram hoje. Isso. Mas contrata um treinador, quando esses caras chegarem na reapresentação, provavelmente não vai ser no Moisés Lucarelli de novo, eles vão lá pra Itu, né? Pra tirar o time da pressão. Esse time não joga com pressão. Essa rapaziada não joga com sem pressão. Não joga com torcida, com o estádio cheio, não adiantou nada. Não joga sem pau torcida, do último colocado do campeonato. Não joga bem em casa, não joga bem com o estádio fora, vazio também não joga. Não joga. Esse time aí não tem o que fazer com esse time. Então quem sabe contratar um treinador aí pra 3 jogos? Pra 3 jogos. Não precisa ser pro Campeonato Paulista, tá? O técnico que você tem contratado pro Campeonato Paulista, mantém contratado aí. Contrata um cara para 3 jogos e fala, ó, se você conseguir salvar, pronto, tá, parabéns. Se você não conseguir salvar, tá tudo bem. Tá? Porque tudo que a gente fez até agora, a gente traçou lá a rota até Série C. Para tirar a pressão, Marcelo, dele mesmo. Porque, cara, eu não sei pra que chamar os holofotes dessa maneira. Precisava fazer o que ele fez hoje. Já que vai ali pra entrevista, deixa a gente perguntar, pô. Que deixando perguntar, você vai ter ali 10 repórteres, né? Que cada audiência, né, vai ter um questionamento diferente. Quem sabe assim se constrói alguma coisa. Agora, você já viu algo dar certo no monólogo? A entrevista do Marco Antônio Eberlin hoje, ela resumiu em gênero, número e grau o que é a Ponte Preta. A Ponte é um monólogo. Só uma pessoa fala. E o problema disso é que se essa pessoa estiver errada, e até agora são 35 rodadas, 17 derrotas, time na zona do rebaixamento nesse momento, eu não posso dizer que a pessoa está certa. Né? Com toda a boa vontade, que tem gente que fala que a gente passa a mão na diretoria. Então tá, com toda a boa vontade que talvez a gente possa ter aqui.
eu não posso dizer que esse monólogo está certo. Então, qual a possibilidade disso dar certo? Não há possibilidade nenhuma. E, cara, o pior não é isso. O pior é que a gente está falando isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Aqui, né, e a torcida da Ponte já pedia a saída do Nelsinho naquele vareio contra o Ituano. Sabe quantos pontos tem o Ituano, Marco Antônio Eberlin? 34. 34 pontos tem o Ituano. Sabe quantas derrotas tem o Ituano na competição, Eberlin? 21 derrotas. O Ituano perdeu mais que o Guarani, cara, no campeonato. O Ituano ganhou os 2 jogos da Ponte. Mas, cara, não é isso. Naquele jogo contra o Ituano, naquele passeio contra o Ituano, era para ter sacado o treinador. O Paysandu tirou o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos sobe o time da C para B. É campeão da Copa Verde, metendo um saco no Vila Nova. Você lembra, né? Ficou 6 no Vila Nova. Foi campeão paraense. Antes do Paysandu entrar na zona do rebaixamento, o Paysandu trocou de técnico. Tirou o técnico, que é ídolo lá da torcida do Paysandu. Olha o Paysandu quantos pontos tem. O CRB contratou um técnico, deixou o cara 3 rodadas. Na derrota pra Ponte Preta, o presidente do CRB entendeu, falou, com esse técnico não vai dar, velho. Parado aqui eu não vou ficar. Parece o seguinte, ó. O carro tá pegando fogo. E eu vou continuar dentro do carro, com as portas fechadas, achando que o fogo vai apagar sozinho, velho. É isso que eu tô falando. Aí eu não tô inerte. Eu tomei uma decisão. É isso que eu tô dizendo do Marco Antônio Eberlin. Qual foi a decisão minha no caso do fogo, o carro pegando fogo? Ficar dentro do carro, entendendo alguma luz na minha cabeça, falando, olha, fica aí, tá? Fica aí, porque o fogo vai apagar já já. E você vai conseguir sair do carro. Eu vou morrer dentro dessa porcaria do carro queimado. A situação ela vai se piorando dentro do campo e fora do campo, cada dia mais, cara. Falei numa Hora da Macaca outro dia, né? O Marco Antônio Eberlin, gente, ele pode terminar o mandato dele com a Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista e na 4ª divisão do futebol brasileiro. Façam uma Como conta pode aí. também terminar com a Ponte Preta na Série A do campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje é bem improvável. Pode dar risada, eu tô dizendo que matematicamente. Então. Mas pode dar risada. Cara, mas tem todo o direito de dar risada. Outra fala do Carlos Batista, né? Circo dos horrores, cara. Circo dos horrores. É uma declaração pior que a outra. Agora, o Eberlin fica bravo, né? Quando alguém fala que é ele que escala o time. Ô, Coral, o que ele fez hoje na entrevista coletiva? Se auto-entrevistou. E já chegou dizendo que as 3 primeiras substituições tinham sido por lesão. E já antecipando que alguém perguntaria se pudesse do Elvis, ele mesmo respondeu a própria pergunta. A sua definição, Corsato, de que a Ponte Preta hoje é um monólogo, ela é perfeita. Então, e hoje foi inclusive mais um tapa na cara do torcedor. Só isso. Assim, a gente duro a gente ficar falando esse tipo de coisa, porque o torcedor da Ponte, nós estamos tão judiados, né? Porque, cara, de boa mesmo, velho. Perder 17 jogos de 35 não é pra qualquer um. Marcelo, eu vou falar uma coisa. A Ponte merece cair, cara. Não, eu vou falar um negócio aqui com dor no coração. A Ponte merece ser rebaixada. Eu vou falar aqui uma coisa. Perder 17 jogos de 35 tem que ser bom, hein, cara. Não, tem que ser bom, cara. Tem que ser bom. Não é qualquer um que consegue isso, não, cara. Metade dos jogos quase, né, cara? Cada 2 jogos uma paulada. Ainda tem empate pro meio aí. E dá tempo de perder um turno inteiro, tá? Tem mais 3 jogos, você vai perder mais 2, dá 19. E por mais paradoxo que possa parecer, ainda dá pra salvar. Não dá, é isso que eu tô falando. Só que se continuar fazendo a mesma coisa, não vai dar. É isso, Carlos. Esse é o ponto. Esquece Campeonato Paulista. Esquece 2025. Trabalha no que você tem agora. O que você tem agora é o seguinte, são 3 jogos para você livrar o time do rebaixamento. Claro que você depende do resultado dos outros, mas tem confronto direto, né?
Você precisa fazer alguma coisa. Nessa inércia aí, do jeito que tá aí, o time não vai escapar. O time não vai escapar, não vai. É perigoso não ganhar mais nenhum jogo dos 3. Ó, o Hakim, por muito pouco, entrou hoje, né? Mas por muito menos, eu duvido, cara, se o Hakim tivesse sido expulso hoje, igual o Gabriel Risso, ele seria expulso da Ponte Preta, ele teria seu contrato rescindido por justa causa, né? E os jogadores, o Risso que fez, olha, com todo o respeito, o Risso fez um Campeonato Paulista maravilhoso, mas isso não dá, né, a oportunidade e a liberdade para ele enfiar o time no saco, como ele já fez de novo, né? Como ele fez hoje outra vez, né? E vai ficar por isso mesmo. Cumpre suspensão automática e aí no jogo contra o Sport ele tá no time de novo e é titular, né? O que precisa fazer? Eu vou aqui passar a dica, tá? Ó, amanhã, você não quer mandar o Nenê embora? Deixa o Nenê aí. Não vai ser mandado embora, não. Continua na comissão técnica. Deixa o Nenê aí. Deixa o Nenê aí. Mas amanhã, assessoria de imprensa. Eu quero ver. Aí eu vou botar fé. Quero ver amanhã a assessoria de imprensa. Lateral esquerdo, Gabriel Risso será punido com tantos por cento dos seus vencimentos pela expulsão boba no jogo de ontem. Pá! Esse é um ponto. Nesse momento, iremos agendar a apresentação do treinador tal para tal hora para tirar a Ponte Preta dessa situação. Aí sim eu vou botar fé. Aí sim eu vou botar fé. Me surpreendam. Colegiado, se é que tem esse colegiado aí de diretores da Ponte Preta. Me surpreendam, né? E tirem essa palavra da minha boca. Seus incompetentes. Carlos, mas ele já falou que não vai contratar, cara. Ele já falou que não vai mudar o treinador. A minha afinada mãezinha falava que depois de uma boa noite de sono, tudo pode mudar. Não, ele já falou que não vai contratar, que com o Nenê Santana tira o time do rebaixamento. Não vai tirar, cara. É mais fácil, perigoso não ganhar mais nenhum jogo. Mais fácil Papai Noel descer a chaminé de casa do que isso acontecer. Não vai tirar, não vai tirar. Não ganha mais nenhum jogo com o Nenê Santana no comando do time. Olha, conta, Berlim, a Ponte Preta decretou rebaixamento hoje. Será que não tá bom pra você, cara? Faz pelo menos um pouco do que a torcida quer, cara. Pelo menos um pouco desse povo sofrido, torcedor da Ponte Preta. Torcedor da Ponte. Eu tenho eu falei hoje com uma ouvinte, né? Do outro local que eu trabalho, que ela é ponte pretana roxa. Largou, viu? Largou. O filho entrava com um jogador no campo. Sabe o que o filho falou pra ela? Ah, mãe, não vou torcer mais pra Ponte, não. Tá louco, a Ponte só perde. Mas, assim, eu entendo o torcedor nessa parte, né? Tem torcedor que rasga a camisa, que põe fogo na camisa, que fala que não vai mais assistir jogo, que não vai acompanhar mais nada da Ponte. Eu entendo que eu rasgar a camisa e colocar fogo, eu nunca fiz. Também. Eu nunca fiz. Mas eu já falei que não vou mais acompanhar, já deixei de ir em jogo porque eu não quis, de ouvir, de ver, né? Hoje eu tô trabalhando, a gente vai terminar o trabalho aqui, se for assim... ordenado, né, e liberado pela nossa direção, porque eu acho que o trabalho tem começo, meio e fim, mas eu entendo, sabe, é complicado, você falou aí, 35 jogos, você perde 17, cara, mas do jeito que tá, não vai, assim, e é só trauletada, cara, é uma pancada em cima da outra, é uma coisa errada. É uma vergonha atrás da outra. Perdemos o derby em casa, Ponte não perdia o derby, há um tempão, acho que foram 15 anos. 15 anos. 15 anos que a Ponte não perdia o derby em casa. Perdeu, né? Perdeu o derby em casa. Carlos, não é nem o resultado no campo, Carlos. O que me a postura, né? É a postura depois dos jogos. Falta de postura. É quem fala, eu não vou ir muito longe, eu vou pegar só esse recorte dos 2 jogos, tá? Derrota pro Mirassol. 3-0. O Nenê vem e fala que o time foi brilhante em campo, que o time jogou bem, que não merecia perder. E ele continua como técnico. O que ele ganha? Que o resultado foi enganoso. A Ponte Preta foi enganoso pro Mirassol. O Mirassol podia ter feito 5-6. Na verdade é o seguinte, só o Marco Antônio Eberlin e o Nenê Santana entendem de futebol. Nós todos somos uns otários. Agora me vem o presidente e fala que vai salvar o time do rebaixamento. Baseado em quê, cara? Com o Nenê Santana. Os jogadores já jogaram a toalha, comissão técnica já jogou a toalha, a torcida Elvis agora jogou brigando a toalha. Com a torcida, cara. Agora, o culpado do rebaixamento da Ponte Preta, a torcida. Todo mundo sabe, imprensa e torcida.
Sobrou pra nós. Imprensa Sobrou e pra torcida. nós, viu? Torcida e imprensa. Aí, não, cara, e os caras das redes sociais também, que não tratam como torcedor. É o rabo balançando o cachorro, Os caras cara. esqueceram, cara, eles estão na idade da pedra. Eles esqueceram que a rede social é nada mais, nada menos do que a voz do torcedor, cara. E assim, cara, é um negócio que tá na cara, é um negócio que tá nos olhos de todo mundo, não tá difícil de entender. E o pior é que dá pra salvar. Mas do jeito que o Eberlin falou hoje, não salva mais. Já era, gente. Vamos dar rapidinho aqui, moral pro torcedor, né? Eu vou tentar aqui, gente, só peço pra que não coloque palavrão, tá? O Tour diz aqui, ó, a Ponte não tem nada, não, desde que esse fracassado entrou na presidência. Como já falei, todos os pontepretanos são os culpados, tá dizendo aqui o Wilson Correia. Fábio Fernandes, Eberlin está achando que era Eurico Miranda, só que o Eurico resolvia. O Bancada Bicolor, graças pelos 6 pontos. Por nada, amigo. Esse aqui, volte sempre. o Yudi, prepotente e arrogante o presidente. Edson Cláudio, ele é presidente, técnico e diretor. Depois ele fica bravo, né? O presidente, quando a gente fala que ele escala o time. Mas hoje ele respondeu até pergunta do técnico, pô, né? Será que deu tempo dele perguntar pro Nenê por quê? Ô Nenê, por que você fez as 3 alterações? Será que deu tempo dele perguntar pro Nenê para responder? Silvio Seco, não precisa contratar muitos jogadores para 2025 não. Apenas uns 28 estaria bom. O Lucas Rossafa fez uma pesquisa e a Ponte tem 18 jogadores, né, com contrato pro ano que vem. Pasmem, alguns jogadores que eu não sei nem onde estão, mas tem contrato. Por exemplo, como Guilherme Nicolodi, né? Entrou hoje, não entra há muito tempo. O Wilson Correia, situação e oposição conseguiram acabar com a Ponte Preta, é isso que está acontecendo. Edson Cláudio, técnico de Série C, já começou a montar o time. Gente, ó, a informação do Moisés Egert é uma informação minha, tá? Carlos Corsato, que a Ponte conversou com o Moisés Egert. É claro que a Ponte Preta vai desmentir, e se duvidar, fez até o cara perder o emprego, né? Porque ele fala que quando alguém acerta, ele descontrata. Então, se duvidar, só que o duro é que ele não renovou lá com o Noroeste, né? É pra você ver a mentalidade, né? O duro é isso, né, Você vê a Rodrigo? mentalidade. Mas a informação é minha, tá, É um gente? A ponto Ponte não mesmo. confirmou. A Ponte não confirmou. Nenhuma das partes confirma. O Moisés Egert também não confirma, tá? Mas é uma informação que eu tive e eu sou radialista, sou jornalista, tenho todo o direito de colocar aqui. A Ponte precisa de um treinador quando perdeu 3 jogos seguidos em casa. Acho que você está falando aqui, o Rodrigo, lá do jogo contra o Ituano. Para mim, contra o Ituano teria que ter contratado. O Edson Cláudio, olha só, cara. Graças a Deus eu vivi para ouvir isso, para ler isso. Volta, Tiãozinho. Corsato, quem é o técnico hoje é o ditador. O Nenê é boi de piranha. Tá vendo aí, ó? Tá dizendo o Edson Cláudio. Concordo com você, Coral. Esse cidadão é uma vergonha. Rodrigo Brugneira, me desculpem, mas Iago e Luiz Felipe tinham que sair machucados. Ou não. São péssimos jogadores. Roberto César Santos, tem que tirar esse maluco daí. Wilson Correia, acabou, Corsato. Eberlin nunca teve condição de dirigir a Ponte Preta. Embarcou no bonde errado. Wilson Correia, agora a culpa é minha. Tá bom, Wilson. Pode procurar lá pra ver se eu votei, se eu fiz alguma coisa, tá, Wilson? Mas tá bom, vai. Bora. Silvio Seco, o treinador vai falar o quê? O presidente é ditador. Isso está claro. O treinador tem que falar, pô. Se ele não foi demitido, ele tem que falar. Roberto, os treinadores que não falaram em entrevista coletiva foram treinadores que depois saíram. Brigatti e Nelsinho, tá? Só pra dizer. Eles não falaram porque não falariam mais. Luiz Simas, ele sempre fala as mesmas coisas. Lamentamos, já caiu pra Série C. O Yudi, presidente prepotente, arrogante, técnico amador. 2 rebaixamentos históricos pra conta. Elvis mandou você montar um time pro ano que vem. Tá dizendo aqui o Wilson Correia. Renata Dalgalo, quem sofre é o torcedor que está lá em todos os jogos. Porque essas pessoas envolvidas não estão nem aí. E daqui a um tempo vão embora. Ô, Renatinha, beijo no seu coração, viu? Não tá fácil não, né? Ronaldo Neto, capaz do Guarani escapar e ficar na frente da Ponte. Ainda dá pra eles. Tá dizendo aqui o Ronaldo Neto. Esquece, né, Ronaldão? Já era. E hoje o resultado foi pior ainda, né? O empate seria bom pro Guarani. Roberto César Santos, acho que eu já li essa, né? Ditador arrogante, merece o rebaixamento. Orleis Oliveira, você perde 17 e é obrigado a assistir outros jogos ruins pro time não cair.
todos culpados, diz aqui o Wilson Correia. Então você também é culpado, né, Wilson? Valeu. Fábio Fernandes. Exatamente, Marcelo, a postura, o time vai... a postura, o time vai, pica o cartão e vai embora. Akira Miyamoto. Nenê, se continuar, caímos. Risso tem que rescindir o contrato. Esquece, velho. Esquece. Nos enganou no Paulista. Ele fez bom o Campeonato Paulista. Dele acaba 30 de novembro. Mas tinha que ser multado. Tinha que ser multado. Carcem 10, não querem nem a torcida, não mobilizou nada. Verdade, Carcem. Isso é verdade. Isso ficou é um ponto. com medo da torcida. Não é que ficou com medo da torcida, eu entendo. O time é fraco. O time é flácido. Eles entendem que com pressão não dá. Mas o time não joga nada com a torcida. Vide derby, né? Sem torcida também não joga. Não joga nada sem torcida também. Então lascou tudo. Carlos, eu tenho uma informação Vai jogar aqui na lua. Que o Moisés Egert está acertado, mas com outro time, não é com a Ponte não, tá? Então fala o time aí. Não posso. Não posso. Vai ser divulgado, não posso, cara. A fonte pediu para não dar a informação, mas não é com a Ponte não. Se passar pra mim aqui, não passa pra mim. Se mandou mensagem, apaga. Então porque apaga. Apaga porque eu vou falar. Mandou. Apaga. Apaga porque eu vou falar. Cara, não tem essa, cara. Vai ser anunciado na quinta-feira o Moisés Egert em outro time do futebol paulista. Respeito a nossa audiência. Em respeito à audiência que merece. O time aqui eu posso falar? Pode, fala. 15 de Piracicaba. Então o Moisés Egert está indo pro 15 de Piracicaba. Aqui não tem meia palavra não, cara. Quem mandou pro Marcelo se lascou, porque eu também já tinha aqui. Não, calma, pode ser chefe. Pode não. Se lascar não, calma. Eu não vi mensagem, tá? Eu não vi, chefe. Eu não vi, mas assim, não manda pra mim. Cara, eu entendo que nós estamos aqui a serviço da audiência. Retiro o que eu Não fui eu que falei. A gente não pode deixar essa informação. Mas ele deve ser anunciado na quinta-feira por um outro time. Mas também... O 15 de Piracicaba já anunciou o Gilson Kleina. O Gilson Kleina. Não, não anunciou. Santo André. Não, mas não anunciou o Gilson Kleina. Ele conversou, mas ele conversou com o presidente que não vai ficar, né? Ele conversou com o presidente que não vai ficar. Essa foi a informação do Gilson Kleina. E aí ele acertou com o Santo André. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos lá. O Moisés também não seria o treinador para tirar a Ponte da Série B. Cara, traz qualquer um, velho. Traz o Gilson Kleina, traz qualquer um. Olha, eu tô para dizer para você que o Gilson Kleina até eu toparia. Mas traz o Gilson Kleina, traz qualquer um, velho. Traz o Brigatti de volta, Eu não sei se a Ponte tentou, se a Ponte sondou. Mas eu falei aqui, no jogo que a Ponte Preta demitiu, depois do derby, a Ponte demitiu o Nelsinho Batista, o cara para assumir a Ponte Preta, não sei se ele quis, não sei se a Ponte fez proposta, era o Luizinho Lopes. Esse era o cara. Porque conhece os times que a Ponte vai jogar, conhece a Série B, não sei se a Ponte é um treinador, eu também ele. Não sei, eu também não tenho essa informação. Não essa sei aí se a Ponte... você tá falando, essa é a opinião sua, Minha né? opinião, era o cara. Se você analisar tudo que eu tô de campeonato, da situação do time, eu acho que era um cara que toparia pegar. Sabe um cara que, assim, é claro que a gente tá só prospectando aqui, nada, agora não é informação. E eu não sou empresário de ninguém. Agora não é informação. Então vamos lá, deixa eu só colocar um ponto aqui. Eu tinha uma informação de que a Ponte tinha conversado com o Moisés Egert, né? Porque é muito estranho, o Moisés sai do Noroeste que vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista com um projeto para a Série A1 e vai. A informação que eu tive é de que a Ponte Preta teria sondado esse treinador. E aí agora vem a informação do repórter Wendel Coral que o Moisés será anunciado no 15 de Piracicaba. Então, mas ele não viria pro Brasileiro, gente. Ele viria pro Campeonato Paulista, é isso que eu tô falando. O Bancada Bicolor tá agradecendo de novo 6 pontos. A gente já mandou a sua mensagem pro ar. Aproveite seus 6 pontos, Bancada. Parabéns. Aliás, o Paysandu tem uma torcida fantástica, fantástica. Eu tenho um boné do Paysandu em casa. Aliás, o Paysandu... Eu não sei onde tá, eu procurei hoje, não achei. Paysandu, Remo. Ganhei Paysandu, Remo, esses times na Série A seria uma maravilha, né? E podemos ter Repá na Série B, teremos, né? Porque o Paysandu não cai mais com 43, o Remo subiu, né? E poderemos ter derby, né? Na Série C. Poderemos, a possibilidade é muito grande. Ó, a Ponte Preta traçou a rota e já tá no busão. E eu ia falar aqui de um treinador, né? Já passamos da meia-noite, saímos lá da Valinhos FM. Um abraço para você que ficou conosco por lá. Eu ia falar aqui de um treinador, um nome que me apareceu aqui agora do nada, mas aí não é informação, tá? A informação que eu tinha era do Moisés Egert. Tá, agora eu vou... É sugestão. Sugestão. O Argel. O Argel era um cara que poderia chegar para sacudir esse elenco da Ponte Preta. Aí alguém vai falar, não, o Argel é bugrino. Que bugrino que nada. Ó, o Argel é profissional de futebol. Mas tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá perdendo o nosso tempo. Porque não vai adiantar nada. Acabou de falar. Acabou de garantir o Nenê Santana. E como é ele que manda, a nave não está à deriva. O piloto está consciente que vai conseguir pousar o Boeing. Não, é verdade. Ele está consciente. Ele entende que com 17 derrotas
com o treinador que não tem condições psicológicas porque está abalado depois de uma derrota pro Paysandu 2-1 em casa, que depois de uma derrota de 3-0 pro Mirassol, fala que o resultado foi enganoso, que o time jogou bem. Ele entende, o nosso comandante, que vai pousar esse avião tranquilamente no Aeroporto Internacional de Viracopos, na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá. Ele fez curso de pilotagem de jumbo e tirou 9,8. Ó, assim, a gente dá risada pra não chorar, né, cara? Eu quando a Ponte foi rebaixada pra Série A2, eu tava transmitindo um jogo pela Rádio Notícia de Americana, e não era o jogo da Ponte Preta, eu tava fazendo o jogo porque lá a gente cobria mais os clubes de São Paulo, né? E aí o plantão abre o microfone e fala lá, Ponte Preta acaba de ser rebaixada, tal, Léo Carigo. Ó, a bancada bicolor tá dizendo que amanhã nós iremos aparecer no canal dele. Fazer o quê, né, bancada? Dá moral pra nós, mas Dá bota moral. o canal, viu? Futebol Interior. É, não coloca escreve só lá direito. zoando, não, e não É. põe o canal. Porque senão depois nós vamos processar vocês. Mas se botar o canal lá, nós não processa, Não, não, que nós negócio. não vai processar. E ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu falei aqui, eu tenho um boné do Paysandu, eu não uso, mas todos Eu estou com inveja do Paysandu. É, todos os mimos que eu ganho. mesmo, Né, cara. Você queria estar com 41 pontos, né? De outros. 43. De outros. Você já falou bastante, Carlos. Peraí. Todos os mimos que eu ganho de outros times, eu tenho do Boa Esporte, eu tenho do Paysandu. Algumas coisinhas que eu tenho, eu acabo não usando, mas tá lá em casa, porque eu ganhei, então não vou dar pra ninguém. Isso aí é uma falta de respeito. Né? Eu ganhei de uma ouvinte de uma rádio que eu trabalhava em Hortolândia. E o pai dela era torcedor do Paysandu, não é torcedor do Paysandu, e me deu de presente o boné, tá em casa. E eu não sei onde tá, mas tá em casa o boné. Eu tenho respeito enorme pelo Paysandu, pelo Remo, porque os torcedores lá são apaixonados, Sim, igual nós sim, aqui. sim. Né? E não é fácil, eu sei que não é fácil. É mais fácil até torcer pra Paysandu e Remo do que pra Ponte Guarani hoje. Porque pelo né? menos lá eles disputam títulos, né? Aqui a gente não disputa porcaria nenhuma só pra cair. Ainda vem o presidente fala uma bobeira dessa depois que o time perde. Mas ó, gente, vamos realizar aqui. É o seguinte, um cenário. O Nenê Santana faz igual o Nelsinho Batista, entrega o boné, fala, eu não quero mais. Não vai acontecer. Não, pode acontecer. Eu acho que isso aí não tá longe de acontecer. Sabe o que vai acontecer? Edson Abobrão assume no próximo jogo. Ele não vai contratar treinador. Pra reta final da Série B, o nosso presidente já disse, não vai contratar treinador. Tá errado. A Ponte tinha que ir atrás de um treinador. Eu já tenho um técnico contratado pro Campeonato Paulista. Que se dane o Campeonato Paulista. Nosso problema tá agora. 3 jogos na Série B, presidente. Deixa eu abraçar aqui o Giuliani Harumi, tá dizendo aqui, o time de vocês é uma vergonha. Podem chorar, valeu por serem ruins. Se você torce pro Paysandu, eu costumo sempre valorizar o time adversário, né? Até hoje nós tava tudo na mesma barca, meu filho. Vocês se salvaram hoje. Mas deixa. Nós tava tudo na mesma barca. Que o time, o time do Paysandu é melhor que o time da Ponte, isso eu não tenho dúvida. Não, lógico, no ponto também. Agora, por exemplo, eu não vou ficar entrando nessa barca aqui, né? Não vou ficar entrando nessa barca, tanto de torcida da Ponte como de torcida do Paysandu, né? De um ficar menosprezando o outro aqui, né? Eu sei que são dois gigantes. O Paysandu tem uma torcida apaixonada, que enche estádio, lota estádio, né? Lota estádio, né? E contra o Curitiba, o Paysandu tava na mesma vibe da Ponte, hein? Tava lotado lá o estádio deles, né? E a Ponte Preta, né, a torcida da Ponte abandonou. Mas aí, vamos lá, não é por falta de amor, não é por falta de torcida, não. É por falta de tudo que estão fazendo com o torcedor. Diferente lá no Paysandu, que os caras colocam o ingresso mais barato, chamam o torcedor para ajudar, não fica tirando com a cara do torcedor, né, nas redes sociais. Que aqui a nossa diretoria tira com a diretoria da Ponte Preta tira com o torcedor que vai na rede social para falar alguma coisa, né? A diretoria tira. Lá no Paysandu não. Então o respeito ao maior patrimônio do clube, que é a torcida, eles têm. Eles entenderam que precisavam do povo para ajudar e o povo ajudou. Tanto que o Paysandu vira um jogo com o Curitiba jogando com um jogador a menos. Vira um jogo de 2-1 lá pro time do Curitiba. Então eu não vou entrar nessa não, tá? São dois timaços aqui. Mas bancada bicolor, mais uma vez agradeço aí e dá moral pra gente sim, tá? É uma pena que a moral vai ser do lado reverso, né?
Valeu aqui. Eu vou dar moral aqui pros torcedores da Ponte Preta, mas pra quem não estiver brigando aqui com torcedor do Paysandu, tá? O Fábio Fernandes, lembrando que o Paysandu foi atrás de contratações e a Ponte nada. Valeu, Vitor, obrigado. Acabou de falar, pode levar 20-0 do Vila que vai manter o treinador. É o fim mesmo, tá dizendo aqui o Roberto César Santos. Domingos Bergantin Júnior, a culpa é do futebol interior, que colocou o fundo verde e branco do arquirrival. Onde tem fundo verde e branco aqui, amigo? É azul. Na nossa transmissão. Agora do site eu não posso mudar a cor do site, né? Podemos mudar a cor do site. Na transmissão o fundo é azul e branco. Mas a culpa é nossa, então. Troca o fundo, então. Por favor, vamos colocar preto e branco no fundo para ver se melhora um pouco. Tá bom? Mas eu tô isso. falando, a culpa é da torcida e da imprensa. Já são 00:07, esquece todos os quadros, viu, Bolacha? O Marcelo vai pegar os destaques finais e nós vamos embora, tá? Não, é você que tá comandando o programa. Sou eu? Então tá. Então vamos pegar aqui os destaques finais, ô Coral. Ponte Preta perdeu pro Paysandu pelo placar de 2-1, tá enterrada no Z4 da competição. O Guarani, que não foi bobo nem nada, né? Passou o campeonato inteiro na zona e agora puxou a Ponte pra zona. Eles estão saindo mais no lucro que a Ponte, né, cara? Agora pode falar que já passou da meia-noite, tá? Eles estão saindo mais no lucro do que a Ponte. Não, mas vai os dois abraçar, morrer abraçado. Marca Berlins, tá vendo a vergonha que você tá fazendo aí passar, velho? O torcedor da Ponte não vai poder nem zoar com o Guarani. Por quê? Se cair pra Série C, quanto que foi Ponte e Guarani? O Guarani ganhou 1-0. E no jogo da ida? 1-1. Quer dizer, os caras ainda fizeram mais ponto que nós. A gente não ganhou deles, né? Então, quer dizer, vai ficar ruim pra nós ainda. Ei, Berlim, hein? Meu Deus. Então vamos lá. Pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Invicto, seu espaço de eventos em Campinas. Vou pegar o destaque final aqui do Wendel Coral. Só vai ter o comentário final. Esse a gente vai colocar pro ar, tá bom, Bolacha? Destaque final do repórter Wendel Coral. Valeu, Corsato. Mais uma derrota da Ponte Preta na Série B, a 17ª em 35 rodadas até aqui. A Macaca Repita. volta, 17ª derrota em 35 rodadas. Praticamente metade dos jogos você acabou perdendo. A Ponte Preta aqui com 38 pontos, agora volta a campo na próxima segunda-feira, dia 11, para enfrentar o Vila Nova fora de casa. E fora de casa a Ponte é um tormento. E dentro de casa tem se tornado assim também, porque perdeu hoje pro Paysandu, perdeu pra Chape, perdeu pro Ituano, perdeu pro Guarani. Enfim, a passos largos aí a incompetência que tem nome e sobrenome. Corsato, do fundo do meu coração, espero estar aqui numa próxima. Porque estará. Depois de hoje... Você também, né? Menino novo, né, velho? Não pensei, né? Menino novo, cabeça né? Quente, você acha que ele vai ler? Você acha que ele vai ler, por exemplo, a mensagem da mulher dele? A mulher dele mandou mensagem há 12 horas atrás, até agora ele não leu, pô. O do chefe eu li, pô. Do chefe ele lê, pô. Mano. Mas não fui eu que falei. E eu também não sei se é por esse time que o Coral falou aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, Wendel Coral. Obrigado, viu? Mas é isso, gente. Mais uma vez aqui abraçar a bancada bicolor lá. E só dando um toque pra você, amigo, que como você também faz canal como a gente faz, eu tenho lá a Hora da Macaca, você não vai ver em momento algum eu desrespeitar, seja lá qual for o adversário, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, principalmente quem tem o microfone à disposição, né? Porque o mundo tá cheio de idiotas, né? E se a gente colocar idiotas atrás dos microfones pra ficar fazendo picuinha... Tem, hein? Né? Mas se a gente fomentar isso, né? Se a gente fomentar a idiotice, aí não vai dar certo. Então, respeite pra ser respeitado. E você pode procurar aí em todas as horas, né? Lá na Hora da Macaca, acho que nós temos mais de 20 mil horas, né? Nem sabe quem é o canal. Mais de 20 mil horas. Aqui no Futebol Interior também. Futebol Interior, será que ele conhece? Não, ele tá falando do Futebol Interior, ele conhece. Da Hora da Macaca ele não conhece. Mas então pode procurar aqui todas as transmissões para ver se em algum momento nós desmerecemos os nossos adversários, tá? Então respeite para ser respeitado. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Porque vou mais uma vez dizer aqui, se a gente ficar fomentando, idiota tá cheio, tá que nem mato aí, né? Você vê que os caras se matam por causa de camisa, por causa de jogo de futebol, se matam por causa de político, por causa de religião. Os caras vivem se matando aí. Se a gente colocar idiotas atrás do microfone fomentando isso, aí fica pior. O nosso
trabalho, né? Isso eu aprendi nos cursos que fiz para falar aqui atrás do microfone. O nosso trabalho é levar algo de bom para nossa audiência, né? Nós não somos professores, muito pelo contrário, né? Mas nós criamos identidade, né? Nós temos o poder da palavra, nós temos o poder da comunicação. Então isso é muito importante. Não se pode ser apenas idiota atrás do microfone. Então quando você está no microfone, seja lá ele qual for, para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas, você tem que ter respeito e não fomentar a idiotice, tá bom? Muito obrigado pela audiência. É isso. Vamos fazer então o nosso destaque, o nosso comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Macaca perdeu, hein? Para a equipe do Paysandu, 17ª derrota da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro em 35 jogos. Fez 1-0, tomou a virada 2-1. Nenê Santana no final não falou. Quem falou foi o presidente Marco Antônio Eberlin, mas não respondeu perguntas. Ele, durante 2 minutos e meio, falou o que quis e disse que Nenê Santana continua como treinador da Ponte Preta. E aí, Corsato, eu sempre pergunto pra você, resultado justo? Ponte 1, Paysandu 2. O primeiro tempo terminou empatado, o resultado foi justo, porque as duas equipes foram equilibradas. Mas no segundo tempo, depois da expulsão do Gabriel Risso, o Paysandu merecia a vitória, se safa do rebaixamento, e a Ponte Preta agora na zona do rebaixamento, e vai ser muito difícil sair, viu, Carlos? Isso, a Ponte entra na zona do rebaixamento pela segunda vez em 35 rodadas, apesar do pífio campeonato. Essa é só a segunda vez que a Ponte Preta entra na zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o pior é que tá acabando, né? Só são 3 jogos agora, o Marcelo falou aí. Ponte volta a jogar agora contra a equipe do Vila Nova, segunda-feira, depois joga contra o Sport em casa e fecha contra o time do Avaí fora de casa. São os 3 jogos da Ponte Preta nesse momento. Zona da degola, Ponte é a 17ª colocada, 38 pontos ganhos. Comentário final. Vamos lá, pegar o destaque final do Pedro Lino e depois a gente faz o comentário final lá pro Instagram. Destaque final do repórter Pedro Lino. Fim de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta foi derrotada por 2-1 para o Paysandu. E agora a Macaca se vê em situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta é a 17ª colocada com 38 pontos. E agora volta a campo na próxima segunda-feira, às 6h30 da noite, no Oba contra o Vila Nova. A Ponte Preta, praticamente rebaixada para a Série C, precisa vencer os jogos e torcer para que os times de cima não vençam ou empatem. Pedro Lino aqui direto do estádio Moisés Lucarelli para o Futebol Interior. Essa é a opinião do repórter, o Pedro Lino, né? Nós estamos aqui falando, mas o que acontece é que a Ponte não caiu ainda, né? A Ponte matematicamente ainda não caiu. Bom, agora vamos fazer o comentário final lá pro Instagram. Agora o comentário final. Arrasta pra cima aí, meu filho. O Instagram Futebol Interior. Transmitimos aqui no YouTube Futebol Interior. A derrota da Ponte 2-1 pro Paysandu em casa. 17ª derrota na competição, Corsato. Ponte Preta na zona do rebaixamento. Justo resultado? Sim, justo resultado. A Ponte no segundo tempo teve o Risso infantilmente expulso a 6 minutos do segundo tempo. E aí o Paysandu mandou no jogo, ganhou de virada. Fica praticamente fora do risco do rebaixamento e a Ponte atolada na zona do rebaixamento. É isso. Final, Ponte 1, Paysandu 2. Comentário final. Bom, tá bom, né? Vambora. 00:16 já da terça-feira. Mais uma semana lazarenta pro torcedor da Ponte, que perdeu pro Paysandu pelo placar de 2-1. E o pior não é isso, né? O pior é que a semana é essa palavra aí que eu não vou repetir de novo. E aí quando você pega o comandante, né, do seu time, você acha, bom, agora, peraí, o cara vai... Quando falou que é ele que vai falar, né, falei, pronto. A solução está ali. Vai dizer que vai ter dispensa de jogadores, alguns jogadores serão punidos e que o novo treinador já chega amanhã
para trabalhar com o treinador. Nada disso, o Nenê continua, né? E é isso, a Ponte Preta na zona da degola, na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Seu destaque final, Corsato. A Ponte mais uma vez decepciona em casa, perde por 2-1 de virada para o Paysandu, que se livra praticamente do rebaixamento, e a Ponte Preta atolada na zona. Dá para salvar ainda, mas não com as atitudes e com as palavras que o presidente falou na entrevista coletiva. Do jeito que ele falou aí, o caminho já está traçado, é Série C. Com essa comissão técnica aí não salva não. Perigoso não ganhar mais nenhum jogo no campeonato, tá? Mas dá pra salvar. Dá pra salvar. Se ele mudar o rumo da coisa. Se ele mudar o rumo do pensamento. Porque do jeito que tá hoje, do jeito que ele falou ali depois do jogo, já era, hein? Um abraço e até segunda. Valeu, Marcelo. Abraço. Quarta-feira tem Hora da Macaca, tá? Hora da Macaca, quarta-feira a gente vai falar da situação da Ponte Preta, 9 da noite, tá bom? No YouTube, Hora da Macaca. Hora de fechar aqui então. Eu estive ao lado do Wendel Coral, do Marcelo Corsato, estive ao lado também do Pedro Lino e com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do nosso Eduardo Rodrigues. O Bolacha, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Invicto, seu espaço de eventos de Campinas e região, às margens da rodovia Dom Pedro em Valinhos, 98109-6070. Sua marca em destaque aqui nos canais de Futebol Interior, 989-89-3526. Estivemos na Valinhos FM até a meia-noite, lá com o Mr. X, mesa de áudio com a Mayla Siqueira e também o Felipe Carvalho, o Wagner Faneco na direção. Aqui Rádio Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela e todas as nossas parceiras, agradecemos você que esteve conosco. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.